seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas e 6 minutos. Albert Cavalcante. Opa, legal! Estamos começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, hein? 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Guarani, Santos e Guarani vão duelar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que vem de 2 vitórias consecutivas, é verdade. O Santos que vem de derrota em casa por 1-0, né, pelo Avaí. Mas lembrando, né, que o Guarani está na última colocação. Porém, entretanto, o Guarani vem numa crescente, hein? 17 pontos aí, pertinho da saída aí dessa situação incômoda. Já a equipe do Santos lá, tranquilo, lá no G4, né, nadando de braçadas, entre aspas, em busca do acesso. Lembrando que o Campeonato Brasileiro do Santos, né, dessa Série B, todos apostavam aí que ia ser um bate e volta tranquilo. Mas muito pelo contrário, né? Nós vemos aí que, né, passados as rodadas, aí o Campeonato Brasileiro está ficando mais difícil, é verdade, tanto para os times de cima, também para os times de baixo. Mas você sabe, né, aqui nos canais Futebol Interior você não perde um lance. E aqui no Futebol Interior, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Na mesa de áudio e vídeo, Felipe Marques, ele mesmo, hein, o nosso mago dos botões. E na Rádio Valinhos FM 87,9, o presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica mais técnica do rádio, a Mayla Siqueira e Felipe Carvalho. E essa jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem oferecimento à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entrega 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu e chegou. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. E você quer que sua marca fique em destaque aqui nos canais Futebol Interior? É muito fácil. Chame a gente pelo WhatsApp, é o 19 98989 3526. 19 98989 3526. É isso aí, os canais Futebol Interior, quando chega ele. A abertura foi minha e quando vem chegando ele, pode ir entrando aqui, Maoi, vai chegando ele. Eu fiz a sua parte, hein? Está me devendo aí um pedaço da pizza do Dadá. Mas vamos nessa, né? O Guarani que enfrenta a equipe do Santos, né? Uma equipe muito qualificada e já está definida e escalada. Eu vou passar para vocês rapidinho a equipe do Guarani que irá enfrentar a equipe do Santos. Lembrando, né, que durante a semana houve aquele entreveiro, né? O Vladimir. Todos esperavam que o Vladimir, na última partida contra o Chapecoense que o Guarani venceu, né? Lindo, leve, solto por 4-0. Todos imaginavam que o Vladimir iria forçar o cartão amarelo, porque sabe que o Santos, né, é o detentor dos direitos federativos do atleta Vladimir. Pois bem, o Vladimir não levou o terceiro cartão amarelo, estaria pendurado para essa partida, é verdade, né? E assim criou-se a expectativa que o Guarani pudesse pagar a multa. A multa nada mais nada menos é de R$500 mil. Isso mesmo, R$500 mil. E ficou aquele burburinho. Quem joga? Douglas Borges ou Pegorari? Então daqui a pouquinho iremos aí passar a escalação do Guarani, né? Vou fazer o seguinte, eu vou passar já o Guarani, já a escalação antes do break, viu, o Felipe Marques? Vou passar antes de chamar o primeiro break. Vou passar a escalação do Guarani que vem definida e escalar assim: Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, que volta, hein? Volta depois de levar o terceiro cartão amarelo. E Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. Luan Dias também, que estava suspenso na última partida contra a Chapecoense, está de volta. Na frente, João Vitor, Ayrton e ele,
Caio Fé de Gol Dantas, 99. Repeteco do Bugrão. Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Dito isso, Felipe Marques, eu irei chamar o primeiro intervalo e depois iremos aqui, né, ouvir a palavra do nosso... Primeiro. Não, primeiramente não, eu não chamei você, Primeiro que eu vou lhe processar. Você não tá chama andando errado. marcando eu nas Não, redes não, sociais Chama- com a minha imagem. Não, peraí, deixa eu falar. Eu tenho que chamar você. Eu cheguei, não, Nossa, peraí. pelo amor Eu de já Deus. cheguei. Primeiro que eu vou lhe processar, tá? Porque eu sou detentor da minha imagem. Entendeu? O que aconteceu? A Marques Produções ainda é detentora da minha imagem. Viu? Tá? Desliga o microfone E você dele. fica, não Eu desliga chamei. não, Felipe. Eu não chamei você. Você fica Eu não cortando quero. as minhas falas. Vou começar a chamei- pegar os seus erros também. Sim. E começar a lhe marcar. Viu? E ele me marca, ele achando que eu vou Aqui, ó, postar. viu? Viu? Ele achando tem que eu vou cortar o microfone. repostar. Tem que, viu? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Os Eu vou gols cortar. tudo feito na Então cagada. tá bom. E depois eu Tudo vou dar pro gol Felipe Marques fácil. um videozinho. Então vou Tudo primeiro gol intervalo, fácil. primeiro comercial, depois nós temos o doutor Arthur Eugênio Matias hoje, né? E também temos aí um compilado da fala do Gustavo Marques, que eu não deixei barato não, tá? Um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. O futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados a uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber. 98989-3526. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Estamos de volta em Campinas, hein? 18 horas e 14 minutos. Nossa, que gostoso fazer isso aqui. Mas peraí, eu não chamei ainda. Não, mas tudo bem. Então agora iremos, né? Vamos fazer o protocolo certinho, né, Gustavo Marques? Aquela, né? Quem chega primeiro tem preferência. Então, dito isso, né? Como eu abri a jornada, agora irei passar para ele saber a expectativa desse jogo entre Guarani e Santos, Santos e Guarani. Vamos ouvir ele, o narrador da flechada. Quanto tempo, hein? Como eu gosto desse homem, viu? Esse homem é sensacional. Estávamos comentando aqui, eu, Felipe Marques, o Gustavo Marques é sensacional, viu? Apesar de ele cornetar que o Caio Dantas nem ia fazer 4 gols na temporada. Chupa, Gustavo Marques!
né, que o Caio Dantas é ruim. Chupa, Gustavo Marques! Mas ele tá aí, eu amo o Gustavo Marques. Vamos ouvir. Gustavo Marques, agora eu passo pra você o que é de direito, né? Passar a jornada à sua mão, viu, Gustavo Marques? Seja bem-vindo, meu querido amigo, irmão, Gustavo Marques. É ele. Gustavo Marques. Primeiro é a vinheta, claro. Depois eu falo. Tá bom. Segundo, você me cortou na abertura, né? A abertura eu vou te processar. Não. Tá? Por quê? Eu vou te processar, porque você fica fazendo corte meu, né? Depois destrinchando, olha. Eu gostei. Destrinchando, o que é destrinchar? Pegando os cortes aonde eu cornetei o seu Caio ruim Dantas. O Caio Dantas, você continua batendo que ele é ruim? Faz gol fácil, só faz gol fácil. Faz gol fácil. Graças a Deus é o artilheiro da equipe. Do campeonato. Os gols aí, respeito. Fez os gols do campeonato. Que fase, que ser humano. Então. Que situação. Mas tá bom, não vou falar de Caio Dantas, não. Bom. Eu nunca critiquei o Caio Dantas, tá? Você sabe que agora tem aquele negócio de como que fala? Gustavo Marçal. Não. Fisionomia artificial. Você sabe que agora você faz fisionomia artificial. Entendi. Você pegou aí a minha voz, você sabe que agora tem isso, né, Felipe Marques? Você consegue pegar a minha voz, né? E você colocou, eu nunca critiquei o Caio Dantas. Gente, vai lá, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nunca critiquei. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ali só se eu tiver problema na Ituano. cabeça. Você acha que eu vou falar mal do artilheiro do campeonato? Agora é fácil. Pelo amor de Deus. Agora é fácil, mas tudo bem. Pelo amor de Deus. A jornada é sua, amigo. Manda bala. Deixa eu só ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Então vamos lá, né, Felipe Peraí, Marques? segura aí. Não, Peraí. O tempo urge. Tá certo. Vamos ouvir agora Rubens Feijão, o Arthur Eugênio contando a história de Rubens Feijão. Ele tá ousado, você viu? Hoje tá ousado. Meu amigo, não deixa chegar pra aquela centena janelinha. Não, deixa sentar na janelinha. Você sabe que é o maior prazer vendo você abrir uma abertura. Sabe que com a gente não tem esse negócio de ciúminho. Não, só que me sabe faltava, que aqui né? não tem esse negócio, né? Aqui eu quero que você brilhe. Não. Quero que a sua estrela brilhe ainda mais. Não, né? mas aqui você tá ligado. Mas que eu vou te processar, eu vou por fazer a minha imagem. Algum advogado que e áudio aqui, meu daquele negócio artificial. Advogados de plantão que estiverem aí ouvindo, doutor Arthur, por favor, né? Já sei. Se você não sabe. Como é que é, Felipe? É inteligente. Exatamente. Não. Exatamente. 11ª rodada, Guarani Ituano em casa. Inteligência artificial. Você fica usando, destrinchando cortes, né? De inteligência artificial da minha pessoa. Não. A próxima vez que o senhor fizer isso e me marcar, eu vou lhe processar. Eu vou depois que o doutor Arthur né, vai passar isso. Rubens Feijão. Eu irei aí colocar um pouquinho desse trecho pra vocês verem se realmente era a inteligência artificial. Manda bala. Felipe. Diga aí, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no Brasil no final dos anos 70, início dos anos 80. Um meia clássico, um jogador que jogava bonito. Começou no Santos, no time dos meninos da Vila, esteve no Bangu, no Guarani, no Ceará. E o último time que ele jogou no futebol brasileiro foi a Ferroviária de Araraquara, em 1987. Depois, ele foi para Portugal e jogou várias temporadas no futebol português. Eu vou falar de Rubens Feijão. Eu vi Rubens Feijão jogar. Jogava muito Rubens Feijão. Faltava um pouquinho mais de aplicação, um pouquinho mais de sangue. Mas era um jogador muito técnico e muito habilidoso. Aqui no futebol interior, eu usando este almanaque maravilhoso, almanaque dos craques do Santos Futebol Clube, eu vou contar o início da história, da carreira de Rubens Feijão. Eu venho aqui à página 251 e eu vou falar de Rubens Feijão. Rubens Feijão, que nasceu em Taubaté, no dia 9 de maio de 1957. Rubens de Jesus, o Rubens Feijão, ele nasceu em Taubaté. Rubens Feijão começou nas categorias de base do Santos. Eu estou aqui, como eu disse, com o Almanaque dos Craques, e está sim no Almanaque dos Craques. Rubens Feijão, campeão paulista em 1978, alto e de passadas elegantes, o meia
Rubens Feijão marcou seu nome no Santos. Goleador e garçom, Feijão veio bem cedo para a Vila Belmiro, quando ainda jogava no Juvenis do Taubaté. Fez parte da iluminada geração dos meninos da Vila de 1978. Subiu aos poucos para o time titular, inicialmente entrando no segundo tempo. Porém, no segundo semestre de 1979, já era titular da equipe. Jogou no Bangu, onde foi ídolo, e encerrou a carreira em Portugal, atuando por 7 temporadas. No Santos, fez 35 gols e jogou 134 partidas. Você vê imagens de Rubens Feijão com a camisa do Santos. Olha esta foto de Rubens Feijão. Ele divide bola com o Odilei e atrás dele está o falecido Eugênio, num jogo entre Santos e Ponte Preta. Do Santos, Rubens Feijão foi para o Bangu. O presidente do Bangu, Castor de Andrade, estava montando uma grande equipe e levou Rubens Feijão para o time do subúrbio carioca. E Rubens Feijão fez sucesso no Rio de Janeiro. Você vê uma imagem do time do Bangu com Rubens Feijão. Ele é o quarto, agachado. O último é Arthurzinho. Arthurzinho, que jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. E do lado direito de Rubens Feijão está Wagner, que foi centroavante e jogou no Guarani. Você vê aí outra imagem de Rubens Feijão no tempo de Bangu. Revista Placar. Em 1983, o Guarani contratou o Rubens Feijão justamente para a vaga de Jorge Mendonça, que havia sido negociado com a Ponte Preta. Você vê Rubens Feijão chegando ao Guarani. E em 1983, ele foi decisivo. Em novembro de 83, ele marcou um gol contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que garantiu o Guarani na Série A do Campeonato Paulista. Uma foto de Rubens Feijão com a camisa bugrina. Ele é o segundo agachado. O primeiro não é jogador, é o massagista João Tomazini. Chiquinho Carioca, Rubens Feijão agachado, Roberto Cearense, Neto Locke, Hernani Banana e o enfermeiro Clóvis Vesco. Rubens Feijão, no Guarani, em 1983. Rubens Feijão jogando um derby. Neste derby o Guarani ganhou de 3-1. Você vê Rubens Feijão sendo marcado por Osmar Guardelli. Ele vai chegar ao gol. O goleiro é Sérgio Guedes. No Guarani, ele ficou até o início de 1986. Em 1985, ele começou a perder espaço no time bugrino. Você vê Rubens Feijão numa foto de um ótimo time do Guarani. Rubens Feijão junto com vários jogadores que foram craques. Em pé, Ney, Ricardo Rocha, Wilson Gotardo, Zé Mário, o goleiro Valdir Pérez e Giba. Agachados, Niquinha, Rubens Feijão, Edmar, Barbieri e Gerson Sodré. Gerson Sodré e Rubens Feijão foram juntos no início de 1986 para o Ceará. E no Ceará, eles foram campeões cearenses. Você vê uma foto do Ceará, campeão do Ceará, em 1986. Rubens Feijão é o segundo agachado. Ao lado dele, o primeiro é Hamilton Rocha, que jogou no Guarani e no Palmeiras. E o último, também agachado, é Gerson Sodré. Outra foto de Rubens Feijão no Ceará, campeão cearense. Rubens Feijão é o sexto agachado neste time do Ceará. Depois ele teve uma passagem pela Ferroviária de Araraquara, que foi o último time de Rubens Feijão em território brasileiro. Rubens Feijão, neste time da Ferroviária de 1987, é o segundo agachado. O primeiro é Toquinho, ponta direita, que fez sucesso na Portuguesa. Rubens Feijão e Jones. Jones, centroavante, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou na Portuguesa.
morreu afogado em Santa Catarina. Rubens Feijão foi para Portugal e fez sucesso em Portugal. Jogou 7 temporadas no futebol português. Primeiro no Boa Vista, depois no Acadêmica de Coimbra. Olha uma foto de Rubens Feijão, foto inédita, aqui no futebol interior. Rubens Feijão é o penúltimo agachado no Acadêmica de Coimbra. Foto de 1990. Depois, Rubens Feijão jogou em equipes de segunda linha do futebol português até encerrar a carreira, num time que hoje joga apenas competições semiprofissionais. O Hermesinde de Portugal, Hermesinde Esporte Clube, você vê aí uma imagem do escudo do Hermesinde. Após encerrar a carreira, Rubens Feijão foi para a Alemanha, montou um restaurante na Alemanha, ficou vários anos na Alemanha e agora, há cerca de 4, 5 anos, retornou para o Brasil e fixou residência em sua cidade natal. Rubens Feijão mora em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior paulista. Uma foto de Rubens Feijão hoje. Rubens Feijão atualmente residindo em Taubaté. A história de Rubens Feijão, aqui no futebol interior. Rubens Feijão, jogador clássico, como era bonito ver Rubens Feijão dentro de campo, jogando com a 8, jogando com a 10. Tinha um domínio de bola como muitos poucos. Rubens Feijão, que está de volta ao Brasil, morando em sua cidade natal, em Taubaté, aqui no futebol interior. Eu contei a carreira, a vida, a obra de Rubens Feijão. Quer que eu fale de algum outro jogador? Quer que eu conte a história de um confronto, que eu faça um combinado de algumas equipes? Fale comigo, aqui no futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui, no futebol interior. Aproveitando aí essa homenagem que Arthur Eugênio Matias fez para Rubens Feijão, quero também deixar a minha homenagem também para o Vadão, hein? Vadão, que hoje, se tivesse vivo, completaria aí 68 anos, hein? Oswaldo Fumeiro Alvarez, nosso eterno Vadão, treinador do Guarani em mais de 200 jogos. Jamais saiu derrotado de um derby e sabia gerir talento como poucos. Por isso se tornou um dos maiores da história do Guarani também. Hoje descansa em paz o Vadão. Hoje seria o seu aniversário, o Vadão completaria 68 anos. Albert, o Guarani vem de 2 vitórias, quem diria, hein? 2 vitórias positivas aí, 2 vitórias consecutivas, né? Venceu aí. O que foi? Você tá dando, quando você fala que você tá, eu errei também? Não, eu tô feliz. Fora, que você falou. Você me olha assim, parece que eu tô falando alguma besteira. Não, é porque quando você fala assim, repete o que você disse. 2 vitórias consecutivas. Nossa, 2 vitórias positivas. Cara, pensa numa alegria, né? Alegria, né? 2 vitórias consecutivas e só um detalhe, né, Gustavo? 2 vitórias positivas a erro de concordância, não existe, tá? O Guarani vem de 2 vitórias, viu como ele não é esperto, né? 2 vitórias agora, você entendeu consecutivas. Então, tudo bem, mas não foi nem por causa disso, né? Por conta disso, você tá muito aspardo. Você tá muito assim, né? Tá igual aquele gato escaldado, calma, né? Tudo se eu sorrio pra você, nem ri. Eu sorri pra você, você acha ruim. Pelo amor de Deus, cara, tá parecendo a zaga dos adversários. Eu confesso que eu não acompanhei o último jogo por conta aí da correria do dia a dia do trabalho. Eu queria que você fizesse um compilado, uma análise, né? Uma análise do jogo do Guarani de novo. Ué, tem gente que entra e sai da live se você não sabe, né? Poxa, até porque se eu pedir pra você repetir, você repita, por favor. Não faça pergunta difícil, né? Não faça, tô pedindo pra você falar, fale, tá né? Bom. Não faça pergunta difícil, até porque você sabe que a nossa audiência é rotativa. Falando em audiência rotativa, entendeu? Eu nem sei como é, viu? Dá uma olhada, dá um pulo aí, que eu não dei nenhum pulo. Você não deixou eu dar um pulo aí, dá uma olhada aí.
Se tiver mensagem, manda bala aí, viu, Gustavo? A Tá Maria Aparecida Adame. Beijo Boa no seu noite, coração. Albert e Gustavo Marques. Boa noite, um minha abraço. querida. Um abraço. O Tony fala, opa, o Albert é o cara. Ó o Tony Williams, Chapeta. É o Churrasco Tony. Grill, hein? É, o Tony é aquele cara, né? É o cara que comanda o açougue lá do Supermercados Caetano. Um abraço pra você, viu, Tony? Santíssimo, 4 costados. O Paulo Tarso, Nishi fala, vamos, e coloca 3 baleias. Agora fica difícil saber se ele tá me referindo a mim ou o Santos. É, isso é verdade. Então. Vai saber, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Essa foi bem... Faz uma análise aí do último jogo do Guarani, Albert Cavalcante. O Guarani foi bem, foi soberano, venceu a Chapecoense fora de casa pelo placar de 4-0. Por incrível que pareça, né? Todos nós estávamos aí, né? Torcendo, né? Para que o Guarani viesse pelo menos com um empate de lá, né? Pelas circunstâncias, né? Como o Guarani não havia vencido nenhuma partida fora de casa. O Guarani, os 3 minutos do primeiro tempo, já abriu o marcador e depois teve o gol até do Marlon. O Marlon, tão criticado o Marlon, fez o segundo gol e o Guarani dominou as ações. Chupa, Albert Cavalcante! Chupa, Albert Cavalcante! Mas eu falei isso... É Marlon! Mas eu falei isso na transmissão. Isso aí eu também, como você não acompanha o amigo... Eu falei isso mesmo pra mim. Você não acompanha o amigo? Felipe Marques tá rindo lá. A primeira coisa que eu fiz foi isso, né? Felipe. O negócio é o seguinte. Pois é, né? Albert Cavalcante, ele fala que não tem tempo pra responder o WhatsApp. Mas quando se trata de fofoca, ele responde rapidinho. Mentira. 40 minutos a hora que eu cheguei em casa. Não, você respondeu. Você mandou 2 horas. Me mandaram a mensagem 2 horas da tarde. 2 horas, viu como aumentou aí, Felipe? De 4 para 27? Não, eu nem falei horário, calma aí. Tô falando que você responde. Me mandaram a mensagem 2 horas da tarde. Eu cheguei em casa 2h37. Quando eu vi o celular, porque eu estava no trabalho, quando eu vi, eu falei, olha só, Gustavo Marques. Urgente, mas olha só, eu já sabia. Mentira, não sabia não. Sabia? Eu fui o último, não sabia. Eu fui depois, não, eu fui saber depois. Depois eu fui saber por você e depois eu fui saber pelo... Eu fui o último. Você foi o segundo. Mas tudo bem. Aí o Guarani, né, no segundo tempo também, o Vladimir no primeiro tempo foi um mero espectador. A bola não chegou. A bola só chegava só para ele cobrar tiro de meta. Na equipe da Chapecoense totalmente entregue, o Guarani soube, né, dominou a ação. Né, do primeiro ao último minuto. A diferença, Gustavo Marques, das outras partidas, até que o Guarani teve o domínio, né, e não venceu, foi que o Guarani, as oportunidades que o Guarani teve, marcou, né? Vamos aí deixar aí, bem claro aí, né, que o Marlon foi muito interessante. Chupa, Albert! Né, foi muito interessante, né, a partida dele, conseguiu fazer seu primeiro gol com a camisa do Guarani. E até mesmo o Caio Dantas, né? O Caio Dantas. Quem que é? O Felipe, eu deixei eu mandei um vídeo pra você até o minuto 2:20, tá? É só esse, eu mandei se você conseguir no WhatsApp, você conseguir. Até 2 minutos meu amigo, tem como você colocar a gente menorzinho e rolando aí? Tem? Então beleza. Assim, a gente aqui trocando ideia aqui, põe aí um videozinho, que eu tenho um videozinho pra mandar pra todos aí pra ver aí, né? Porque o Gustavo Marques, ele fala... Inteligência artificial. Então tá bom, é inteligência artificial, mas tudo bem. E o Guarani conseguiu, né? Gustavo Marques conseguiu sua segunda vitória consecutiva, né? Muitos aí que acabaram criticando, né? Muitos amiguinhos da imprensa por conta da gente já decretar que o Guarani estava rebaixado. Nós somos um desses. Porém, entretanto, os números, a universidade, né? De lá do agora até esqueci, de Minas Gerais, lá colocou 98% de chance de rebaixamento do Guarani. Então, e outra, que o Guarani vem apresentando também, né, o Gustavo? Não tinha como, né, você... mas aí nas últimas 4 rodadas... Aí tudo bem, mas só que uma equipe que veio, né, capengando do jeito que tá, você imaginaria... Eu já tinha decretado o rebaixamento. Entendeu? Então tem algumas coisas, né, que não tem como... porque falam demais... não acredito. Acredito no que tá acontecendo. O futebol é um momento, né, e o momento do Guarani era de rebaixamento mesmo. E ainda por mais que o Guarani conseguiu 2 vitórias consecutivas, é verdade, mas ainda temos o campeonato inteiro pela frente. Nós estamos na 3ª rodada do segundo turno, mas aí estamos ainda na zona de rebaixamento, na última colocação. E dito isso, né, o Felipe tá no ponto. Eu tenho um negocinho pra você aqui, Gustavo Marques, e também para os amigos, vocês que dizem, né, o cara quer falar que é inteligência artificial. Solta aí, Felipe Marques, eu tenho um materialzinho pra vocês aí. Se perdeu tudo, minha nossa, hein?
como é ruim Camacho. esse Caio Dantas. Como é ruim esse Caio Dantas. Ruim? Você tá de brincadeira. Vai ouvindo Olha aí. o que ele fez aí. Gustavo, o Fez- Caio Pelo Dantas, amor artilheiro do de Guarani. Deus. Artilheiro do Guarani, É não. O mais voluntarioso. ruim. O Caio Dantas Tá ouvindo, ruim. né, Gustavo? Que coisa. Olha aí, o cartão amarelo pro Desconheço, jogador do não Guarani. Quero um comentário aí dos nossos internautas. Mas- Coloca aí, vocês concordam comigo? Aí, ó. Caio Dantas é ruim. E Caio aí? Dantas- Quero um comentário aí, Que ó. eu falo Tá pra você? bombando aí na Eu live. nunca falei isso. Quero um Caio comentário. O Dantas, Caio Dantas dá uma é olhada nisso ruim, aí, gente. Gustavo. Pelo amor de Deus, a jogada que ele Explica. fez agora se atrapalhou todo. Me explica. Mas o time inteiro, o Guarani, tá se atrapalhando. Mas imagem. 11 Baixo. rodadas. O Esse Vinícius Cauê daí- levou o cartão amarelo. Explica. Informação. Tô Menos avaliando. informação. Explica, estamos quase Cara, com a o cara é mesma. atacante. Ele com a mesma tá buscando camisa. a Dá bola uma no meio olhada campo nisso. porque a bola não chega. Né? A bola Guarani não chega. Ituano. Eu fiquei sabendo que o... Ó a tiradinha que você deu Caio Dantas, dá uma olhada. Qual seleção Ó. você tá falando? brasileiro. O Dorival. Dorival vai contratar o Caio Dantas. Olha só que contratar, olha ele o que pode, você né? falou, Ele pode Gustavo. convocar. Vamos começar por aí, né? É. Vinícius Cauê levou o cartão amarelo com uma falta. né? Pode tirar, Felipe. Não, você só vai pra. falar- Muito obrigado. E aí, ô Gustavo Não Marques? me recordo. Você não se recorda? Isso aí é tudo inteligência artificial. É, inteligência artificial. Não recordo aí que eu tenha falado isso. Brincadeira, eu Tá. vou falar coisa pra você. E agora, o que você fala pra mim? O Caio Dantas, ele não ia fazer Rapaz, 4 gols na temporada, rapaz, tem 9. Fala pra mim, eu quero ouvir agora. Se tiver alguém resposta. da imprensa criticar o Caio Dantas, não vale nada. Você é louco, não conhece nada de futebol. A pessoa tem que tirar o microfone da boca, não pode deixar o camarada mais entrar na emissora. Meu Deus do Eu céu, desconheço, cara. daí é inteligência artificial. O Felipe Marques sabe muito bem disso daí. Foi o Felipe que fez pra você. Vocês acham que eu sou bobo? Ah, então tá bom. Eu nunca critiquei o Caio Dantas. Ah, então, tá Vocês bom. não colocam palavras na minha Certo. boca. Certo? É, Eu não sou retardado, não tenho problema na cabeça. não. Você acha que eu vou falar mal um dos artilheiros do campeonato? Um dos artilheiros. Respeita, o Pelo artilheiro. amor, não, na época. Ele é artilheiro hoje. Quando ele falou, ele era um dos artilheiros. Não, tinha 2 gols somente. Entendeu? Então. Ele não ia chegar a 4, como Então disse pronto. você. Né? Como Então, você... E falando disso... respeito o profissional. Entendi. Respeito o profissional que tá tirando o Guarani do rebaixamento. Ah, a gente tem Quantos que gols que o Caio Dantas fez no último jogo? 2. Desculpa então, Árbitro. Então desculpa. Então, Então respeitem aí, a história aí. do Caio Dantas. Respeitem a história desse atleta. Viu? E falando agora Não falando, aceito, tá? Agora falando sério, agora, Fala. né, em relação até mesmo ao Caio Dantas, né, o Derek, o Levan Derek, que aqui nós brincávamos, né, que era o artilheiro do Guarani na Sumiu Série B. também. É, ele, tá Misericórdia. ele é reserva do Atlético Goianiense, né, saiu daqui, compensação financeira, o Guarani recebeu 3 milhões, né, e ainda o Ayrton, né, por empréstimo, Ayrton que aí está aí, né, um bom futebol no Guarani. O Derek fez 45 jogos com a camisa do Guarani e fez 10 gols, né. E com certeza o Caio Dantas aí está aí na rabeira, né? Menos jogos, né? Chegou no mês de abril aí. Tem alguns jogos aí e tem 9 gols, né? E falando em rabeira, jogos, jogadores, né? O Guarani anunciou na terça-feira a contratação do zagueiro Bruno Gonçalves. O defensor de 27 anos fez sua base no Vila Nova e tem passagem pelo time Sub-23 do Bahia. Em 2020 se transferiu para o futebol português, onde jogou por Arouca e Leixões. E na última temporada estava no Turan, do Azerbaijão, onde fez 33 partidas e marcou 2 gols. Ele é o oitavo reforço do Guarani anunciado, né, nessa janela da Série B. Veio o Pacheco, ok, né, Gustavo? O Bruno Gonçalves, que é o zagueiro, o Matheus Salustiano, pelo amor de Deus, René Santos, que ainda não conseguiu a vaga titular, o Gabriel Bispo e o Estevão, né? E o Daniel dos Anjos, que já saiu fora, né? Rescindiu o contrato no Mar do Maranhão. E o Estevão já estava, né? Já foi oficializado, apresentado. E ele quer ir ao meia. O meia que nós, olhando aqui, né? No Guarani, né? Nos bancários, né? Do Guarani. No elenco do Guarani, o Guarani não tem um meia de ofício. O Estevão, né? É uma aposta aí do Pastana, Rodrigo Pastana. E só lembrando, mais uma vez, vamos passar aqui, né? Definir escalado a equipe do Guarani. O Guarani vai vir com o Pegorari no lugar do Vladimir. Ainda bem, né? Douglas Borges, né? Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Já a equipe do Santos, né, do Fábio Carilli, Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Jair Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, William Bigode, ele mesmo, Pedrinho, Guilherme e Júlio Furque. Gustavo Marques. Positivo, essa é a escalação da equipe como que é? Não, é Guarani Santos, que comercial. Não, chamou comercial, rapaz. Que fase, hein, velho? Você tá numa fase, hoje, hein, Abdo Cavalcante, hein? Mano. Que se tá atropelando o narrador, falando de comercial. Falando é Guarani Santos ou Guarani Comercial? Ô, Felipe, me ajuda aí. Talvez eu peguei a planilha errada aqui. Quem vai jogar hoje? E aqui, ó, pai do quê? Do ex-presidente, né, Orley Senna, né?
velório marcado para o dia 22/8, né, às 8 horas. Amanhã, sepultamento 11h30 no cemitério das Acacias. Né? Meus sentimentos, então, pelo ex-presidente Orley Senna. Né? Foi, né, que tudo de bom e um bom passamento aí. Né? E que nossas condolências, né, Gustavo Marques? Né? Que esse momento que Deus esteja com todos. Né? Difícil. Positivo. Lembrando que essa jornada esportiva tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. Futebol Interior, hein? A Rádio Valinhos FM 87.9, tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica de Maila Sequeira e Felipe Carvalho. Vamos para um rápido intervalo, em seguida voltamos em definitivo com a escalação, a ficha técnica do jogo, aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que essa jornada esportiva tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um dos nossos representantes credenciados e você concorre toda semana a muito prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Você pode também estar junto com o Restaurante do Dadá, o Hipercap Brasil e a concessionária Sim. Só entrar em contato com o nosso departamento comercial pelo DDD que é 19-98989-3526. 18 horas 41 minutos aqui do Alto do Taquaral. Daqui a pouquinho, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola rola pela 22ª rodada, Guarani e Santos, Santos e Guarani. Pra cima deles, Bugre. Vai lá que é sua, Felipão. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques.
Avisa que eu cheguei! E cheguei chegando aqui pelos canais Futebol Interior ao vivo, hein? Você ligado e conectado junto com a gente, agradecendo aí o Roberto Vitoriano. Boa transmissão, hein? Leme, São Paulo. O Neve Morning, isso? Olha, Neve Morning. Neve More, rapaz. Que seja More. 19:39, Guarani vai fritar o peixe hoje, ai que delícia. O Domingos Bergantini, boa noite, Gustavo Marques e Albert, hoje vai ter festa novamente, um bom trabalho a todos, obrigado, viu, o Domingos Bergantini Júnior. Deixa eu ver aqui, o Neve Murray, 19:39, fala assim, ó, Albert, qual foi o resultado do Forte Amazonas contra a Associação Atlética Ponte Preta ontem? Só para refrescar a memória dos haters. Ah, mas vocês são também, viu? Pelo amor de Deus, né? A Ponte Preta foi derrotada, né? Por 2-1 pela equipe do Amazonas, né? Mas olhando assim bem o campeonato, né? Por mais que, né, exista essa rivalidade toda, assim, sim, né? Vou falar pra você, assim, que tem algumas vitórias, assim, que tem que ser umas derrotas comemoradas, outras não, né? O Amazonas joga o mesmo campeonato que o nosso, né? O Amazonas tá lá em cima já, né? Na sexta colocação, se eu não me engano, com 30 pontos. E assim, né? Agora, né? Principalmente mais agora do que nunca, né? O Guarani, que, né, o campeonato do Guarani é totalmente diferente do que os outros. Vamos dizer assim que essa partida contra o Santos, né, não seria o campeonato nosso, hein, Gustavo Marques? Seria, né? Não seria. Obviamente, hoje que a gente torce uma vitória, mas o empate, né, pelo que o Santos vem apresentando, né, pontuação, só passando aqui, né, tabela de classificação. Em primeiro vem o Novo Horizontino com 40 pontos, segundo o Mirassol com 38, em terceiro vem o Santos com 37, tá? E na quarta colocação, Vila Nova, que nós vencemos com 36. Na quinta, o América Mineiro com 34, em sexto o Sport 32, o Avaí em sétimo com 31, o Amazonas, que venceu a Ponte Preta ontem, na oitava colocação com 30 pontos, em nono Goiás com 29, na décima colocação o Ceará com 29, 11ª Operário 29, 12ª Ponte Preta com 28, 13ª o Curitiba com 27, na 14ª o Paysandu com 25, o CRB vem da 15ª colocação com 24, na 16ª vem o Botafogo com 23 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, Ituano, que venceu, que jogo, pelo amor de Deus, né? Com 19 pontos, na 17ª colocação, Chapecoense na 18ª colocação com 19, o Brusque na 19ª colocação com 19 e o Guarani na última colocação com 17. Caso o Guarani vença a partida de hoje, né? Fica lindo, né? 17, 18, 19, 20. O Guarani vai pra 20 pontos e tem que começar a secar, né? Botafogo não pode vencer. Vamos direto, Amber. Dá pra vencer o Santos hoje? Possível, sim. É possível. Jogando em casa, né? Os ingressos aí foram colocados aí, né? A 20 reais com a 20 camisa. A 10, 20 a 10, né? Dá sim. Dá sim. Mas é aquela, né, o Gustavo? Pés no chão, né? Obviamente, estamos vindo embalados, só que a equipe do Santos não é equipe boba, né? Obviamente, está lá no G4. E só lembrando também, equipe boba, né? O Rafael Freitas, né? O nosso menino da base, foi emprestado pro Santos aí, pro Sub-20 do Santos, até o ano que vem, com opção de compra, né? Então, e eu achei, né, que depois dessa, falei, quer ver, o Vladimir vai jogar. Você achou mesmo que o Guarani ia pagar os quentão pro Eu Santos? achei, cara. Ah, tá de brincadeira. Eu achei, tanto porque quando apareceu essa negociação, né? Acho que vai ter algum eu vi você postando, né, que o Santos empresta... Não, eu coloquei três opções. Se Santos você fosse... sim, mas você quer dizer, por exemplo, deixasse o Vladimir jogar e depois futuramente... porque... que caísse na conta lá a venda do... o Bruno José, né, como, né, a famosa vitrine, né, que ele passou aqui, foi negociado pro futebol lá do Japão, né, o Guarani tem a receber da equipe do Cruzeiro 300 quilos de picanha, mais ou menos, né. Então eu achei que, né, iria aí fazer parte desse bololô. O Guarani não, o Guarani ele pegou e nada mais nada menos que aposta no Pegorari. Pegorari que tá 7 meses sem jogar, né, fora o ritmo de jogo. E o Douglas Borges, ele tem ritmo de jogo, mas não tem qualidade, né? Lembrando que na primeira fase, né? Na terceira rodada, né? Do primeiro turno, o Guarani foi goleado por 4-1, né? Pelo Santos, e o Douglas Borges ali, 2 gols ali, você pode pôr na conta dele. E ali foi o primeiro gol, né? Também do Caio Dantas com a camisa do Guarani, né? Gol de pênalti, foi 4-1 a partida. Então, assim, o jogo é jogado, lambaria pescado, né? Obviamente, né? Não com esse sentido. Mas aquela, né? É uma grande equipe de um lado, o Guarani jogou contra a equipe do Santos no primeiro turno, tomou taca, né? Então agora ele fica na expectativa, né? Tomara que o Guarani aí, com o técnico Alan Al, continue na crescente. E os jogos da 22ª rodada, o Novo Horizontino venceu o Ituano por 1-0 na terça-feira.
O Amazonas venceu a Ponte Preta ontem por 2-1 e o Operário perdeu em casa, hein, para o Vila Nova por 3-2. Os jogos que irão fechar essa 22ª rodada, o América Mineiro joga contra a Chapecoense no Independência, o Mirassol recebe o Botafogo, hein? Esse jogo aqui interessantíssimo pra gente, hein? Interessantíssimo pra gente, né? O Mirassol e o Botafogo, torcer com a vitória do Mirassol. O Guarani enfrenta o Santos daqui a pouquinho, o CRB pega o Ceará, o Goiás recebe o Brusque e o Avaí recebe o Paysandu. E fechando a 22ª rodada, o Sport recebe o Curitiba. Gustavo Marques, daqui a pouco vamos ouvir, vamos ver se vai aparecer aí o Alan Al pra falar, tá? Positivo, 18 horas, outra, falando do Alan Al, 18 horas mais 50 minutos, cara, que treinador diferenciado, né? Impressionante Gustavo, a experiência do técnico Alan Al. Cara, você chegou cornetou, duas vitórias consecutivas. Que coisa, hein? Pelo amor de Deus, o time te dá outra cara, né? E vocês que ficavam aí Você. metendo o pau no Alan Al, Você. agora tem que engolir Você. o Alan Al, tá certo? 18 horas 50 minutos. Já a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 22ª rodada desse Campeonato Brasileiro Série B. Bonita a história do Guarani, bonita a história também do Santos Futebol Clube. E hoje a bola vai rolar. O Albert disse que o Bugre tem chances de vencer o Santos. Vamos acreditar. Acredito que vai ter um bom público, ou já está aí tendo um bom público no estádio Brinco de Ouro da Princesa por conta dos valores aí dos ingressos, 20, como 10. foi mencionado pelo Albert Cavalcante. Olha, 20 e 10, ou seja, você que foi ao estádio Brinco de Ouro da Princesa com a camisa, com o manto sagrado, você pagou R$10. Se você não foi com o manto sagrado, acho que é impossível no dia de hoje alguém não ir com o manto sagrado. Eu não sei se for Santista, né? Aí você sabe, bonita né, jogada, boa jogada aí do Guarani Futebol Clube. Bem bolado. Porque você acha que tem algum Santista que vai ter coragem de colocar a camisa do Guarani pra até... Tem uns que é louco, hein? Não, mas aqui, ó, vou passar aqui rapidinho, ó, Marcos Oliveira. Boa noite, galera. Espero que hoje vocês tenham sorte. Apesar da derrota da minha macaca, tô aqui pra acompanhar vocês. Abraço. Abraço, Marco Oliveira. Alô, Marco Oliveira, um forte abraço pra você. Marcelo Borges, boa noite, nobre amigos. Gustavo, nobre Albert, boa noite. Parabéns pela vitória. Na minha Chapecoense tá horrível. Chapecoense e Guarani foi lá e, graças a Deus, venceu. Trouxe os 3 pontos. Domingos Begantim Júnior, boa noite, amigos. Gustavo, Max e Albert. Hoje vai ter festa novamente. Um bom trabalho a todos. Que mais? Aqui o Nevermore, 1939, né? Força Bugrão, acredito. Nós acreditamos. E agora vamos lá, né, Gustavo? 6 horas e 52 minutos. Vamos com a ficha técnica do jogo. Nós estávamos esperando o Alan Al, né? Ele tem sido craque, né? Por fora das 4 linhas. Mano, o comandante do ficar Guarani. vermelho, não, né? Tem que eu. Vou falar um negócio. Eu quero te conhecer pessoalmente, Alan Al. Quero apertar as suas mãos e falar o quanto você tem sido importante nessa recuperação do Guarani. Não liga para as críticas, tá, Alan Al? Não ligue para as críticas, porque faz parte da vida. Se eu fosse se abater pelas críticas que eu recebo diariamente, nem de casa eu teria saído. Se eu fosse me abalar pelos posts, né, de alguns amigos de imprensa que colocam sobre a minha pessoa e me marcam ainda, nem aqui eu estaria para narrar. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Tá dando certo, eu não vou parar. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. E o Guarani do técnico Alan Al. Vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Na lateral direito, o Pacheco é o 28. A dupla de zaga do Bugrão. Douglas Bacelar, o 23, e o Matheus Salustiano, o capitão, camisa número 13. Na lateral esquerda, o Jefferson, 17. Os homens no meio-campo do Bugrão: Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, e ele, o cérebro pensante do Bugre, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, Ayrton, o 30, e ele, o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Caio Fé de Gol Dantas, o camisa número 99.
Repeteco do Bugrão, Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Heitor, Ian, Léo Santos, Lucas Adel e Anderson Leite, Lucas Araújo, Marlon Estevão, Reinaldo, Marlon Maranhão e Lucas Paraíso. Futebol Interior. E o Santos, e o Peixe, do técnico Fábio Carilli, vem definido e escalado assim. Gabriel Brazão, goleiro, camisa 77. Na lateral direita, ele, o JP Sherman, 44. A dupla de zaga do Bugrão, Gil, 4, Jair, 32. Na lateral esquerda, Escobar, o 31. Os homens no meio campo do Santos, João Schmidt, o 5, Diego Pituco, o capitão, 21 e William Bigode, o 27. Os homens de frente do Peixe, Pedrinho, 7, Guilherme, 11 e Júlio Furque, o camisa número 9. Repeteco do Santos, Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Jair Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, William Bigode, Pedrinho, Guilherme e Júlio Furque. Caso o técnico Fábio Carilli queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Diógenes, Basso, Alex, Rodrigo Ferreira, Rainer, Serginho, Patrick, Thomas Rincon, Sandri, Wesley, Billy Arce e Otero. Santos é o novo campeão. Arbitragem. O trio de arbitragem vem de Santa Catarina. Quem apita a partida de hoje é ele. É o senhor Gustavo Hervínio Bauerman, com seus auxiliares Alex dos Santos e Bruno Müller. O quarto árbitro é de São Paulo, é o Fabiano Monteiro dos Santos. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo é o Johnny Barros de Oliveira. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques! Ah, como eu adoro esse hino, hein? E eu gosto desse hino mesmo, tradicional, né? Esse negócio de modernidade, eu gosto do hino raiz. Mas se não fosse eu, não era outro. Esse hino raiz, mas eu não mudo nada, né? Muda sim. Eu já tenho que mudar. Eu não tenho essa audácia, assim como você tem, de mudar alguma coisa, né? Ah, nossa. Mas eu adoro esse hino. O hino do Guarani é esse, meu amigo. É o hino raiz. Esse hino... Você lembra do outro hino também, Albert? Qual? Como que é? No brinco do domingo vai jogar o Guarani. Já nunca ouviu? Não. Domingo... Não lembro disso aí, não. Mas tudo bem, não. Bola e texto. Não calma o coração, bebê. Você tá muito acelerado hoje. Mano, você não sabe, viu? O Felipe Marques, ele me trouxe um remedinho aqui, hoje eu tô ligadão hoje. Quem é o Tadalta? O que é mesmo? Ele trouxe uma taurina aqui, que pelo amor de Deus. Você não lembra desse hino? Não lembro, cara. Que coisa. Desculpa, não lembro. Mas o que tem? Mas onde você quer chegar, Gustavo Marques? Não, é um hino mais bonito do que esse ainda. Ah, não. O hino oficial do Guarani é esse. Não, eu não falei que não. Presta atenção naquilo que eu tô falando, por favor. Eu não disse que o outro é o hino oficial do Guarani. Eu disse que o outro hino é mais bonito. Ah, entendi. Quando você chegar na sua casa, por favor, pesquise. É importante você pesquisar sobre a história do Guarani. Sim. Te dou um conselho, pesquisa Sim. sobre o outro hino, né? Que você sabe que foram vários hinos para um ser escolhido. Teve votação. Não sei se você sabe, né? E um desses hinos foi de concorrência com o hino oficial. E só que, corrigindo aqui, eu fui olhando a ficha técnica aqui e olhando a minha ficha técnica aqui, o árbitro de vídeo não é o Johnny não, tá? É o Rafael Trace, tá? Rafael Trace no VAR, tá? Eu fui pela tela e não olhei meu caderno, Rafael Trace, tá? É o árbitro de vídeo, Rafael Trace. Tá? Eu fui aqui, fiz a marcação aqui, Rafael Trace, e acabei indo aqui pela ficha técnica, é Rafael Trace, tá? Rafael Trace. Você foi pelo... É uma marcha. Exatamente. É a marcha. Rafael Trace. É a marcha do Guarani? Então não... tá bom. Mas tudo bem, né? Aí o Guarani, né? Quando você tá aí pro... Eu não fico mais aqui, vou ao brinco, vai jogar o Guarani. Guarani, vê se ganha por mim, joga a bola na rede, olha eu estou aqui. Guarani, Guarani, meu amor. Feliz é ser bugrino, Guarani, sim senhor. Isso. Agora eu lembrei. Intérprete foi o José Américo. Boa. Depois você já ouviu essa música? Não.
Mas muito Como obrigado. você cantou? Mas sabe, mas é aquela, né? Eu fui na sua onda, né? Eu fui na sua onda. Mas agora, né? Bola e texto, como diria o outro, né? Guarani, Santos Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa recebendo um bom público, né? O gramado aí pra prática do futebol está ótimo, né? O Palmeiras vai me jogar aí, cara. Mudou o jogo do Cuiabá pra jogar no Brinco de Ouro da Princesa. O gramado do Guarani. Deve pagar, né? Os números não serão. Quentão? Não sei, pagar né? já podia pegar. Unir útil ao agradável, né? Ô, Palmeiras, paga lá o quentão lá pro Santos. Ou se não, faz o seguinte, aí empresta a molecada que você não tá usando, joga aqui pra gente jogar a Série B. Não quero receber. Não quer bem, entendeu? Tem vários, vamos fazer uma permuta aí. Vamos fazer uma permutinha aí, né? Nós estamos juntos na Libra, né? Como que é? O Cadelos? Como que fala? Hot dog prensado. Hot dog prensado, mas né? dá certo. Mas só você que permuta, você ganha carne, casa, carro, esse dia com carro de permuta, velho. Você tá fogo mesmo, hein, velho? Ele lá passa esse carrinho agora pra mim. Ganhei habilitação, hein? Ganhou? Na permuta. Que sério? fase Nossa, hoje, Deus fechei Deus hoje, hein? Que coisa. Um minuto de silêncio, é claro. Não vou nem perguntar por qual motivo, razão, circunstância. Por favor, qual? Silvio Santos, né? Nosso ídolo. Nossa. O rei da TV brasileira nos deixou, né? Parece que a gente tinha perdido um ente querido, né? Cara, eu vou falar Nossa, pra você. o domingo foi triste. A sexta, sábado, domingo foi triste, cara. E parece que cara, desde que eu me conheço por gente, tenho 40 anos, Silvio Santos. Né? Quantos domingos, né? Aquele jogo de sábado também, quando tem aquele negócio de jogo dos letrinhos pra adivinhar. Sim. E a bola tá rolando no Brinco de Ouro da Princesa! Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, aqui pelos canais Futebol Interior, nesse exato momento trazendo a alegria e a emoção do Rádio Campineiro. Vem tocando bola a equipe do Santos. E como vai dificultar aí o narrador? Essa camisa do Santos, meu Deus do céu, você consegue ver o número aí? Não. Pelo amor de Deus, vem soltando bola, camisa 44 da equipe do Santos. Aí começar a peleja. Abre o jogo aqui na ponta esquerda, faz o lançamento pro campo ofensivo, sobe de cabeça, corta a zaga. Vem de novo o Santos, olha o perigo, aceitou, fez o toque, escorregou. Vamos, a Luciano fez o toque. Vem no contra-golpe, oferecendo a equipe do Guarani com o Ayrton. Ayrton tá pra o círculo central, dominou, preparou, fez o corte, foi pra cima, pedalou, cortou outra vez da meia-lua, escancarou, bateu pro gol. Espalma, Gabriel Brazão! Manda a bola pra fora! Escanteio pro Guarani, primeira oportunidade, Albert! Posse de bola do Guarani no campo de ataque. Ali, o Salustiano fez ali o bote e entregou pra ele, pro Ayrton, que saiu no campo de defesa. 3 jogadores atrás dele. Parecia um pega-pega. Ele dominou com a perna direita, foi levando e bateu, tentando o cantinho baixo, esquerdo do Gabriel Brazão, que mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Guarani pelo lado direito. Já cobrado, vem tocando a bola, a equipe pro Guarani, vamos, o toque foi feito, domina outra vez com o Matheus Bueno ergueu a cabeça, vai mandar essa bola dentro da grande área, cruzamento, toque de cabeça, faz da equipe do Santos, a bola volta reboteada com Jefferson dominou, abre o jogo aqui na ponta direita, vem trabalhando, domina ali com ele, Matheus Bueno fez o toque, abre o jogo na ponta, pela direita, fez o corte, foi pra cima, azeitou, tentou azeitar pro Luan Dias, voltou, chegou batendo pro gol, Bispo não consegue, a bola volta reboteada outra vez pro Guarani, abre o jogo na ponta, vem tocando bola, evita ali a bola sair, domina com Jefferson dominou, tentou fazer o elástico errado, recupera a equipe do Santos, vem tocando bola no sistema defensivo, tenta criar a jogada, faz o lançamento pro campo ofensivo, azeita, toca a bola, tabelinha, domina ali a equipe do Santos, vem tocando, perde, recupera a equipe do Guarani, João Vitor passa no primeiro, escancarou, azeitou, fez o toque, Matheus Bueno na infiltração, correu, fez o toque para Luan Dias não, Caio Dantas recebeu, recolheu, tentou fazer o corte, foi para cima do William Bigode, a bola vai para fora, tem apenas arremesso para o alvo que vai ser cobrado pela equipe do Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Vem tocando a bola outra vez, a equipe do Guarani consegue recuperar, mas foi meio em cima, menina aqui na fogueira, consegue recuperar, vem Gil, tocando a bola para a equipe do Santos, faz o toque errado, conseguiu recuperar, o Ayrton fez o toque para João Vitor, evolução, domina, vem carregando essa bola, tem o Ayrton pedindo, preferiu sozinho, chegou batendo pro gol, Bispo, pega bem goleiro, Gabriel Brazão bem posicionado, faz a defesa, o Guarani bombardeia a equipe do Santos no comecinho do jogo, Albert. Blitz, o Santos tenta sair do campo de defesa, o Guarani ali
empurra a equipe do Santos pra trás, que tenta, sai tocando a bola, mas ali os jogadores do Guarani são ligados no 220. Agora o Pacheco, pelo lado direito, fez o bote, com a perna esquerda tentou, né, bater, tirando do goleirão, mas a bola foi reta, foi com força, é verdade, mas sem curva. O goleirão Gabriel Brazão fez a defesa, segue no brinco de ouro da princesa. Guarani 0, Santos também 0. A informação para Restaurante do Dadá. Domina a equipe do Santos com o Gil fez o toque para Charbo, ele domina, para, olha, vê quem joga, vem com quem joga, domina outra vez para Gil fez o toque, domina aqui na ponta, vem trabalhando a bola a equipe do Santos, o toque foi feito, chega ali para tentar recuperar a bola, a equipe do Guarani não consegue, o Santos tem a posse de bola na ponta esquerda, fez o lançamento tentando ajeitar alguém dentro da grande área, afasta, tira a bola, volta, rebote, a batida pro gol, pega bem, pegou Ari, tentou pegar em 2 vezes, não consegue, a bola vai pra fora, tem o primeiro escanteio do Santos do jogo, escanteio lado esquerdo, detalhe do lance santista é seu, Albert. É, o Júlio Furque, né, ali primeiramente a bola foi jogada, né, na diagonal dentro da grande área, o William Bigode ia dominando, a zaga tirou parcialmente, ali vinha ele, Júlio Furque de frente, bateu, ele não bateu muito firme não, é verdade, a bola veio toda venenosa, e ali o Pegorari fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Santos, ali pelo lado esquerdo, o segundo da partida, Gustavo Marques. Escanteio para a equipe do Santos, 4:40 neste primeiro tempo, sai Caio Dantas de cabeça para fazer o corte, como é inteligente você Caio Dantas, hein? 1 hora no ataque, outra hora na defesa, sempre ajudando ali a equipe do Guarani, vem tocando a bola a equipe do Santos com Diego Pituca, fez o toque do círculo central, vem trabalhando outra vez a equipe do Santos lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior, mandando um abraço sempre para o restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também para concessionária assim, são os nossos patrocinadores da partida de hoje. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Santos lá pelo sistema defensivo, aperta a equipe do Guarani, a equipe do Bugre chega com perigo, o Santos também chega com perigo, a posse de bola da equipe do Santos outra vez na ponta esquerda, abre o jogo, domina, fez o toque, vai tentar escancarar nessa bola, vai tentar fazer o toque, aperta ali a equipe do Guarani, vem Gil para a equipe do Santos, trabalha essa bola aqui na ponta, vem trabalhando aqui pelo lado direito, vem carregando essa bola, lançamento feito, chega na recuperação para afastar, conseguiu girar, Bispo fez o toque, domina, vem carregando Luan Dias passa no primeiro, na correria total, salta essa bola para Ayrton dominou a devolução, feita, domina para Jefferson dominou, fez o toque para Bispo outra vez, Bispo no círculo central, domina para ele, Matheus Bueno fez o toque para Pacheco, e Pacheco ergueu a cabeça, fingiu que foi, não foi, parou, ergueu a cabeça, fez o toque de devolução para Matheus Bueno, devolução outra vez para Bispo, recuperou a equipe do Santos, mas a posse de bola da equipe do Guarani, Luan Dias fez o toque, domina outra vez para Saluciano na ponta, vem dominando para Jefferson carregou essa bola, devolução outra vez para Saluciano do círculo central, ele faz a inversão de bola aqui na ponta direita, vem carregando essa bola, tenta ali o Pacheco, deu certo, fez ali o lançamento e tá escorregando ali num determinado setor ali do campo, lado direito, 2 vezes escorregou e atenção, torcedores, você que tá ligado, você que está conectado, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, você ligado, você conectado junto com a gente, 6 minutos e 40 passados desse primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Santos. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Detalhe. Esse sou eu, detalhe, diga aí, Albert. O Gustavo Marques e também, né, todos que estão nos acompanhando aqui, estão com a dificuldade, né, em ver a numeração da equipe do Santos. O Guarani vem jogando com seu uniforme tradicional, né, o verde, a camisa verde, shorts brancos e meiões verdes. E a equipe do Santos vem com o seu segundo uniforme, né, que é o branco e as listras, né, nas horizontais. Porém, entretanto, a numeração dos números, né, da camisa do Santos é de amarelo. Ah, meu Deus do céu. Olha o Pegorari fazendo a caca dele ali, mas consegue pegar. É por isso que eu falo, né, mano? Você vai colocar goleiro fora de ritmo de jogo, é isso que dá. E a numeração, né, é um amarelo, dourado, e é difícil. É difícil, a gente tá aqui, ó, eu tô me esforçando muito aqui pra ver a numeração. E o Gustavo Marques, coitado, né, ele vai ter que ir pelo posicionamento dos jogadores aí pra poder saber quem é quem aí, Guga. Tá difícil, hein? Tá complicado. É a falta de respeito que tem com os profissionais da imprensa.
na camisa horrorosa desse, pelo amor de Deus. Fez o toque, corta, faz o lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte, domina outra vez, tenta ali, a posse de bola aqui pro Guarani. Chega ali, o Salustiano fez o toque ali para Luan Dias fez o toque para Matheus Meno, e Matheus Meno para Ayrton. Ayrton na ponta, carregou, preparou, foi para cima, tentou fazer o lançamento para o Caio Dantas, não consegue. A posse de bola favorece aqui pro Santos lá pelo sistema defensivo, faz o corte, manda o balaio para frente, sobe de cabeça para cortar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada para a equipe do Santos, ainda pelo sistema defensivo, domina com Gil. Gil já abre o jogo, fez o toque na ponta, vem carregando essa bola para a equipe santista, tenta ali criar a jogada de evolução para Gil. Gil dominou, vem carregando essa bola, fez o toque outra vez aqui na ponta. A equipe do Santos vai empatando 0 para o Santos, 0 para a equipe do Guarani. 8h40 passados desse primeiro tempo, 0-0. Ninguém ganha, ninguém perde. Apeta Caio Dantas, fez o toque lá para o Gabriel Brandão. Gabriel Brazão, aliás, fez o toque, fez o lançamento, chega na recuperação ali a zaga da equipe do Guarani, não consegue a posse, bola da equipe do Santos, vem carregando com o Diego Pituca fez o toque de evolução, feito, domina aqui na ponta direita, vem carregando bola para a equipe do Santos, chega Salustiano furando tudo, não achou, foi nada, mas completa a zaga da equipe do Guarani, perdeu aonde não podia perder, vem descendo a equipe do Santos, invadiu a grande área, azeitou na meia-lua, bateu pro gol, colocado para fora, teve o desvio, é o segundo escanteio para a equipe do Santos. É, o Diego Pituco, o Guarani, né? Ali, quando ele está no campo de ataque, beleza. No campo de defesa, quando veio o Santos veio em bloco e ali a bola acabou sobrando, né? Ali na meia-lua, na cabeça da meia-lua, pro camisa número 21, Pituca, que bateu de primeira, a bola pegou na zaga, acabou subindo, ganhando altura, passando sobre o gol do goleiro Pegorari. Porém, entretanto, é escanteio, segundo escanteio para a equipe do Santos pelo lado esquerdo, o terceiro da partida, Gustavo Marques. E vai para a cobrança de escanteio, a bola tá viva dentro da grande área, sobe de cabeça, tenta azeitar ali o ataque santista, completa, corta ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta. Daí. Olha o Caio Dantas no sistema defensivo, ele para, olha, manda o lançamento para frente. É isso aí, Caio Dantas. É isso aí, Caio. Manda a bola para fora, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Santos. Atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, você ligado e conectado junto com a gente. Guarani tem 0, Santos também tem 0, 10h20 passados desse primeiro tempo, 22ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo em andamento também, o América Mineiro vai empatando em 0-0 com a Chapecoense no Estádio Independência. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem carregando a bola, a equipe do Santos domina pela ponta direita, vem carregando essa bola, vai tentar ali criar a jogada, passa no primeiro, passa no segundo, fez o toque, vou até pedir pro Albert me ajudar se caso ele conhecer algum jogador, porque tá realmente difícil. Ainda bem que essa jornada esportiva, né, é da equipe do Guarani, porque é complicado, né, acho que é difícil, né, para os profissionais de imprensa conseguir enxergar uma camisa listrada e dourada ao mesmo tempo. Então vou pedir a sua ajuda. Claro. Viu, Albert Cavalcante? Diego Pituca, esse aí, tá? Diego Pituca domina pela ponta direita, ele carrega essa bola para a equipe do Santos. Abre o jogo, a devolução feita, domina aqui na ponta esquerda, vem carregando essa bola, a equipe do Santos vai empatando em 0-0. Sherman, ele fez o toque, abre o jogo aqui na ponta, vem carregando a equipe do Santos, 0-0. Você ligado, você conectado, Hipercap Brasil. Você pode comprar pelo aplicativo, hein? Até 8 da noite. Dá tempo ainda de você pedir a sua cartela, paga apenas R$ 4,99 e você pode concorrer a vários prêmios. YouTube? YouTube, tá? Eu vou chamar aqui no YouTube, né? Nevermore, né? Pra cima deles, Guerreiros Guarani. Falcadil, boa noite. Teste de fogo. Hoje, se ganhar, estaremos no caminho certo. Vale ressaltar que o Santos perdeu 2 direto. Boa sorte, Pegorari, que tudo ocorra bem. Nevermore, toca o hino, que maravilha, Bogrão. O Marcos Oliveira, Albert, quantas vezes você vai fazer o nome do pai hoje, hein? Vocês são muito divertidos, obrigado, viu? Osmar Dangar, basta, Nevermore, já tu chora. Nevermore, Seleção Campineira Guarani, bora flechar esses peixinhos, só dá bugre, rolo compressor. Cris Menezes, vamos Verdão, um abraço, Cris. Wilson Correia, sim, Osmar, que volte o pintado. Maurício Roberto, eles estão descontrolados hoje, hein? Só falta ganhar mais 13. Vamos aguardar, né, meu amigo? Gustavo Cardoso, Hortolã, onde tá passando na TV o jogo do Bugre? Tá passando aqui, meu irmão, fica com nós aqui. A gente vai transmitindo pra você aqui o jogo do Guarani.
pra você, tá? Fica aqui com nós. 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Santos. É primeiro tempo, você ligado e conectado. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem carregando para a equipe santista, outra vez lá pelo sistema defensivo, vem carregando, domina com o Gil. Gil domina lá na meia-lua, lá no sistema defensivo, ele abre o jogo, vem tocando bola. Aqui outra vez pelo sistema defensivo, domina com o Zair. Zair na ponta, devolução feita, vem tocando bola outra vez da equipe do Santos. Centralizado, abre o jogo na ponta, domina, vem carregando essa bola. Sherman abre o jogo, domina, fez o toque, devolução feita. Outra vez abre o jogo para Escobar, Escobar para Gil. Gil dominou, fez o toque, devolução feita na ponta direita. É a zaga lá pelo sistema defensivo. Lado direito, vem trabalhando para a equipe do Santos. 0 para o Guarani, 0 para o Santos. Olha, ele quase ia se arrebentando todo, Gil. Escobar ali, fez o toque, arrumou a casa. A devolução feita para o Gabriel Brazão. É Gabriel Brazão, abre o jogo, fez o toque, domina. Vem carregando bola para a equipe do Santos. O lançamento feito lá para o campo ofensivo, sobe de cabeça, tira ali. O Saluciano, a devolução feita, vem carregando, tenta ali receber essa bola. O Luan Dias tá escorregando, hein? Tá escorregando demais os atletas da equipe do Guarani. Dessa vez ali quem escorregou foi o atleta da equipe do Guarani, Matheus Bueno. Mas assim, o gramado ele foi molhado antes, mas todos os jogadores fizeram o reconhecimento do campo. Lateral direito, né? Então você olha pelo lado ali, você vai saber, pelo lado direito, o esquerdo, etc, tá? Positivo, obrigado, Albert Cavalcante. Tamo junto. Mas assim, o gramado foi molhado e fizeram reconhecimento do gramado, Guga. Agora, se eles não colocaram o pneu de chuva, aí o problema é deles, né? O gramado seco, né? O gramado do Guarani, no caso, não é seco, né? Está mais molhado, né? Então a bola corre mais. Então ali os jogadores têm que se adaptar. E olha o Gil se atrapalhando aí. Vai, olha o Gil domina. Luan Dias aperta do Gil, dá um cheiro no cangote. A bola vai pra fora, vai saindo. Não chegou, sai não. A bola volta, vem dominando. Outra vez ali a equipe do Guarani tentou, o Bispo não conseguiu, vem dominando a equipe do Santos. Abre o jogo outra vez com o Sherman. E Sherman dominou, vai tentar criar a jogada de evolução feita, centralizado, foi pra cima. Tá escorregando. Eu tô falando que tá escorregando. Domina ali, tenta criar a jogada, vem dominando com o Ayrton. Ayrton preparou, desceu. Escancarou, abriu, foi puxado, pediu falta em cima. É falta pro Guarani. Gustavo Ervino Brauerman, lá de Santa Catarina, em cima, marca falta, favorecendo a equipe do Guarani pra cima de Ayrton. E a falta perigosíssima, Albert. Pelo lado esquerdo, ele, o Ayrton, o rabiscador da equipe, né? Ali ele fez, só um drible no corpo, deixou um jogador pra trás. Aí ele não teve jeito, né? O Pedrinho, camisa número 7, calçou, segurou por cima. Falta marcada, falta perigosa. Ali na intermediária pelo lado esquerdo, ali o goleiro Gabriel Brazão do Santos vai armando a sua barreira. Ali está ele, hein? O camisa número 18, o Matheus Bueno na bola, também o Luan Dias na bola. Ali fica bom pro cara que é destro, né? E ali estão ali, ó, fazendo estudo, né? Fazendo medições, tanto o Luan Dias e também como o Matheus Bueno, para ver quem vai bater e aonde vai bater. Ali o Brazão mandou 4 jogadores na barreira. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Vai para a cobrança de falta, tem 2 jogadores da bola, tem oportunidade para a equipe do Santos. Tem a oportunidade, tem Matheus Bueno. Tem Matheus Bueno, tem Luan Dias da bola, quem sabe agora vai para cima. Matheus Bueno, Luan Dias. Matheus Bueno bateu pro gol, bateu errado. Em cima foi na barreira, a bola volta, rebote era com o Saluciano. Saluciano domina no círculo central, abre o jogo, fez o toque aqui na ponta. Domina pelo lado direito, vem carregando com o Pacheco. Pacheco fez o lançamento, tentando achar alguém, deu certo, vem dominando a equipe do Guarani. João Vitor, João Vitor dominou, carregou, escancarou, tentou fazer o cruzamento, não consegue, ajeitou outra vez, chega ali para cortar a zaga, conseguiu recuperar o Guarani, lançamento dentro da grande área, corta a zaga da equipe do Santos, a bola vai para fora, tem arremesso no ao lado direito, favorecendo a equipe do Guarani, outra vez aperta o bugre, Albert. O Guarani aperta, né, ali o João Vitor, ali com o Gabriel Bispo, com o Pacheco, o Guarani vai apertando a equipe do Santos, vai usando o fator casa para empurrar a equipe do Santos para o campo de defesa. Quando o lateral cobrado, lá vem o Bugrão. Lateral cobrado, devolução feita, cruzamento da direita para a esquerda, a bola sai para fora, tem tiro de meta favorecendo a equipe do Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você ligado, você conectado junto com a gente. Primeiro tempo, 17h40 passados deste primeiro tempo. 0 pro Guarani, 0 pro Santos. A equipe do Guarani vai empatando o jogo dentro de casa. Guarani tem 0, Santos também tem 0. Lançamento feito. Abre o jogo, tenta criar jogada. Domina, vai tentar ali escancarar. O toque de bola foi feito. Domina aqui na ponta direita. Tentou sair jogando, foi errado. Chega para tirar ali o Salustiano. E Salustiano fez o toque, domina. A abertura de bola, fez o toque. Devolução feita, veio outra vez para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o lançamento na ponta, tenta ali fazer o lançamento para o João Vitor, deu certo a devolução, domina, caiu Dantas para João Vitor. João Vitor dominou a linha de fundo, vai fazer o cruzamento, foi errado. O corte foi providencial da equipe santista, que vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. O tempo vai passando, 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Santos. A posse de bola ainda outra vez para a equipe do Guarani, domina com Luan Dias para João Vitor dominou, fez o toque para Pacheco. Pacheco fez o toque outra vez, domina, fez o toque, vem carregando essa bola. A devolução errada, recupera a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Você ligado, você conectado junto com a gente. O tempo vai passando, 18h40 passados desse primeiro tempo. 0 pro Guarani, 0 pro Santos. Vem carregando a bola outra vez a equipe do Guarani. Abre o jogo para Pacheco, Pacheco no sistema defensivo, devolução feita. Abre o jogo para ele, Salustiano, não, Douglas Bacelar. Fez o toque para Jefferson dominou, fez o toque, devolução feita para Bueno. Bueno volta para o sistema defensivo, lá para o Jefferson para Pegorari, e Pegorari dominou, fez o lançamento lá para o campo ofensivo, tentando achar alguém, a bola vem caindo aqui na ponta, recuperação feita da equipe do Guarani, domina para Luan Dias dominou, escancarou, vai descendo próximo do círculo central, ele preparou, tem Jefferson pedindo, recebeu Ayrton para Jefferson dominou, escancarou, devolução feita, azeitou para Luan Dias fez o toque, a devolução para Ayrton para Jefferson cortou, tira ali a equipe do Santos, a bola volta outra vez para a equipe do Guarani, para Matheus Bueno, e Matheus Bueno preparou, olhou, fez o toque, devolução feita para Ayrton para Luan Dias, cruzamento, pintou o Guarani, passou por todo mundo. Faltou pouco e pro Guarani fazer o primeiro gol, Albert. O Guarani vai martelando pelos lados, agora pelo lado esquerdo, o Jefferson fez o cruzamento dentro da grande área, a bola desviou no jogador santista e acabou o João Vitor errando, furando a jogada e a bola sendo parada pela zaga santista. Agora, cobrado o lateral, falta mais uma vez pro Guarani. Pelo lado esquerdo, o mesmo local. Isso mesmo, no mesmo local onde o Matheus Bueno bateu aquela falta ridícula. A falta em cima do próprio Matheus Bueno. Falta perigosa. Vamos ver quem vai cobrar essa falta. Porque Matheus Bueno, para cobrar falta, não dá. Ali está de novo. Agora quem está na bola é ele, Luan Dias, perna esquerda, e o Ayrton de perna direita. Acredito que agora será o Luan Dias. Não é possível deixar o Ayrton bater, né? Por mais que ali seja melhor um cara de direita bater, deixa o Luan Dias bater, pô! E tem falta perigosa favorecendo a equipe do Guarani. Guarani tem 0, Santos também tem 0. Ayrton dominou, bateu pro gol direto! Espalma Gabriel Brazão! Quase o primeiro gol do Guarani, Albert! Queimou minha língua! Ayrton de perna direita! No canto esquerdo do Gabriel Brazão, que pulou como um gato. Mandou a bola pro lado ali, a zaga do Santos se virou, mandou a bola pela lateral. Que batida do Ayrton e que defesa, jogador do Santos. Lá vem o Bugre de novo. Vem carregando outra vez, a bola tá viva, domina, fez o corte, tira ali de qualquer maneira, a bola volta, Salustiano fez o furo, cortou, a bola volta outra vez para Jefferson, abre o jogo, fez o toque, domina aqui na ponta, vem carregando bola para Matheus Bueno, Matheus Bueno tentou escancarar, a devolução feita, vem carregando com Ayrton dominou, abriu, bateu pro gol, bateu para fora, tiro de meta, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente pelos canais Futebol Interior, ninguém ganha, ninguém perde. O Guarani aperta e atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, como a Globo mente, hein? Posse de bola 52, nunca na vida, nunca.
Nunca. Lógico que sim. O Guarani tem mais posse de bola que o posse Santos. de bola o quê? Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. 22ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. 22:20 passados desse primeiro tempo. Vai, Caio! 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Santos. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Tem arremesso manual, domina ali para Caio Dantas dominou, fez o toque, fez o corte, o lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora. Diga aí. Aqui no YouTube, né, o Matheus Bueno, bater falta não dá, né, o Fael Cardil. O Gustavo Cardoso Hortolã, para de mandar errado esse cruzamento, Guarani. Cadê a força? O Maurício, né, Maurício, deixa eu ver aqui o nome, Maurício Roberto. O Albert vai ter um infarto hoje, vou nada, vira essa boca pra lá. Que mais? Gustavo Cardoso Hortelã, o Albert é comentarista? Mais ou menos, lá vem o bug. Vem carregando ali a equipe do Guarani, o cruzamento era grande, era o cruzamento, tira de qualquer maneira, a bola volta, outra vez a reboteada com o Matheus Bueno fez o toque de evolução feita, vem caindo para a equipe do Guarani, abre o jogo com Douglas Barcelar fez o toque, domina para Jefferson domina para Matheus Bueno dominou para Ayrton tentou fazer o toque, deu certo, Luan Dias dominou, fez o toque para Ayrton para Luan Dias, passou, tira ali de qualquer maneira, a zaga da equipe do Santos tem liberdade para completar, fez o toque, a bola volta para Jefferson dominou, vai tentar fazer o giro. Ele deixa a bola sair, a bola vai para fora, tem arremesso para o alvo, favorecendo a equipe do Santos. Caio Dantas dominou, preparou, cruzamento, passou por todo mundo, afasta a zaga da equipe do Santos. A bola vai para fora, tem arremesso para o alvo, favorecendo a equipe do Guarani. O Bugre manda no jogo, o Guarani aperta, bombardeia, daqui a pouquinho aos 30 minutos tem análise de Albert Cavalcante. A bola vai para fora, você ligado aí o Bugre, batendo pro gol, a bola vai para fora. Susto, tiro de meta para a equipe do Santos, Albert. O Santos não consegue sair quando apareceu, né, o número de posse de bola. A equipe santista com mais posse de bola e o Guarani não, né, o Guarani mais efetivo, né. Depois iremos fazer... tudo bem, só que eles não tiraram o número de algum lugar, né. O Guarani tem mais a bola, é verdade, né. Vamos ali depois fazer aquela famosa análise sintática quando é falta, né, para a equipe do Santos, né? E o Guarani, 24 minutos do primeiro tempo, o Guarani não deixa o Santos respirar. O Santos chegou uma vez só, né? Posse de bola com o Guarani. Então, exatamente, né? Assim diz os números, Gustavo Marques. Você está querendo dizer que os números da geradora... Não, você disse. Você disse que é mentirosa. Quem tem mais posse de bola? Quem tem mais posse de bola? Iremos... Não, tô te perguntando, olhando, esquece os números, vou fazer uma pergunta pra você. Quem tem mais a posse de bola? Se eu fosse pelos números, eu não queria perguntar. Quem se defende? Acho que camisa número 11, o Guilherme. Responda a minha pergunta. Quem tem mais posse de bola? Pra mim, o Santos. Tá bom, pronto, tá respondido. Então pronto, é o Guilherme ali, né? Tá pedindo um atendimento médico, né? A equipe do Santos. Quando aparece ali os bancários ali do Santos, ali, parece que o Guilherme sentiu alguma coisinha. Porém, entretanto, parece que ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar, ele já vai trocar também a chuteira, aproveitar e trocar a chuteira. E quando ali, ó, ali o técnico Fábio Carilli ali tá gritando para os seus jogadores eles saírem mais rápido com a bola de trás, né? E o Guarani faz a blitz. Olha o Guarani de novo. A bola, a equipe do Santos Gil faz o lançamento lá pro campo ofensivo do círculo central, vem descendo a equipe do Santos, abre o jogo na ponta, corta, Jefferson errado, chega a pegar e pega com tranquilidade, como segura uma criança em seus braços, abre o jogo, vem dominando com o Jefferson domina na ponta esquerda, vem carregando essa bola, fez o toque, domina para Caio Dantas, Caio Dantas da devolução para Jefferson fez o toque para Ayrton fez uma linda jogada na infiltração, domina para Jefferson, cruzamento para Ayrton chegou batendo pro gol, e passa por todo mundo, a bola volta para João Vitor ergueu a cabeça, azeitou, fez o toque para Pacheco, e Pacheco dominou, parou, vem com quem joga, tem o Bispo aqui, preferiu voltar outra vez para João Vitor para Pacheco, e Pacheco dominou Matheus Bueno, e Matheus Bueno viu Jefferson dominou na ponta esquerda, ele carregou, fez o corte, foi para cima, ajeitou para Matheus Bueno, meio que na fogueira, não tem ninguém para auxiliar, vai ter que voltar. Volta outra vez com o Saluciano. Saluciano domina, para, hora, vê com quem joga. Tem o Douglas Barcelona, ele preferiu soltar a bola para Pacheco. Pacheco na ponta, abre o jogo, fez o toque, domina, vem carregando essa bola para a equipe do Guarani. Outra vez para Luan Dias tentou girar no corpo, a bola vai para fora. Tem arremesso normal favorecendo a equipe do Guarani. Guarani tem 0, Santos também tem 0. Fez o toque, nossa, devolveu para a equipe do Santos. Tenta fazer o giro, a bola vai para fora, tem arremesso normal. Canais Futebol Interior aqui nós esperamos.
respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 27 minutos, Albert, já que você disse que o Santos tem mais posse de bola, explica pra gente no seu comentário qual o motivo, razão ou circunstância nesse exato momento que o Santos tem mais posse de bola do que a equipe do Guarani. Vamos lá, por incrível que pareça, né? O Guarani, senhor da partida, né? E a equipe do Santos só se defende. O Guarani com a bola no pé, né? O toque de bola rápido, achando as oportunidades, achando as chances, né? E a equipe do Santos só esperando. Lá vem o Santos de novo. Vem dominando a equipe do Santos. Lá pelo campo ofensivo, fez o toque, domina na ponta, vem carregando, vem descendo outra vez, tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta, reboteada, vem carregando aqui na ponta, domina pelo lado direito, no círculo central, domina para Gil, Gil dominou, fez o toque, devolução feita para Sherman, Sherman, devolução para Gil, Gil no círculo central, vem tocando bola, faz o toque ali pro Jair, Jair, erga a cabeça, vem com quem joga, tem Gil, ele preferiu soltar essa bola no círculo central, próxima, bola volta, outra vez para o Jair, Jair volta, vem tocando bola para Gil, Gil domina, fez o toque outra vez para Sherman, Sherman, para a hora, vê quem joga, solta a bola do círculo central, vem carregando essa bola para a equipe com João Schmidt, fez o toque de evolução outra vez para a equipe do Santos, abre o jogo outra vez aqui na ponta, lado esquerdo, vem carregando a bola a equipe do Santos, você ligado e conectado, a bola volta para Sherman, e Sherman para Gil, Gil domina, fez o toque, abre o jogo para Jair, Jair domina pelo lado direito, vem carregando essa bola, vem descendo para a equipe do Santos, lançamento feito lá para o campo ofensivo, Jefferson faz o corte, ali esqueceu a bola, tem arremesso manual, mas deu para a equipe do Guarani, deu falta, graças a Deus, hein? Camisa ali 40 e número 44, Sherman. O que o Sherman tá fazendo aqui na ponta, hein? JP Sherman, o lateral direito, né? Não é lateral esquerdo, na esquerda é o Escobar, né? O 31, né? Como nós estamos falando da posse de bola, é isso aí. O Santos, ele tem a posse de bola, mas a posse de bola que, né? Aquela que não serve para nada. Eles só ficam tocando a bola para trás, né? Enquanto o Guarani é mais efetivo. O Guarani vai para cima. O Guarani tem a bola nos seus domínios e tenta ser o mais incisivo, né, para poder abrir o marcador. Já o Santos, que não consegue sair, né, do seu campo de defesa, ele fica tocando a bola, né, o passe de bola para poder achar espaço. E o Guarani não está dando esse espaço. Lembrando que o Gabriel Bispo, né, e o Matheus Bueno, casamento perfeito. O Guarani vem fazendo uma partida, 29 minutos do primeiro tempo, fazendo uma partida perfeita. Só falta, né, Gustavo Marques, saiu o gol, né? Abre o jogo, fez o toque, sabe de cabeça, tenta fazer ali o corte, não consegue, a bola volta, reboteada, domina, fez o drible ali, cai. O atleta da equipe do Guarani, tem falta o Saluceno, tem falta favorecendo a equipe do Bugre pelo lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado, você conectado junto com a gente, 0-0. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 30 minutos passados desse primeiro tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani tem 0, Santos também tem 0. Tem falta perigosa pro Santos, hein? Pelo lado direito, hein? Lá vem o Zone. Vem o Santos, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, 0-0, 0 para o Guarani, 0 para o Santos. O Santos tem uma oportunidade importantíssima no jogo, autorizado direto, o toque de desvio, pegou, Guarani bem posicionado para fazer a defesa, Albert. Uma bola difícil, pelo lado esquerdo, né? A bola jogada dentro da grande área, houve um desvio, é verdade, quando veio o Guarani, vai Ayrton. Vem o Guarani, domina para Ayrton, Ayrton dominou, quase que esticou ali, a bola vai para fora, tem arremesso normal, o Bugre aperta, o Santos aperta, o Guarani devolve, 0 para o Guarani, 0 para o Santos, 30 minutos passados desse primeiro tempo, o Guarani tem 0 no placar, o Santos tem 0, o Bugre não se intimida pela equipe do Santos, o Guarani joga de igual para igual, o Guarani tem posse de bola, o Guarani vai para frente, o Guarani bombardeia, 0-0, vai Jefferson, como enrola, né? A bola tá murcha. Ih, meu Deus do céu, vai mandar essa bola dentro da grande área. Já pegou bola murcha? Não, nunca. Não, nunca. Já pegou, Zé? Não, também tá. não. Olha o Jefferson. Vai pra cobrança de arremesso manual. Jefferson fez o toque, o lançamento da grande área. Sobrou pra Caio Dantas. A bola volta. Chuta! Voltou pra Ayrton, bateu, escancarou, bateu, explodiu na zaga da equipe do Santos. A bola volta pra Bispo. Bispo fez o toque pra Pacheco. Pacheco evitou a saída, dominou, fez o corte. A bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual. Favorecendo a equipe do Guarani. 31 e 40, 30
31 e 47 agora passados desse primeiro tempo. 0 pro Guarani, 0 pro Santos. Pacheco tem arremesso pro alto, fez o toque, domina. Vai narrar também o tempo do jogo. Faz Essa ali o foi toque. boa, bem bolado. Lançamento feito, a bola volta. Outra vez para João Vitor para Pacheco. Pacheco, lado direito, fez o toque, domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque outra vez, domina para Jefferson. Jefferson dominou a devolução feita outra vez para Saluciano no segundo central. Saluciano abre o jogo para Douglas Bacelar. Douglas Bacelar abre o jogo, fez o toque, domina aqui na ponta, lado direito. Lançamento ali, domina João Vitor. Fez o toque, abriu o jogo. A devolução para Bispo. Bispo para Pacheco. Pacheco, Matheus Bueno tá pedindo Jefferson sozinho lá pelo lado esquerdo. A devolução feita, Matheus na tabelinha feita, olha o Bispo, conseguiu ali prender essa bola, posse de bola da equipe do Guarani, lançamento feito, vem descendo, Luan Dias, chegou batendo pro gol, pra fora, tiro de meta para a equipe dos Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, 19 horas e 33 minutos. Você ligado junto com a gente, 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Santos, 33 agora passados. Primeiro tempo, YouTube chamou, falou. YouTube. Aqui, ó, Douglas Bernardos Dias. Boa noite, amigos. Passando aqui, deixando aquele like. Estou cobrindo o Bauru e basquete. Mas ou profetizar. 2-1 para o Bugre. Abraço, galera. Amém, né? Gustavo Cardoso Hortolã. Vamos esperar esse... nossa. Hoje o Bugre vai amassar o peixe. A torcida vem fazendo a festa. E o Wagner Pérez mandou ali um arco, né? E mandou ali a tábua, né? Isso mesmo. Vamos aí, vamos mandar toda a energia positiva. Lembrando, hein? Ajude a gente a fazer a nossa transmissão esportiva. E olha o Caio Dantas na bola. Vem dominando, vem carregando essa bola. O toque de bola feita, a bola vem aqui no sistema defensivo. Vem carregando essa bola para a equipe do Santos. Outra vez com o Gil. Gil dominou, ergueu a cabeça. Vai tentar criar a jogada, vai tentar fazer o toque. Domina aqui pela ponta. Vem carregando essa bola para a equipe do Santos. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Santos. 33 e 50 passados desse primeiro tempo. 0-0. Ninguém ganha, ninguém perde. 22ª rodada. Brinco de ouro da Princesa. Olha o Gil. Gil fez o toque, domina ali outra vez. Vem carregando bola para Jair. Jair dominou, fez o toque ali pelo lado direito, tentando criar a jogada para o Charbon. Ele fez o toque errado. A bola volta, tem posse, bola vem descendo a equipe do Santos. Próximo do círculo central. Carregou, foi sozinho. Escorregou sozinho também. Domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno, lançamento na infiltração para Ayrton. Ayrton passou. Opa! Pediu pênalti, nada. Opa! Não. A arbitragem diz que não foi nada. O senhor Gustavo Elvino Bauerman de Santa Catarina. Ih, que jogada linda. Vem descendo o Bispo. Bispo dominou para trás, hein? Que coisa. Bota a bola para Ayrton. Ayrton dominou, fez uma linda jogada. Olha o gol, olha o gol. Agora passa por todo mundo. E agora? Pede o VAR. Ele queria lançar o Caio Dantas e pra mim foi pênalti. Vamos ver agora. O Ayrton entrou. Opa, então. Não dá pra ver agora. Então, porque a passada, exatamente. Falou que foi. Opa! Ele tentou uma cacetada na bola e acabou acertando a perna do Ayrton. O Ayrton desabou. Desabou já pra... mas aí que é a malandragem. Aquela que o Gabriel Bispo olhou pra trás, alguém deve ter gritado pra ele: joga a bola pra fora. Por isso que ele tava com a bola dominada e deu uma olhadinha pra trás, né? E ele tá pedindo atendimento médico, pedindo spray, né? Pra dizendo ver se que foi o VAR ali, chama. O VAR chama, enquanto isso, né, velho? O senhor Gustavo Elvino Bauer vai limpando o salão. Exatamente. Salão de festa. Mas o tempo tá muito seco, né? Tem que entender também. Tá pedindo VAR, será? Acho que sim, ó. Estão reprisando ali, né? Ali o Ayrton nem recebeu a bola em profundidade. Opa, pênalti, pegou com o joelho ainda. Foi embaixo e em cima. Olha lá, o trança-pé em cima. O joelho dele pegou na hora da passada. Na hora da passada. Não vai dar nada, vai fingir que não foi nada. O Ayrton tá dando aquela miguelagem, né? Levantou, tá ali trocando ideia ali, ó. Por isso que a gente fala que tem hora que você tem que ter a malandragem, né? Como o Salustiano uma vez disse, nós batemos nessa tecla, eu bato muito nessa tecla, é a malandragem. O Ayrton agora foi malandro. E ali, quando nós estamos esperando alguma coisa, né? Não sei se o Milionários é rico. Ali, ó, mandou reiniciar o jogo, não foi marcado nada, velho. Vai tomar banho. Se fosse pro Santos, se fosse contra nós, era pênalti. Vai tomar banho. Quantos, Felipe? Falta quantos? 7. Nossa, você tá bem, Albert. Gostou, né? Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Canais Futebol Interior, você ligado, conectado junto com a gente. Subiu a bandeira aí no ataque do Santos. Não estava valendo mais nada. É arremesso, não. É posse de bola para a equipe do Guarani. O Guarani tem 0, Santos também tem 0. 22ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado e conectado junto com a gente. Vem descendo ali a equipe do Guarani. Lançamento feito, a bola pegou na cara e na coxa do atleta da equipe do Guarani. Vai para fora. Tem arremesso para o alto, favorecendo a equipe do Santos. Sabe, deixa eu mandar um abraço agora pro Thiago Caetano. Tive o prazer de vê-lo na praça, na feira noturna, desculpe, quarta-feira passada. Ah, é? Que legal, um abraço. Mandou um abraço pra você, tá? Mandou. Nós dois somos duas figuras. O Thiago Caetano é sensacional, né? Quando falta marcado. Agora o juizão começou a marcar a falta pro Santos à vontade, hein? E aquele pênalti lá, ninguém deu uma olhadinha, né? Tá certo, né? Fael Cardio, se é contra o Guarani é pênalti, é isso mesmo, Fael. E você também, viu, Fael? Você também falou do Caio Dantas também, da outra vez, viu? Não foi só o Gustavo Marques, não. Você e o Gustavo Marques, né? Quando contra eu tô o Ituano. aqui, não faz nada. Exatamente. Fael Cardio e o Caio Dantas, né? Você e o Gustavo Marques, né? Eu não lembro do Rafael Cardio. O Cardio, sim, né? Zoando aí o Caio Dantas, artilheiro, hein, gente? Avisei. Mas se não quiserem me ouvir, tudo bem. Carregando bola, a equipe do Santos domina com o Gil. Fez o toque, abre o jogo, vem carregando com o Zaire. Zaire domina para a hora, é bem com quem joga, só dessa bola, domina ali, centralizado. Vem carregando bola, já domina ali pro Escobar. Escobar carregou, vai descer a equipe do Santos. Basta do primeiro, Federico Luciano, toque feito. Vem carregando bola para a equipe outra vez do Santos. Lançamento feito lá pro campo ofensivo. Escancarou ali na grande, ajeitou, chega batendo pro gol, para fora. O William Bigode desequilibrado, bateu pro gol, a bola foi pra fora. Escanteio pro Santos, é isso, Abel? Escanteio, né? A bola em profundidade, ali o toque, né? Pelo lado direito do Sherman, né? Ali apareceu o William Bigode. E ele vinha inteiro na jogada, né? E ali apareceu o Bispo, né? Que acabou ali desviando. Poderia ser uma grande chance, né? Grande oportunidade para o Santos. Escanteio agora pelo lado direito, por incrível que pareça, viu? É o terceiro escanteio quarto escanteio do jogo e o terceiro do Santos, Gustavo. Vai para a cobrança de escanteio, a bola tá viva, escancarada, sobe de cabeça, tira a zaga da equipe do Guarani, bem postada, hein? Parabéns para a zaga do Guarani, sempre bem postada, tá cortando todos os cruzamentos da equipe santista. Lançamento lá no... Meu Deus, hein? Passou por todo mundo e foi embora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem carregando ali com Caio Dantas. Caio Dantas abre o jogo, a bola vai pra fora, tem arremesso Orual. Agora ali tem 0, Santos também tem 0. Você ligado, você conectado, você junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. 0 pro Santos, 0 para a equipe do Guarani. Primeiro tempo, quase 40 canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem descendo, vem carregando para a equipe do Guarani com Jefferson. Jefferson fez o toque no sistema defensivo, abre o jogo para o Saluceno. Saluceno na ponta, é lado direito, domina para Pacheco. Pacheco fez o lançamento para a equipe do Guarani para João Vitor. Se pega, seria uma boa, mas passa por ele e vai embora. É apenas reposição de bola favorecendo a equipe do Santos com Gabriel Brazão. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez tenta fazer o toque Bispo, a bola vai pra fora, tem arremesso para o mal, favorecendo a equipe do Guarani. 40 canais Futebol Interior. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Para Valinhos FM, 40 minutos, 41, agora daqui a pouquinho eu faço o giro, Luan Dias recebeu lá pelo lado direito, dominou, escancarou, fez o cruzamento e agora toca de cabeça! Um atrapalhou, o outro foi para fora, tiro de meta para a equipe do Santos, tinha oportunidade a equipe do Bugre, Alberto. O cruzamento do Luan Dias pelo lado direito, ali o Ayrton e o Gabriel Bispo, ali vinham na mesma bola, só que um esqueceu de falar pro outro.
E ali o Ayrton cabeceou, bateu onde cabeceou, né? Deu uma orelhada na bola. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos. Segue no brinco de ouro da Princesa, hein? Guarani 0, Santos também 0. E só lembrando aqui, mandar um abraço pro Marcelino. Boa noite, estamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Ele está direto no Brinco de Ouro da Princesa, hein? José Marcelino, vamos lá, Gustavo Marques, pé quente. Falcadinho, o time melhorou com o Alan Al e o Gustavo Cardoso Hortolã. O Alan Al fez milagre, Gustavo Marques. Com certeza. Olha o lançamento, vai Luan Dias, João Vitor dominou, fez o toque, o cruzamento, tira. O que aconteceu aí? Tem um cachorro aqui. O Felipe Marques. Felipe Marques deu um espirro. Ei, por que ei? Ritmo de festa. Rapaz, Felipe Marques vai atorar de coração agora. Rapaz. Ei, estamos aqui pro que deve é. Estou a fim de saber a verdadeira. Felipe Marques quase matou de coração. Espirro feio do caramba. Ei. Ai, mas só aqui, meu, dos canais do Futebol Interior. No silêncio, a gente concentrar naquele pra escutar. A transmissão animada. Meu Deus do céu, cara. E a falta em cima do... Essa aí foi isso, cartão amarelo pro jogador do Santos. Vamos ver quem fez ali uma falta duríssima em cima do jogador do Bugre. Ele está andando, né, como se nada tivesse 44, acontecido. Aleluia, né? É o JP Sherman, camisa isso, lateral direito, barra ponta direita. Ali fez o calço em cima do camisa número 30, o Ayrton. No campo de defesa foi falta boba, né? Mas graças a Deus, jogador do Santos pode levar cartão amarelo à vontade. Ele que está pendurado, está fora do próximo jogo, né? O Santos irá jogar no sábado contra a equipe do Amazonas na Vila Belmiro, Gustavo Marques. 0 pro Guarani, 0 pro Santos. Um abraço, né? Eu sei que você já leu o comentário do José Marcelino Fernandes, dizendo, vamos lá, Gustavo Marques, pé quente. Eu sou mesmo, agora não perde verdade. mais, hein? A última jornada ele estava aqui, o pé quente. Não, a penúltima estava e o Guarani ganhou. Isso. Abriu aqui a roda viva através da minha Lá presença. ele, né? Certo? Abriu a roda viva. Hey. Você Felipe. ligado e conectado junto Felipe com a gente. Marques. Alô, Alan Al, você é sensacional. Quantas derrotas tem o Alan Al? Acho que tem uma só contra o Ceará, né? Na sua estreia, né? É isso, exatamente. Depois O Guarani não não mereceu. perdeu mais. O Guarani não mereceu perder na partida, né? O Guarani foi muito bem. Aí começa aqueles gols, gol falta de sorte, né? E quando... Meu pai do céu. Vem dominando, vem carregando essa bola. O Gustavo. Ô Felipe, o Gustavo tá pior que você aqui. Você viu o que ele escreveu no caderno dele aqui? Como ele escreveu substituição aqui, meu irmão. Substituição, nossa. Fez o toque, Guarani tem 0, Santos também tem 0, 44 canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado e conectado junto com a gente, fez o toque, a bola vai se perder do próximo do círculo central. O que tá acontecendo aí? Nossa, deu um eco agora aqui. O Felipe tá numa fase hoje. Vou apelidar agora o Felipe como Felipe Rei, tá? Felipe Rei. Não, mas Esse aí me perdeu tudo aqui. é verdade, e agora? Aí, isso. Aí, tá bom? Agora? 2 minutos, né, Alberto? Isso, 2 minutos, vamos a 47 minutos, né, do primeiro tempo. O Guarani que fez um primeiro tempo, né, muito bom, né, de verdade. Agora, olha o lançamento agora. João Vitor, vai, João. Olha só, é que ele não acreditou, viu? Verdade. Ele não acreditou, cara. Que coisa, ele quase não perdeu acreditou todo o Escobar, hein? cara. Quase, ele não acreditou. O lançamento do Caio Dantas. Olha o Bispo. Nós. Fez o toque de cabeça, passa para todo mundo e vai embora. E o que eu falei no começo do jogo, o José Marcelino pergunta para você, Albert, você reparou que os jogadores estão escorregando muito no campo? Equipamento, né? Ali foram escolhidos, não foram escolhidos equipamentos adequados, né? Você tem que ser aí com a travas maiores, né? No caso, né? E lembrando que todos os jogadores, tá? Tanto do Guarani também como do Santos fizeram reconhecimento do gramado. E ainda mais entre os jogadores do Guarani que conhecem o Brinco de Ouro da Princesa. Esses aí não deveriam escorregar. Né, agora do Santos tem que escorregar à vontade. Lá vem o Guarani. Fez o toque de evolução, feita o jogo, domina. Vai, João Vitor. Outra vez para João Vitor. O João Vitor dominou, escancarou, tirou o campo, não consegue. A bola volta reboteada. Tem posse de bola, favorecendo ali a equipe do Santos. Outra vez, 46. Você ligado e conectado. Vai terminar já o primeiro tempo. Guarani tem 0 no placar. Santos também tem 0. Daqui a pouquinho tem intervalo de jogo.
com ele, hein? Gustavo Marques. Você achou que ia falar outro nome, né? Achei, cara. Achei, você parou. Bateu saudade. Lembrei do certo. tempo que a gente se amou. Abre o jogo, vai tocando bola outra vez da equipe do Santos, ali no círculo central, domina com o Gil. Gil dominou, tem Escobar pedindo, ele preferiu soltar essa bola centralizada, domina ali pra ele, outra vez pra Jair. Jair dominou, ergueu a cabeça, faz o lançamento da direita pra esquerda, sobe Salustiano pra fazer o corte. Na verdade, não foi nem o Pacheco, foi o Parcelar. O Pacheco Ergue acabou. os braços o senhor Gustavo Elvino Powerman de Santa Catarina. 0 pro Guarani, 0 também pro Santos. Primeiro tempo, Albert Cavalcante, rapidinho antes de eu ir pro intervalo comercial. Sei que daqui a pouquinho também tem algum atleta do Guarani para falar. Esse primeiro tempo, para você, quem levou a melhor? O Guarani ou o Santos, ou para você, empate? O Guarani, né? O Guarani teve as chances, né, para poder abrir o placar, o marcador, porém, entretanto, não teve, né? Não teve o famoso, né? Faltou o detalhe, né? Faltou o famoso capricho. E a equipe do Santos só saiu na boa, né? Sabendo que a equipe do Guarani ia vir para cima, né? E respeitando a equipe do Guarani, isso que é importante, que no primeiro turno, né, nós lembramos aí o jogo na Vila como foi. O Guarani fez um belo primeiro tempo e o Santos soube se defender. Primeiro tempo, se o Guarani continuar nessa pegada do segundo tempo, podemos aí pensar em coisas maiores, viu, Gustavo Marques? Positivo, o Albert Cavalcante. Vamos esperar, né? Ver se o atleta do Guarani fala, o William Bigode, né? Fala, camisa 27 da equipe do Santos. O William Bigode, ele que começou aqui, né? Muitos não sabem, né? O William Bigode começou aqui. E grata surpresa, né? Achávamos que o Santos ia começar com o Otero, né? Que a bola parada é o forte dele, começou com o William Bigode. Mas ali o Guarani conseguiu anular, né? Eu vou falar pra você que primeiro tempo do Gabriel Bispo e do Matheus Bueno. Né? O Luan Dias ainda está um pouco desconectado, ele teve as chances, é verdade. Mas o Luan Dias precisa fazer mais, ele precisa pisar um pouco mais na área. Né? Muitos lances ali, o Caio Dantas veio buscar a bola no campo, no meio, entre o meio campo, na intermediária, isso não pode acontecer. Essa parte é o Luan Dias. Por que o Caio Dantas saiu? O Caio Dantas está fugindo, vamos ouvir ele, o Pegorari. Por incrível que pareça, vamos ouvir o Pegorari. O intervalo. Acredito que a gente está fazendo um grande jogo, criamos inúmeras oportunidades, mas a gente sabe que com esse tipo de jogo, a grandeza das duas equipes, a gente tem que ser efetivo, a gente tem que matar, mas manter a cabeça no lugar e fazer um segundo tempo ainda melhor e conseguir o gol e, consequentemente, a vitória. Em relação a mim, foram 8 meses praticamente aí longos, né, de cirurgia, peguei uma infecção muito grave na perna, também tive que refazer a cirurgia, por isso que teve esse retardo na minha volta. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo comigo agora, por estar voltando, por ter um jogo desse tamanho para encarar pela frente, praticamente sem treinar, né? Mas é isso aí, cara, é missão para guerreiro que aguenta o rojão. Então, vamos embora e continuar com esse fogo aí pra gente segue a vitória no dia de hoje. Muito obrigado. Aí, 8 meses sem treinar. Quando eu falo sem treinar, gente, não é que é sem treinar, né? Sem ritmo de jogo, né? Ele treinou, obviamente, ele não desaprendeu a jogar bola, mas todos, né, precisam de ritmo de jogo. Até mesmo nós aqui no microfone precisamos de ritmo. Assim como o Gustavo Marques fez lá atrás comigo, lá, né? Há 4 anos atrás, precisar de ritmo. E assim o Pegorari, né? Mas pra você ver só a situação, né? Fazer um exercício rapidinho, né? Quando você chamar um intervalo comercial, né? Você tem o Douglas Borges, que tem todo o ritmo de jogo, viu? Douglas Borges não sofreu lesão, não sofreu nada. O Pegorari ficou 8 meses parado, pegou a infecção, como disse ele, refez a cirurgia, voltou aí na 20ª rodada, né? Figurar entre os bancários. Na rodada passada, na 21ª rodada, né? Que o Guarani venceu a Chapecoense, ele não viajou e as informações que nós tivemos, né? Que ele estava com o pé inchado, né? Que por conta da inatividade dele por um bom período, né? Ele ficou treinando em Campinas, o pé dele acabou inchando, né? Por conta, lógico, obviamente, ele ficou aí 7, 8 meses sem jogar. E nada mais, nada menos que ele cai, entre aspas, num jogo dessa magnitude, né? Passando aí a segurança, teve um lance, né? Do Santos pelo lado esquerdo, cruzamento, e ali houve um desvio de cabeça, ele, né, pegou. Teve também o primeiro chute do Júlio Furque, né? No canto direito dele, pegou em 2 tempos, mandou a bola para linha de fundo. Então vai voltando o nosso goleirão, né? É bom você ter, né? O Vladimir, que é um bom goleiro, e também o Pegorari, né, Gustavo Marques? Tá certo, você ligado e conectado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. No mundo da... Albert Cavalcante. Estamos de volta, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani e Santos estão empatando por 0-0. O Guarani fez um primeiro tempo muito bom. O Santos se defendeu quando teve as suas oportunidades, claro, né? Incomodou a equipe do Santos. Lembrando que o Pegorari, após 8 meses, conquista, né, a titularidade, graças a Deus, né? O Douglas Borges, que tem tempo de jogo, mas as últimas vezes que foi titular não apresentou um bom, né? Não passou confiança, né, para o torcedor bugrino, também para a comissão técnica. O Pegorari acabou voltando e quando foi exigido, ele acabou aí mostrando por que ele é, né? Tem que ser, né? Depois, se ele se recuperar, vai ser uma briga muito boa entre Vladimir e Pegorari. Vamos passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro de momento, né? No primeiro veio o Novo Horizontino com 40 pontos, segundo veio o Mirassol com 39. Em terceiro, o Santos com esse empate está na terceira colocação com 38 e fechando o G4, o Vila Nova com 36. Na quinta colocação, coladinho o América Mineiro com 35, que vai empatando, né? Está jogando agora, está empatando. O Sport vem na sexta colocação com 32 pontos. O Avaí vem na sétima colocação com 31. O Amazonas, que venceu ontem a Ponte Preta, vem na oitava colocação com 30. Na nona colocação, o Goiás com 29. Na décima,
o Ceará com 29, 11º o Operário com 29. Em 12ª colocação, a Ponte Preta com 28, na 13ª o Curitiba com 27 e o Paysandu na 14ª com 25. Na 15ª o CRB do técnico Daniel Paulista com 24 pontos e o Botafogo, né, onde o Guarani na próxima rodada, na 23ª rodada, vai visitar o Botafogo, um jogo importantíssimo, né, como esse também, né, um jogo fora de casa, um jogo importantíssimo. O Botafogo vem na 16ª colocação com 24 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, a Chapecoense na 17ª colocação com 20 pontos. Em 18º, o Ituano com 19. O Brusque na 19ª colocação com 19. E o Guarani com esse empate parcial na última colocação com 18 pontos. Agora vamos para a tabela de jogos, né? O Novo Horizontino venceu a equipe do Ituano no Jorge Ismael de Biasi por 1-0 na terça-feira. O Amazonas, ontem também, conhecido como ontem, terça-feira, venceu na Arena Amazônia a Ponte Preta por 2-1. O Operário, jogando no Germano Kruger, perdeu pro Operário por 3-2, ou pro Operário não, pro Vila Nova por 3-2. América Mineiro, o América Mineiro e Chapecoense vão jogando nesse momento. Estão aí empatando por 0-0, também está no intervalo, assim como Mirassol e Botafogo, que vão jogando, estão no intervalo, o Municipal de Mirassol. O Mirassol é o seguinte, nós temos que torcer aí, ó, o América Mineiro vencer a Chapecoense e pro Mirassol vencer o Botafogo para continuar essa distância, né? Quanto mais os times que estiverem à frente do Guarani, até mesmo no Z4, o Guarani precisa torcer para que, né, eles não pontuem e o Guarani, obviamente, fazer a sua parte. O Guarani vai empatando no Brinco de Ouro da Princesa com o Santos por 0-0. Nós teremos ainda, nos jogos ainda, né, para fechar a 22ª rodada, o CRB no Rei Pelé recebe o Ceará, o Goiás no Serrinha recebe o Brusque e o Avaí recebe na ressacada o Paysandu. E fechando a última, né, a última rodada, a 22ª rodada, né? Último jogo da 22ª rodada, o Sport recebe na Arena Pernambuco o Coritiba. E esse aí é o panorama do Guarani, né? O Guarani precisa, obviamente, né, conquistar pontos, né? Uma vitória hoje, né, seria o melhor dos mundos, né, que o Guarani, né, consiga, né, essa vitória para poder ali não descolar muito e tentar já pensar em sair na próxima rodada, quem sabe, que cada jogo é uma decisão, obviamente. Né? Lembrando que o ano passado a Chapecoense se livrou da zona de rebaixamento, né? Se livrou na última rodada, né? No caso, com 9 vitórias, 13 empates e 6 derrotas, com 40 pontos. Então esse campeonato está muito, né? Muito afunilado, está muito justo, né? Os que estão embaixo estão muito perto de sair, os que estão em cima é uma briga incessante, né? O G4 vai mudando as configurações. E muitos que achavam que o Santos ia nadar de braçada nesse Campeonato Brasileiro, até o momento nós achávamos que o Santos iria, né, subir aí com a pé nas costas e tá passando suas dificuldades. E uma dessas é jogando agora contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que teve as melhores chances, teve aí uma batida, né, uma cobrança de falta do Ayrton. Teve chances, muitas chances pelo lado esquerdo, né? Mas ali faltou quem? O Caio Dantas, né? O artilheiro do Guarani nesse Campeonato Brasileiro, estar mais dentro da área, né? Ele esteve muito fora da área. Teve um lance duvidoso em que o camisa número 32, o Jair, né? O zagueiro Jair, ele acabou acertando a bola e o jogador Ayrton não marcado o pênalti, nem o VAR chamou o VAR. Então, assim, o posse de bola, Guarani 49% e 51% da equipe do Santos. Se você olhar o mapa, né? Onde o Santos tem mais posse de bola é pelos lados, né? Ali junto com o Gil também, no sistema defensivo. Não consegue sair tanto, né? O Santos. Já a equipe do Guarani, por mais que tenha mais jogadas pelo lado esquerdo, ali o mapa de calor do Guarani é mais pelo lado direito. Onde o Guarani vai tentando com o Luan Dias que precisa entrar mais na partida, né? Tentando fazer a dobra com o João Vitor, né? Ali também o Ayrton, né? Que normalmente ele acaba mudando de posição. O Guarani, quem sabe nesse segundo tempo, se encaixar o modelo de jogo, o Guarani consiga aí sair vitorioso, viu, Gustavo Marques? Positivo, o Albert Cavalcante trazendo o seu comentário do que foi esse primeiro tempo. Albert, se manter a mesma postura, podemos sair com um resultado positivo do Brinco de Ouro? Claro. E aí, você tá bem? Agora está de boa. Então, beleza. Então tá bom. Beleza. Sim, né? Se manter esse segundo tempo como foi, né? O primeiro tempo, o Guarani sim tem chances, né? Só que quando estamos vendo ali o Fumagalli, o Elano ali
nas vitalícias do O Brinco ex-assessor de imprensa do Guarani, Thiago. O Thiago? Gustavo Ferreira. Não Aquela sei quem Ferrari, é. alguma coisa. Então camisa número 3, acho que vai entrar ali também. Vai ter mudança na equipe do Santos, vamos ficar aqui de olho, né? Eu não consegui ver direito. Vai embora o 44, o JP Sherman vai embora, 44. E agora vamos ver quem vai entrar. Eu tô vendo também o Serginho, né? 37, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. 44, o JP Sherman, amarelado, foi embora. Estamos vendo o Serginho, né? Camisa número 37, né? Então vamos ver aí, acho que foi 2 mudanças. Vamos esperar aí subir as plaquetas aí, porque o 27 foi embora, né? O 27, o William Bigode foi embora. E entrou camisa número 37, o Serginho. E vamos ver quem saiu, né? O JP Sherman foi embora. E vamos ver quem entrou no seu lugar, viu, Gustavo Marques? Positivo. Daqui a pouquinho, então, o Albert Cavalcante vai informar essa mudança na equipe do Santos. A bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu. Segundo tempo de Guarani 0, Santos também tem 0. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, vem tocando a bola a equipe do Santos. Lá pelo sistema defensivo, abre o jogo, vem caindo aqui na ponta. Vem carregando, diga aí. Mudança no Santos, William Bigode, número 27 foi embora, entrou o 37, o Serginho. E o JP Sherman, 27, foi embora, o William Bigode, 27, entrou o 37, o Serginho. E também foi embora o JP Sherman, 44, entrou camisa número 3, Rainer. Então vamos lá, JP Sherman, 44 foi embora, entrou o 3, Rainer. E também foi embora o Pituca, pelo jeito também foi embora o Diego Pituca, o camisa número 21. E entrou o camisa número 23, Sandri. Então 3 mudanças aí para o segundo tempo. JP Sherman, 44 foi embora, entrou camisa número 3, o Rainer. Foi embora o Diego Pituca, o capitão, 21, e entrou o 23, o Sandri. E foi embora o William Bigode, número 27, e entrou o 37, Serginho, Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto com a gente, 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Santos. Você ligado, conectado nesse segundo tempo, vem trabalhando bola. Vai tentar ali fazer o arremesso, uma cobrança. Lançamento feito, vem caindo na ponta, vem carregando bola a equipe do Santos. A bola vai saindo para fora, tem arremesso. Você ligado, você conectado junto com a gente. Guarani tem 0, Santos também tem 0. 1 minuto e 40 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, que vai ser cobrado outra vez para a equipe do Guarani com Jefferson. Jefferson lá pelo lado esquerdo, o Guarani tem 0, Santos também tem 0. Tenta ali olhar para um lado, olhar para o outro, vai tentar criar a jogada. Arremesso manual, vamos ter pressa, vem trabalhando a bola, vem carregando ali com o Jefferson. Jefferson fez o toque de evolução feita. Vem trabalhando a bola ali com a equipe do Guarani, com o Pacheco solta a bola para Pegorari. E Pegorari do sistema defensivo abriu o jogo ali para o Douglas Barcelar. Douglas Barcelar fez o lançamento lá para o campo ofensivo. Lançamento sobre para cortar ali a zaga da equipe do Santos. A bola volta, reboteada com o Caio Dantas. Caio Dantas fez um giro que só Deus, hein? Misericórdia. Isso porque... o quê? Você vai de novo? Vai cornetar de novo o Caio Dantas? Nada. Corneta o Caio Dantas, que você sabe, né? Não pode, me corneta, Caio Dantas não. E aqui passando no YouTube rapidinho aqui, o Nevermore, né? Nosso meio campo está muito compacto. Parabéns, Guerreiros Bugrinos. O Guarani vai vencer 1-0. O Wagner Pérez, avante Bugrão. Rafael Carlos, o Guarani deveria ter um time de basquete na disputa do Paulista masculino. Acredito também, viu? Mas vamos primeiro fazer o simples primeiro, viu, o Rafael Carlos? Vamos primeiro sair dessa situação aí, né? Quem sabe aí, mais pra frente, o Guarani possa pensar nisso. Você ligado, você conectado, abre o jogo, fez o toque, domina lá pelo lado direito, vem carregando a bola aqui pelo Santos. O tempo vai passando, você vai curtindo junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Domina com o Gil, fez o toque, abre o jogo, domina aqui na ponta, vem carregando a bola para a equipe do Santos Futebol Clube. 0 pro Santos, 0 pro Guarani. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 22ª rodada, 3h40, canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
3, quase 4 deste segundo tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Santos. Comecinho desse segundo tempo, vem trabalhando a bola a equipe do Santos lá pelo lado direito, vem carregando bola com o lateral direito da equipe do Santos. Agora mudou, né? O Rainer entrou no lugar do Sherman. Isso. Que coisa, mudou, foi alguém para lateral direito ou Isso, mudou o para lateral para lateral? É lateral por lateral. Então né? tá Quando certo, ali então a é o falta marcada. Rainer, o lateral direito para a equipe do Santos. E ali ganha falta para a equipe do Santos, já trabalha essa bola, faz a inversão de bola da direita para a esquerda, vem carregando, fez o toque, tenta a devolução, foi para cima, faz o toque, faz o giro, vem carregando, abre o jogo, domina para Matheus Bueno, Matheus Bueno fez o corte, abre o jogo, fez a devolução, vem trabalhando essa bola, vai tentar fazer o lançamento feito lá para o campo ofensivo, passa por todo mundo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vai saindo para fora, perdeu falta ali a zaga da equipe do Santos, a arbitragem em cima não marca nada, tem arremesso manual favorecendo ali a equipe do Guarani. Olha aí a probabilidade de vitória, 46% para a equipe do Guarani, empate 25% e vitória do Santos 26%. Vai para a cobrança de arremesso manual lá pela ponta esquerda, 5 passados desse segundo tempo, 0-0, o Guarani precisa da vitória, joga bem, o Bugre jogou um primeiro tempo extraordinário, merecia até sair com um gol, merecia até ir para o intervalo com um gol, mas não conseguiu, o jogo está paralisado nesse exato momento e o Albert informa pra gente por que o jogo está paralisado. O jogador do Santos sentiu alguma coisa ali, né? E ali a arbitragem chegou para ver se o jogador tá bem, já mandou, já levantou, já está apto, né? E quando o Guarani está no campo de ataque, o Gustavo Marques, mas ali pelo jeito falta em cima do Caio Dantas, né? Fez a famosa carga em cima do jogador do Santos. Falta não vai ser marcada, vai ser tiro de meta, né? E lembrando que começou também, hein? CRB e Ceará também começou, né? O Guarani é aquela, né? O Guarani precisa aí torcer para mim para algumas equipes aí, né? O Guarani está na última colocação com 18 pontos com esse empate, né? E com os jogos que estão em andamento, né? Vamos aqui passar rapidinho. O Mirassol vai jogando contra a equipe do Botafogo também no segundo tempo. Torcer pro Mirassol vencer, tá? O Mirassol tem que vencer. O CRB aqui tem que perder pro Ceará. E o América Mineiro tem que vencer a Chapecoense. Então o Guarani tem que vencer, fazer sua parte e torcer também para as equipes que estão acima ou até mesmo, né, disputando o mesmo campeonato, né, que também não vençam, né? E lá vem o Santos. Faz a inversão, vem tocando a bola a equipe do Santos, abre o jogo, tenta criar a jogada, o toque de bola foi feito, termina aqui na ponta direita, vem carregando a bola para a equipe do Santos, tem jogador do Santos, tá caído ali, a arbitragem outra vez, marca falta favorecendo a equipe do Peixe. Ele acabou de entrar, né? Eu agora não sei se ele sentiu, né? Naquela primeira. Ele acabou de entrar agora no segundo tempo, né? Vamos ver se o jogador que entrou, né? Ele vai ser substituído, né? Que é o Rainer, camisa número 3, tá sentindo dores na costela, né? E preocupa, né? Ele preocupa, tá ali pedindo atendimento médico. E aquela, né? É no abdômen, na costela. Vamos ver ali se o jogador aí vai conseguir, né? Vai conseguir se manter nesse segundo tempo aí. É a segunda vez que ele cai ali, né? Você ligado, você conectado, o Guarani tem 0, o Santos também tem 0. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo! Campeonato Brasileiro, Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 22ª rodada, 7-7-7-7-20 passados desse segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Santos. E jogo em andamento, América e Chapecoense empatam em 0-0 e Mirassol e Botafogo também empatam em 0-0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Você ligado e conectado também pela Valinhos FM 87.9. Você, Valinhense, ligado na transmissão esportiva de Guarani e Santos pelo Campeonato Brasileiro Série B. Vai para a cobrança de arremesso manual. Pacheco fez o toque, entregou de bandeja para a equipe do Santos, que vem para o contra-golpe. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aperta, tira daí, tira de qualquer maneira a posse de bola da equipe do Guarani. Matheus Bueno fez o toque para Bispo fez o toque, a devolução feita, solta essa bola, meu Deus do céu, põe a bola no chão, domina para Matheus Bueno para Caio Dantas, saiu do pivô, dominou para João Vitor dominou, passou do primeiro, passou do segundo, fez o lançamento errado, fez o mais difícil. Se tivesse soltado para o Ayrton, talvez teria a posse de bola o Guarani nesse exato momento. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. João Vitor dominou, a devolução feita, vem carregando essa bola para a equipe do Guarani. Matheus Bueno tentou ali driblar, não conseguiu, a bola volta outra vez com Ayrton passou, bate pro gol, não conseguiu.
Brasil, até perder essa bola, posse de bola favorece a equipe do Santos, do Guarani, agora um perde, ganha a bola aérea, posse de bola favorece a equipe do Santos, mas a arbitragem diz que na bola não bateu no braço, lançamento feito, fica tranquilo ali pro goleiro Pegorari da equipe do Guarani, solta a bola outra vez, domina na ponta, abre o jogo pra Jefferson para Matheus Bueno, Matheus Bueno fez o lançamento, que bola pro Caio Dantas, vai fazer, tira o brasão! Se pega o nosso fenômeno, se a bola fica pro nosso fenômeno, você viu? O bumbum é, não. O Gustavo Marques olhando pro porta-mala do Caio Dantas. Mas pelo amor de Deus, né? O Caio Dantas, que ele faz o gol, né? Como ele, né, nas redes sociais aí do Guarani, ele disse que o ídolo dele é o Ronaldo Fenômeno. Ele falou? Falou. E quando ele faz os gols, né? Olha o cruzamento, o Santos toca de cabeça, mergulha nela, Salustiano, manda a bola pra fora, escanteio pro Santos, Albert. É o quinto escanteio da partida, quarta para a equipe do Santos. O quê? O quarto, quinto escanteio da partida, o quarto para a equipe do Santos e ali o segundo, né, pelo lado direito. E o Caio Dantas, né, ele recebeu a bola açucarada, é verdade, ali o goleiro Brazão enfiou o bração. Porque o Caio Dantas ia entrar com bola e tudo, escanteio pelo lado direito, lá vem o Santos. Vai pra cobrança de escanteio, a equipe do Santos, cruzamento na grande área, corta ali a zaga, a bola volta, outra vez reboteada para a equipe santista. Vem tocando a bola no círculo central, trabalha essa bola para Gil, Gil domina, ergue a cabeça, vai tentar fazer o toque, vai tentar fazer a ligação direta, tem um espaço livre, leve e solto ali na ponta, faz o giro, foi puxado, tem a posse de bola, deu vantagem, a arbitragem, vem descendo o Santos, faz o giro, lançamento, caiu aqui na ponta, chega para roubar essa bola, boa, mas a posse, a bola volta para a equipe do Santos, já vem trabalhando a bola no círculo central, trabalha a equipe Santista, e atenção torcedores, vocês ligados e conectados junto com a gente, vem pro tempo e placar de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 22ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ninguém ganha, ninguém perde, Guarani tem 0, Santos também tem 0, você ligado junto com a gente, jogos em andamento, Mirassol tem 0, Botafogo também tem 0, CRB e Ceará empatam em 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Você ligado junto com a gente, pegou o microfone na mão, falou, Albert, pegou, falou. Não, eu só ia fazer a observação, né, que o Guarani vem aí apertando, né, a equipe do Santos. Assim como no primeiro tempo, o Santos ele toca a bola, né? Tem mais posse de bola, mas o Guarani quando vem mais incisivo. Lá vem o Santos. Vem descendo a equipe do Santos, domina pela ponta esquerda, vai tentar fazer o toque, não consegue, a bola volta ali, reboteada, pedalou, fez o que foi, não foi, ergueu a cabeça, vai tentar fazer a evolução, ali cadencia a bola, a equipe do Santos, o Guarani se fecha tudo, vem na marcação correta, vem a equipe do Santos, deu certo, tenta fazer o toque, a bola volta, outra vez reboteada pela ponta esquerda, é um toque de bola, a equipe do Santos tem a posse de bola, se fecha toda a equipe do Guarani, a equipe do Santos vem trabalhando, bola domina pela ponta direita. Para, olha, ver quem joga, cadencia, essa bola domina pela ponta outra vez, lado direito, tá na marcação, aperta, vai, que vai roubar, domina, vem descendo outra vez a equipe Santista, abre o jogo, vai tentar fazer a inversão de bola, posse de bola do Santos, 12h30 canais, futebol interior, aqui nós esperamos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram, venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola a equipe do Santos, outra vez vai tocando a bola lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando, você vai ficando ligado e conectado junto com a gente, vem trabalhando a bola a equipe Santista, abre o jogo, domina aqui na ponta, lado direito, vem trabalhando, fez o toque de evolução feita, 12:13 agora passados desse segundo tempo, o Santos vem tocando bola sempre com o zagueiro Jair fez o toque para Gil, abre o jogo, fez o toque para ele, pro Rainer dominou com a perna direita, vem carregando para a equipe Santista, consegue passar, tem liberdade, o Santos começa a gostar do jogo, João Schmidt fez o toque, abre o jogo aqui na ponta, devolução feita, vem trabalhando bola a equipe do Santos outra vez, faz a inversão de bola na ponta lá pelo lado direito, vem carregando a posse de bola da equipe Santista, se deixar cruzar o perigo, cruzamento, Pegorari, bem posicionado, Albert. O Santos vai, né, com posse de bola, vai jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, procurando os espaços, e ali o cruzamento do Rainer, né,
A bola foi na grande área, é verdade, a bola deu um kick, mas estava ele lá. Pegorari, pegou firme e vai pôr a bola em jogo. 3 minutos o segundo tempo. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Santos 0. A informação para Hipercap Brasil. A bola vai saindo para fora, tem posse de bola a equipe do Santos, outra vez em arremesso normal. Você ligado e conectado junto com a gente, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Faz o toque, fez a devolução, vem dominando a equipe do Santos, outra vez lá pelo lado direito, vem carregando essa bola, chega a cabeça, fez o cruzamento, é perigo, ele preferiu isso. Que fazem, vai com bola e tudo, isso gosta, mesmo, eu né, adoro. O cara engatou a primeira, a segunda, a terceira pelo lado direito ali, foi o Rainer, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, esqueceu, velho, que o campo tem as limitações, né? Ali ele pulou a placa de publicidade, quase caiu no fosso, é assim que eu gosto. Amostradinho, assim que eu gosto. A informação para o restaurante do Dadá. 15 passados desse segundo tempo, 0 para o Guarani, 0 para o Santos. O Albert, claro que o Guarani vai vencer o jogo, eu acredito, mas se caso o Guarani sair do estádio Brinco de Ouro da Princesa hoje com empate, você diria que é um bom resultado ou não? É, o campeonato do Guarani, né? Por conta da situação do Guarani, o campeonato a gente sabe, né? O Santos briga por uma parte alta, né? Lá vem agora! Vai, João Vitor, tira a zaga do Santos! Rapaz. É escanteio pro Guarani. O Jair quase se embaralhou todo, hein, Albert? É o tá Jair. Hein? Meu Deus do céu. Então é isso que eu falo, ó. Se ganhar hoje, sai fora. Não, 18. Ó, o Guarani tá com 17. Ele tá com esse empate, tá com 18. Se o Guarani, entendi, se o Guarani for 17, 18, 19, 20, o Guarani fica ali, ó. Em cima, na pontuação com a Chapecoense. Gente, como mudou, hein? Exatamente. Você viu o campeonato boladíssimo, né? Boladão. Guarani boladão. Lá vem Luan Dias na bola. Luan Dias na bola, cruzamento da grande área. Gol! Agora toque de cabeça. Gol! Pintou! Nossa, tira a zaga do Santos! Era o gol, Albert. Eu já tava preparado pra gritar. Eu também. Putz, o Bacelar, velho. Eu não sei nem narrar o que aconteceu aí. O Bacelar cabeceou livre, a bola pegou na zaga. Na zaga do Santos e voltou pro Ayrton, que tentou chutar. É verdade, ali o goleiro lá mandou mais uma vez. Gabriel Brazão mandou a bola pra dentro de fundo, escanteio. Lá vem o Guarani de novo. Agora cruzamento, Luan Dias, bola na grande área, passou, voltou ali pro fenômeno o Caio Dantas. Caio Dantas dominou, ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, passou dele o toque de cabeça, corta ali a zaga da equipe do Santos, completa outra vez, mandando o balaio pra frente, a bola vai se perdendo aqui pelo lado esquerdo. Você tá marcando alguma coisa aí? Foi de impedimento, falta foi marcado aí. Foi impedimento. Rapaz, o Bacelar ele subiu livre, leve e solto, cara. Ele cabeceou firme. O azar do Guarani, sorte do Santos, que tinha um jogador ali esperando, né? A cabeçada ali acabou tirando. A bola veio meia altura, se vai pro gol. Ali o Brazão ali tinha que se virar. Eu acho que se vai pro gol, era gol. Que nem o... Quem falava? Se for pro gol, me chama que eu vou. Eu não sei. Aí você faz perguntas. Mas Santos ou Fiore Girona? Não sei. Chama pro guarda, não sei não. Se for pro gol, me chama que eu vou. Pesquisa aí, você que é o homem da pesquisa, né? Lá vai ele. Lá vai ele. Mandar um abraço agora. Homem também nesse fã-clube. 2 homens, mas tá bom. Você mandar um abraço pra Graciele, pra Deise, pra Tainá, pra Nilda, pra todo mundo ligado. Alô, Maicon Douglas. Alô, Túlio que está no Brinco de Ouro da Princesa. Um forte abraço pra todos vocês. Você ligado e conectado junto com a gente. Guarani tem 0, Santos também tem 0. Vem dominando a equipe do Guarani agora. Vamos pro contragolpe. O lançamento feito lá pro campo ofensivo. Faz o corte, a bola volta ali. Reboteada para a equipe do Santos. Outra vez do círculo central. Fez o toque curtinha. Domina aqui na ponta esquerda, vem descendo a equipe santista, lançamento nas costas. Isso, Pegorari, foi inteligente, Pegorari. Você é sensacional, Pegorari. A bola vai pra fora, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani tem 0, Santos... Peraí. Peraí. Gustavetes, é isso aí. Eu não entendi.
Eu não entendi, Albert, por que você tá dando risada. Gustavetes, é boa, é boa. Gustavetes. É isso aí. Isso é pra quem pode. Não, né? não é pra quem pode. É assim, eu não tenho fã-clube, você é sensacional. Calma, tudo tem sua hora. Não, meu eu não tenho fã-clube. Gustavetes, tem mandar um sua abraço pras Gustavetes aí, que eu achei legal, né? O nome do Gustavo Marques e as suas Gustavetes. Graças a Deus. Um abraço pra vocês. Quem sabe, eu tenho certeza que um dia você vai ter também eu não o tenho Albert esse Eretes. Não, eu não tenho esse calibre, não. Eu não sou Gustavo. Nunca chegarei pra esse nível aí, não. Parabéns, Gustavo. Que isso. Parabéns. Pelo amor de Deus. Muito bom. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Guarani tem 0. É agora, Guarani. É agora, João Vitor. Fez o toque ali pra Pacheco. Pacheco tentou a devolução. Não conseguiu. Caiu de bunda no chão, vem dominando a equipe do Santos. Vem carregando essa bola. Não queria ser jogador, hein? E não queria ser vou falar jogador. pra você, imagina o pessoal transmitindo a gente. Se a gente fosse jogador de futebol, hein? Ah, mas é aí que tá, né? Nossa, primeiramente que eu não ia ser profissional nunca, né? Pensando um cara ruim de jogar Cada um bola, tem né? seu mano? dom, né? Aí, Mas então se eu não você achei ainda, meu. Não, se você nascesse com um dom de jogar futebol e você estivesse jogando, imagina alguém narrando o jogo e comentando. Ih, lá vem o Santos, tira ali o Saluciano pra... Ih, é inteligente. Opa! Essa zaga do Guarani tá postada, hein? Essa zaga do bola, Guarani tá dando segurança, hein? Merece a vitória. Eu vou falar pra você, o Salustiano e o Douglas Bacelar, eles jogam de terno, né? O Guarani que sofreu tanto, né? O Lucas Adel, né? Com o Ryan, cara. Cara, quem teve a ideia de trazer o Ryan? Lógico que foi aí o... Agora eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele mesmo? O Camargo, né? O Felipe Camargo? Qual é o nome dele? De quem? O superintendente do Guarani. Agora eu esqueci, não. Juliano Camargo. Juliano Camargo, ele que trouxe aí, né? Pelas contas que nós fizemos aí, ele que trouxe, ele acertou em um só. O Caio Dantas. Né? Aí você pode pôr aí o Bacelar também. Só põe o Salustiano, o Pacheco, o Jefferson, você põe ainda o Toninho Cecílio. Né? Então agora o Pastana. O Pastana vem fazendo a famosa limpa, né? Alguns jogadores estão saindo, outros estão chegando, né? E vamos tomar que esse time dê liga. Parece que quando sai o gol do Mirassol. Solta. Pode soltar, por favor. Solta. É gol nosso. Gol do Mirassol. É gol nosso. Sabe por quê, Gustavo Marques e amigos? O Botafogo está com 22 pontos. Ou seja, se o Guarani conseguir uma vitória aí, o próximo jogo é Guarani e Botafogo. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então é gol nosso. Mirassol 1-0 em cima do Botafogo. Olhando aí, depois você olha a tabela do campeonato, você vai me entender aí. Valeu, ô Felipe. Felipe, então fica esperto aí que sair nos gols que a gente precisa, nós vamos soltar a trilha. Vem dominando a equipe do Santos lá pelo sistema defensivo, domina com o Gil. Gil fez o toque, abre o jogo, vem caindo aqui pro goleiro. O Brasão, Brasão abre o jogo. Diga aí. O Felipe soltou a trilha. A live fez assim, ó. Pumba! A live fez assim, ó. Pumba! Calma, gente. É gol do Mirassol. O Mirassol e Botafogo estão jogando, tá? Fez assim, ó. Pumba! Eu tô olhando aqui até quase cair pra trás. Calma, gente. É gol do Mirassol. Então, os gols que forem importantes pra gente, né? Por conta da situação no campeonato, nós iremos aqui soltar a famosa trilha. Fechou, ô Felipe? Então, ótimo. Se for ao contrário, não solta, não. Vem tocando a bola a equipe do Guarani no sistema defensivo. Domina para Gorari. E Pegorari dominou, fez o lançamento lá pro campo ofensivo. Vem caindo a bola aqui na ponta. Sobe de cabeça para fazer o corte ali. A zaga da equipe santista. Abre o jogo próximo do círculo central. Fez o toque. A devolução feita. Abre o jogo. Vem carregando essa bola para o sistema defensivo. Domina outra vez. Vem carregando a bola a equipe santista. Abre o jogo. Vai tentar criar a jogada. Preferiu fazer o toque. Domina na ponta. Vem carregando. Vai tentar fazer a inversão de bola. Fez o giro. Vai tentar criar, fez o toque de evolução feita, fez ali o toque outra vez, vem dominando, vem tocando a bola a equipe do Santos, lá pelo sistema defensivo, vem carregando essa bola agora no sistema ofensivo, vem carregando a bola a equipe do Santos, agora aperta a equipe santista, tem espaço lá pela ponta direita, nossa, que perigo, vem descendo a equipe santista outra vez, domina lá pelo lado direito, 22:50, a bola volta outra vez, reboteada, vem trabalhando bola, outra vez o Santos com o Gil no círculo central, ele trabalha, fez o toque outra vez, vem caindo aqui na ponta, outra vez para a equipe do Santos, tem a posse de bola, vem descendo, escancarou, chegou batendo pro gol! Gol do Santos! Gol do Santos! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. Ele saiu jogando, carregando essa bola, passando por todo mundo.
chegou na meia-lua, bateu colocado, a bola morreu pro fundo do gol, gol do Santos. O Santos abre o marcador no Brinco de Ouro da Princesa. Uma cobrança espetacular da equipe santista. Vem descendo, carregando todo mundo, essa cara pálida, batendo pro gol. Gol da equipe do Santos, número 31, Escobar. Marca para a equipe do Santos, detalhe do gol é seu. Pelo amor de Deus, que é toda a liberdade, né? O lateral esquerdo foi levando, a marcação foi andando para trás. E aí o Escobar, com a perna esquerda, bateu firme, bateu forte, bateu cruzado. No canto, né? No canto esquerdo do goleiro Pegorari, que até pulou, mas nada pode fazer. Pelo amor de Deus, que liberdade, velho. É muita liberdade, né? Estávamos aqui vendo aqui, o Santos cresceu, né, na partida, quando o Escobar leva o cartão amarelo, tirou a camisa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Né? O Guarani, até o momento, né, estava aí melhor na partida. O Santos começou a crescer e a liberdade apareceu. Ninguém marcou, foi a marcação para trás, 1-0 pro Santos, cara. Não pode. Sabe, não pode. O empate é ruim, mas a derrota é pior ainda. Agora o Santos veio pra cima. O Santos, pena, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo primeiro tempo que o Guarani fez. Pelo amor de Deus, velho. Vem dobrando a equipe do Guarani outra vez com o Pacheco. Não adianta se desesperar, Guarani. Vai pra cima. Vamos buscar o gol de empate. 24, quase 25. O toque de bola foi feito. Domina com Caio Dantas. Caio Dantas tenta a devolução ali na ponta pra Pacheco. Não consegue. Tira o Luan Dias, cara. Tá morrendo. Ele tá se arrastando em campo. Tá na hora do Guarani mudar, velho. 25 minutos no segundo tempo. Tem que dar uma oxigenada nessa equipe. Marlon aí? Mano. Não é com o Marlon, não, velho. Pelo amor de Deus, não é com o Marlon, não. Agora falando sério, mudança. Tem o Estevão aí que chegou aí, né? Um meia. O Luan Dias tá se arrastando em campo. Tem que mudar, velho. O Santos fez as suas mudanças, né? E ali mudou. Agora quem corre atrás da bola, antes era o Guarani, agora era o Santos, agora é o Guarani. Nossa, se rouba essa bola, meu Deus do céu. A bola vem caindo aqui na ponta, evita a saída, vem descendo a equipe santista. Lançamento feito de novo, próximo a meia-lua faz a inversão de bola. A bola tá viva, vai passando por todo mundo. Sai, não saiu não. Posse bola da equipe do Santos. Vai fazer o toque, tira ali o Matheus Bueno. A bola volta para Jefferson fez o toque, vem carregando a bola da equipe do Guarani. Vai na correria, vai na correria. Vem dominando, vem descendo. É agora, passou. Tem liberdade. Vai, Ayrton. Fez o toque, azeitou pro Luan Dias. Cortou do primeiro, cortou do segundo. Fez o toque, meu Deus do céu. Ficou tranquila pro goleiro. Não foi ali, marcado. Não marcou falta? Pediu falta, não ganhou nada. Pelo amor de Deus também o João Vitor, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Agora vocês entenderam porque eu comemorei o gol. O gol da equipe do Mirassol, né? É isso, ó. O Guarani está na última colocação, 17 pontos com essa derrota. Enquanto a equipe do Santos sobe para vice-liderança, né? Enquanto tem um jogador do Santos caído, sentindo alguma coisa. 26 minutos do segundo tempo. Né? E não foi marcada a falta em cima do João Vitor, né? Veio na correria total, né? O camisa número 23, o Sander, que entrou no segundo tempo. Aí o Ayrton foi, ó, na hora que ele fez o corte ali, ele tentou dar o bote em cima do Ayrton, que não caiu, ele acabou sentindo alguma coisa. E ali o Ayrton, né, ele veio com a bola na velocidade e ele tocou a bola pro João Vitor. O João Vitor, cara, legal, fez um gol, etc, na última partida, mas aí que tá, que fala, é a tranquilidade. João Vitor tivesse recebido a bola ali, tivesse, né, buscado ali de fundo para poder fazer o cruzamento, seria melhor. E ali ele recebeu a carga e o juiz não marcou nada. Quando vai sair de carrinho maca ali, jogador do Santos, o 23 do Santos. Isso, então ali é fogo, é complicado. Né? E outro time, olha lá, o Wagner Pérez, outro time, esse meu bugrão, merece gol, uma pena. José Maduro, gol nosso, Nevermore, meu Deus, pois é, né, irmão? Pois é, aí a situação fica difícil, né? É aquela, 27 minutos do segundo tempo, agora é um empate. Um empate seria um placar justo, pelo que o Guarani apresentou no primeiro tempo, não. O Guarani deveria aí, né, estar vencendo, mas é aquela, né? Tem mais um gol nosso aí, se tiver chama. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior, você ligado e conectado junto com a gente. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Posse de bola para a equipe do Santos, vem trabalhando bola aqui na ponta direita, vem carregando, vem tentando criar a jogada, faz o toque, tentou escancarar a bola, volta ali, reboteada, passa do primeiro, passa do segundo, conseguiu a recuperação, mas a bola volta para a equipe do Santos, tem a posse de bola, círculo central, vai tentar fazer a inversão, devolução feita, domina aqui na ponta direita, vem carregando para, olha, vem com quem joga, vem carregando essa bola, vem tentando trabalhar, preferiu passar, vai fazer a inversão de bola da direita para a esquerda do Leme ao Pontal, sobe de cabeça, passa por todo mundo e vai embora, tem arremesso manual favorecendo a equipe santista lá pelo lado esquerdo. Nossa, empatou o Botafogo, hein? Aí é fogo, né? É aquela, né? O Botafogo empatou, né? Vai subindo mais um pouquinho, né? Vai mantendo, né? A situação. Por isso que o importante é o Guarani empatar aqui, né? E deixar o povo se matar lá. Difícil, mas vamos lá, né? Sai o gol do Botafogo. O Botafogo não pode vencer não, pelo amor de Deus. E obviamente o Guarani fazia parte dele. Falta pros caras. Aí o Santos vai ali agora usando toda a sua malandragem, né? Falta em Pacheco, né? O Pacheco fez a carga em cima do camisa número 11, o Guilherme, né? Que tava sumido. Puxou a bola, perto da linha de fundo, pelo lado esquerdo. Acabou ali recebendo o calço por baixo. Um escanteio curto, um mini escanteio, né? Quase ali. Quando o técnico Alan Al, né? Aparece ali. E, né? Vamos aguardar aí. E ele não muda, velho. Ele não muda. Quando o CRB toma o gol também, o Ceará, é isso mesmo. Esse placar também é bom pro Guarani, né? O Ceará. Agora precisa se ajudar também, precisa vencer, né? Agora então. Mas a situação que tá. É triste porque a equipe jogava bem, Albert. Então, é fogo. Futebol, jogo é jogado, lambaria e pescado. Não tem nem como criticar, né? Vai pra cobrança lá de escanteio fechado! Meu Deus do céu, bateu na trave, é isso? Parece que foi o Jefferson que tirou ali, porque ia ser olímpico. Jesus, que cabeçada, hein? Falou Milton Neves. Falou. A bola vai saindo pra fora, 30 minutos passados desse segundo tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Jefferson mesmo. Passou por ele, hein? Pegou horário ali também, ergueu o braço por erguer também, a bola passou por ele. Solta o teaser. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 30 passados desse segundo tempo, Santos vence placar de 1-0. O lançamento feito, a bola volta reboteada, vem dominando, vem carregando para a equipe do Santos, evitando a saída, vai tentar girar o corpo, vai tentar fazer o toque, faz o giro. Tentou fazer o lançamento, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta para Gil. Gil vem carregando, domina a bola aqui pro lado direito, faz o toque, o lançamento feito, vem carregando, vem erguendo a cabeça. Lançamento feito lá para a grande área, sobre para cortar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola vai saindo para fora. O Santos tem posse. Vem Marlon, hein? Vem Marlon aí, é isso? É o Marlon? É o Marlon, camisa número 8, vem. E o Anderson Leite. Alguém cansou aí, mas eu acho que vai colocar o Marlon no lugar do Matheus, do Luan Dias mesmo, né? Então o Anderson Leite vem aí e também vai vir o Marlon. Meu Deus do céu. Quem sabe, né? Quem sabe que da última vez, né? Deu certo, mas acho que não é toda hora que vai dar certo, não. Meu Deus do céu. E lá vem o Santos. Lá vem a equipe do Santos ainda pela ponta direita, vem carregando essa bola, cruzamento da grande área, pegou ali, tira ali de soco nela, a bola volta, outra vez reboteada, cruzamento, não fingiu que ia cruzar, não cruzou, a bola volta, outra vez reboteada para a equipe santista, lançamento feito, corta a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada, outra vez para a equipe do Santos que tem a posse de bola, parece que voltou ali, né, o Guarani do quarta, Pintado, quinta rodada. Voltou da 11ª rodada. Vamos pra cima, Guarani. Vamos manter a intensidade. Mas tá morto não é os porque caras, tá perdendo o jogo, mantém a intensidade. Ó, não deixa os caras gostar do jogo, não. Batida pro gol pra fora, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Diga, vai embora, né? Mudança do Guarani, vai embora o 33, o Gabriel Bispo, né? Cansou. Tá aqui, né? Gabriel Bispo, o 33, Gabriel Bispo foi embora, né? E entrou camisa número 5, o Anderson Leite, volante por volante. E vai embora o Luan Dias, que já havia pedido antes do gol do Santos, que ele já tava morto no segundo tempo, vai entrar o 8, Marlon. É Marlon, camisa número 8, entra no lugar do 10, Luan Dias. E o camisa número 5, o Anderson Leite, volante, entra no lugar do Gabriel Bispo, 33. A informação para Hipercap. O Anderson Leite entrou no lugar do Gabriel Bispo, 33. E o Marlon entrou no lugar da camisa número 10, Luan Dias. Obrigado. A informação para Hipercap Brasil. Zil.
Eu pensei a mesma coisa, mano. Vem dominando a bola a equipe do Guarani. Tem a posse de bola, o lançamento feito. Olha o Caio Dantas, recebeu uma trombada. A arbitragem não marcou nada. Posse de bola da equipe do Santos. O toque feito na ponta. Vem na correria total. Vem descendo o Santos com o Pedrinho. O Pedrinho dominou, escancarou, abriu. Cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. A bola vai se perdendo. Mais efeita a saída. A bola volta. Reboteira tenta criar a jogada. Domina, vai tentar, volta essa bola, domina, fez o toque ali próximo do círculo central, vai tentar fazer o lançamento, a bola falta, reboteada, vem descendo, vem tentando fazer a abertura de bola, fez o toque de evolução feita, domina ali com o Gil, Gil abre o jogo, domina pela direita, vem carregando a bola para a equipe do Santos, abre o jogo na ponta, vai tentar criar a jogada, fez o lançamento, vem descendo, fez o corte, a bola falta para Anderson Leite vem descendo, tem a posse, a bola favorecendo a equipe do Guarani, lançamento feito, Gil tentou evitar a saída, a bola volta ali, reboteada, vem descendo com Anderson Leite, lançamento feito, vai tentar tirar a jogada, escorregou, mas afasta, a bola volta, vamos agora, mantenha a intensidade, vai Bueno dominou, fez o toque, cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte ali, a zaga da equipe do Santos, tem a posse de bola, vai tentar passar, conseguiu passar, mas rouba essa bola ali o Bueno fez o toque, domina para o Jefferson, cruzamento, tira ali a zaga da equipe do Santos, a bola volta, corta a zaga da equipe do Santos outra vez, sobe ali, Luciano bate cabeça, Douglas Barcelar e Luciano, o Barcelar consegue evitar a saída, vem carregando essa bola, foi sozinho, passou no primeiro, foi puxado, ganha falta para a equipe do Guarani, Albert. É, o Guarani que morreu nesse segundo tempo, né? O Guarani precisa de velocidade, intensidade e está com muita pressa e fazendo errado. Né? O Guarani precisa demais, precisa do empate. Lá vem o Guarani, Pacheco na bola. Vem Pacheco, olha o gol! Cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora. 34,50 canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado e conectado junto com a gente, a noite de transmissão. Vai mudar. A noite aqui nos canais Futebol Inteiro vai mudar em informação, Albert. Júlio Furque, camisa número 9 na equipe do Santos vai embora e vai entrando o 22, Otero. Júlio Furque, o camisa o número 9 vai embora, entra o 22, Otero. Vamos ver se terá mais alguma mudança. O Otero é bola parada, né, mano? Correria, bola parada. O Santos faz aí as suas substituições, né? 1, 2, 3, 4 substituições. E fica nessa, né? E o Guarani mexeu 2 vezes agora, mas 35, quase 30 minutos do segundo tempo não dá, né, mano? Quando ali o cartão amarelo aí pro jogador do Santos ali, o Reiner, pelo jeito. Rainer, né? O Rainer. 35, quase 36 passados deste segundo tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Santos, vem carregando essa bola no círculo central, vem trabalhando, lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora, tiro de meta favorecendo a equipe do Santos outra vez, que coisa, hein? Que coisa, 36, o Guarani, o Bugre Campineiro vai sendo derrotado no Brinco de Ouro da Princesa, um primeiro tempo impecável, um primeiro tempo espetacular da equipe bugrina, mas nesse momento não consegue vencer o jogo. Santos que vence quase 37, 36,5 desse segundo tempo. Lançamento feito, domina para Caio Dantas. Caio Dantas faz o lançamento, vem caindo aqui na ponta, vem carregando essa bola, vai tentar fazer a inversão. Dominou, fez o lançamento, linha de fundo, fingiu que foi, não foi, fez o giro, tentou o cruzamento, o Marlon não consegue, corta ali a zaga da equipe do Santos outra vez. Vem caindo aqui com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar domina, fez o toque para Pegorari. E Pegorari com a pena, meu Deus do céu, abre o jogo, fez o toque totalmente ali errado, mas conseguiu arrumar a casa para fazer o corte, após a bola favorecendo a equipe do Guarani com Ayrton. Ayrton dominou, fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, voltou para correr, domina, vem carregando, vem descendo a equipe outra vez com o João Vitor do Guarani. João Vitor passou o primeiro, passou o segundo, vem na correria total, vai ficando ali sem ângulo, tá passando aqui, preferiu girar, batendo pro gol fraco, nas mãos tranquilas do goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, para fazer o corte, Albert. É o João Vitor, né? Ele veio costurando, é verdade. Os jogadores do Guarani foram se infiltrando dentro da grande área. Ele deveria ter feito outra coisa, não bater. Na intermediária ali, ele veio sem a força já, né? Ali pesou a perna, ele bateu, tentou tirar o goleirão ali, mas esquece. Toca a bola. Aí, lá vem os caras. Vem descendo o Santos, lançamento feito completo. Essa Luciana mandou a bola pra fora. Vai mudar o Guarani. Vai mudar, porque vai... O Heitor vai entrar no lugar do camisa número 28, o Pacheco. Lateral direito pro lateral direito. Então o Pacheco, camisa número 28, foi embora, jogou muito bem, cansou. E vai entrar o camisa número 2, Heitor, a informação. Repita. Pacheco, 28, vai embora.
E entra o camisa número 2, Heitor. Pacheco, 28, foi embora. Lateral direito pro lateral direito. E o Heitor, camisa número 2, entrou. A informação para a concessionária, sim. Fechou esse Albert Cavalcante, quase 39 canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Vem trabalhando bola a equipe do Santos outra vez lá pelo sistema defensivo. Lançamento feito lá pro campo de ataque. Sobe de cabeça para fazer o corte. Se embaralhou todo, mas a arbitragem tá marcando falta. Falta para cima do Jefferson. Falta favorecendo a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Você ligado, você conectado. Foi uma trombada forte, feia. Falta pro Guarani. Vamos, e aí, Albert? O que o Guarani precisa fazer para sair com pelo menos um empate? Ah, tá difícil, né? O Guarani tomou o gol, acabou se entregando, né? O Guarani precisa mais intensidade, né? Olha o Caio Dantas pra cima. Olha, o Caio Dantas tem a posse de bola, fez o corte lindo. Não tem ninguém pra auxiliar. Tá errado, é ele que tinha que estar lá dentro. Ah, mas não é. Exatamente. Tá A bola volta. Deu certo, escanca. Nossa, ajeitou a bola, volta aqui. Nossa, Cara, meu que Deus do céu, foiçada, cada furada. Horrorosa, posse de bola do Guarani, vai Jefferson, fez o toque, o lançamento pro Caio Dantas, Caio Dantas dominou, fez o toque, escancarou, foi pra cima, vai tentar criar a jogada, deu certo pro João Vitor, João Vitor girou, fez o toque pro Anderson Leite, lançamento pro Heitor ali se embaralhou todo, na verdade foi muito forte, ele não conseguiu ali falta, hein? o Apodi, o Heitor, a bola tem falta para a equipe do Guarani. É, o Anderson Leite está ali, ó, caindo, sentindo dores ali, ó, quando ele fez o toque pro Heitor, ó, ele tomou um carrinho ali, acabou caindo de mau jeito, eu não sei não, hein, a falta perigosa, ele tá sentindo ali, a falta perigosíssima, viu? Ali a 4 passos ali da linha da grande área, né, pelo lado, daí termina pelo lado direito, quando aparecem ali os torcedores do Brinco de Ouro da Princesa, né, casa cheia. Agora vou em busca do público em renda agora, que agora começa a dificuldade, né? Mas não, muito pelo contrário. Público em renda, Público Gustavo em renda. Marques. 10.567. 10.567 o público. E 67 telespectadores. Uma renda de 109.630. 109.630. Público e renda. Público total 10.567 para uma renda de 109.630. A informação para restaurante do Dadá. Anderson Leite sentiu mesmo, hein? Vai sair. Recebeu o atendimento médico ali, falta forte, ele tá sendo mancando. Não sei se vai voltar o homem não, hein? Meu Deus do céu. Que coisa, é. Mas ali agora, vamos ver. Agora, ó, a chance do empate do Guarani agora, Gustavo. O Guarani não foi na técnica, né? Perdeu totalmente a força. Ó, ele tá tentando ali, ó. Ele tá mancando, viu? E quando mostra ali, ó, a canela do jogador do Santos ali também sangrando, né? Com o lance. É. Aquelas foiçadas, né? Antes desse lance. A falta perigosa. Agora vamos ver quem vai pra cobrança. Jefferson na bola. Meu Deus, nunca fez um gol daí. Heitor na bola, pelo amor de Deus. Né? O João Vitor, sai daí, velho. Ó, Jefferson, Marlon. Putz, nós estamos bem de cobrador. Põe, bota o pega horário pra bater aí. Se for pra bater do jeito que bateram aí, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, escolhas péssimas. Mas vamos lá, né? Quem sabe, né, Gustavo Marques? 3 jogadores na bola. Conferência. Tem aí, ó, 5 jogadores do Santos na barreira, mais 3 do Guarani. Vai empatar. Deus te ouça. Vai por mim. Ah, Deus te ouça. Tem um deitado para não... Ó, o Otero deitou. Agora é a hora de jogar ensaiada, cara. Se um jogador do Guarani encosta pra esse lado, ó, pela primeira trave aqui, ó, é só rolar, o cara tá dando... Escancarou, bateu pro gol. Teve o dizer, a bola volta. Quem bateu? Reboteado, o Heitor, foi isso, a bola porcaria. volta. Outra vez o cruzamento na grande área, toca de cabeça! Gol! Do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É dele! Anderson Leite, é o nome dele, foi o Apodi. Empata o jogo Guarani!
Nossa! Anderson Leite mesmo. É o nome dele, a cabeçada mortal. Empata o jogo no brinco de ouro. Tudo igual, Albert. Falta cobrada ridiculamente, né? Ali o Heitor bateu aquela falta totalmente despretensiosa. A bola acabou sobrando para o Guarani, com o Jefferson fazendo ali o passe para trás, pelo lado direito para o Heitor. Ele mesmo que bateu a falta totalmente torta. Ali fez o cruzamento na segunda trave. E quem lá estava? Anderson Leite, o camisa número 5, que acabou de entrar. Ele que sofreu a falta. O Heitor bateu a falta mal. Agora. E o Heitor fez o cruzamento. O Guarani empata a partida. Guarani 1, Santos também 1. Olha o Guarani. Vem João Vitor. João Vitor abre o jogo. Lançamento feito. Jogador caído. Tá caído ali. O jogador pediu falta, nada, hein? Que coisa, 44 minutos, 1 pro Guarani, 1 também pro Santos, tudo igual. O Santos levou o gol de empate, tava saindo como vencedor, mas sofreu o gol de empate. O Guarani não merecia sair do jogo derrotado. Ah, não merecia mesmo. Não merece, não merece. Pelo primeiro tempo, agora é o seguinte, são 10 mil torcedores do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, empurrando a equipe, 44 minutos do segundo tempo. E aquela, né, que por incrível que pareça, né, criticamos as mudanças aí do técnico Alan Al, mas tá iluminado o homem, né? Entrou o Heitor, vamos ver, já precisa sair o gol do Marlon agora? Nossa, que coisa, vamos Guarani, dá tempo, vamos Guarani, olha o Heitor. Opa, falta! Valente, foi pra cima, agora sim, marca a falta. Falta, amarela aí, Guilherme, falta. Eu tô sentindo que vai sair vitória, hein? Nossa, cara, se sair vitória aqui, nós derruba o estúdio. Hoje nós derruba o estúdio. Falta em cima do Marlon, né? Tomou a falta do Guilherme, né? O pé por cima. E aquela, 44 minutos dá tempo. Mas assim, né? Lembrando que o Guarani também teve outros partidos que teve a chance de matar a partida e contra-ataque, tomou o gol. Acabou aí contra o Goiás mesmo, ainda tá aí. Quando a torcida nossa é maravilhosa, hein? A nossa torcida é maravilhosa. Pode falar o que for. Como eu disse, né, algumas rodadas, né, atrás, né? Não adianta, o Guarani é sensacional, velho. A torcida do Guarani com mais 5, cara, tem chance. Tem chance mesmo. Sabe, a torcida do Guarani é apaixonante. Esse time é demais, cara. Se ressurge, por mais que pode estar a divisão que for, né? O amor que nós sentimos pela instituição. O Guarani é sensacional. Já pensou se é um gol agora, Gustavo? Se você é gol do Botafogo ou do Mirassol agora? Nossa, aí já pensou? Ia ser, né? Ia ser gol casado. Vai pra cobrança, cruzamento da grande, era sobe pra cortar ali a zaga do Santos, tem pressa, vem dobrando a equipe do Guarani com o Jefferson fez o toque, domina ali pro Heitor, que merda, contrário, hein? Véio. Só porque eu falei, que coisa. Olha que porcaria. Gol do Botafogo. Vem descendo a equipe do Santos. Lançamento feito, vem descendo na ponta direita. Abre o jogo ali com o Pedrinho, perdeu. Ali uma arbitragem tá marcando falta que favorece a equipe santista, Albert. E o Pedrinho que tomou um cartão amarelo também numa jogada anterior, né? Amarelado o Pedrinho. E 46 minutos do segundo tempo. Esse resultado aí é ruim, hein? É ruim, hein, pro Guarani, é ruim, né? O Botafogo vai vencendo quando vai ter duas mudanças, o Gustavo Marques. Vai entrar o Reinaldo, camisa número 20, e vai embora o João Vitor, camisa número 19, cansou, vai embora. Entrou o camisa número 11, o Estevão, né? Vai fazendo a sua estreia, né? E entrou também o Reinaldo. Agora vamos ver quem saiu. Quem saiu pro Reinaldo? O Reinaldo, então preciso ver quem saiu. Entrou o 11, quem que é o 11? O 11 é o Estevão, né? O jogador que, né, veio do Internacional, né, revelado na equipe nacional, chegou essa semana, entrou 11 no lugar de 19, vamos ver quem entrou. Cruzamento, fica tranquila com ela, o goleiro Pegorari. Tem que ver quem saiu também, foi o Ayrton, né? O Ayrton, camisa número 30, foi embora, e entrou o Reinaldo, camisa número 20. Esse é o João Vitor mesmo, saiu? Isso, então, João Vitor, camisa número 19, foi embora, entrou camisa número 11, o Estevão. E entrou também, o Ayrton foi embora com a camisa número 30, entrou o 20 e o Reinaldo. A informação para Hipercap Brasil. Você ligado e conectado junto com a gente, vem trabalhando bola a equipe do Santos na ponta esquerda. Vem carregando, ergueu a cabeça, cruzamento, tira ali. A zaga da equipe do Guarani, bola tá viva. Nossa, meu Deus do céu. Que domínio, hein, velho? Mas que domínio, não é por nada não, mas não é possível. Não, mas que domínio, hein? A bola totalmente quebrada ali, o Estevão ali pôs a bola na tranquilidade. Pelo domínio, tomara que seja bom, né, Gustavo? Vamos aguardar aí. Tava no Vila Nova, encostado, né? Aí o Guarani foi e trouxe. Quem sabe, né? Quem sabe ali. Toda sorte do mundo pra ele.
Você ligado, você conectado junto com a gente. O lançamento feito, vem caindo aqui na meia-lua, vai descendo aí a equipe do Santos. É finalzinho de jogo, canais Futebol Interior aqui nas Esperamos Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem dominando bola, o lançamento feito para a equipe do Santos, outra vez faz o corte ali, está Luciano, manda a bola para fora, tem a cabeça manual favorecendo ali a equipe santista, tem a posse de bola, finalzinho de jogo, tem quase dois para terminar, 1-1, tudo igual, empatado, 1 pro Santos, 1 pro Guarani, 1 pro Guarani, 1 pro Santos, o Guarani empata o jogo, pelo menos o Guarani não está saindo como derrotado, mas tem perigo agora, hein, lançamento da grande área, ajeitou o toque. Meu Deus do céu, que susto, hein? Parou, falta marcada, né? Falta marcada, né? Ali com o Douglas Bacelar, que acabou ali dividindo com o jogador de Santos, né? Choque de cabeça é complicado, né? O Gil e o Bacelar, né? Ali marcado, falta pra zaga bugrina, 49 minutos do segundo tempo. Pelo que a gente precisa, Gustavo Marques, o resultado é pouco, mas, né? Você sair derrotado numa partida dessa magnitude seria muito ruim pro Guarani. O Guarani segue aí a sua escalada, né? O problema do Guarani são os pontos, né, perdidos dentro de casa. E isso faz a diferença, total diferença, né? No primeiro turno nós perdemos aí partidas fáceis, né? Que poderiam ser vencidas. E agora você tem que vencer a equipe, como a equipe do Santos, que está no G4. Seria um campeonato. Se o Guarani estivesse fora da zona de rebaixamento, Gustavo Marques, no meio da tabela, seria normal. Mas pela situação do Guarani, fica difícil. Vem dominando, vem carregando a bola a equipe do Santos. O jogo está paralisado porque ergue os braços o senhor Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina. Final de jogo em Campinas. Um resultado que para mim tem que ser comemorado, viu, Albert? Por toda a situação da trajetória da equipe nesse campeonato da brasileiro da Série B, enfrentando a equipe como o Santos. Fez o primeiro tempo extraordinário, é claro que tomou o gol, mas conseguiu o empate. O Guarani vem lutando, dá para observar e vai dando a cada dia mais a esperança em que o Bugre possa sair dessa situação, já que o campeonato está embolado. O campeonato está embolado, né, Gustavo? Mas assim, levando em consideração a tudo, né, até mesmo o que aconteceu durante a partida, esse ponto sim tem que ser comemorado, mas a tabela, né, acaba ficando ingrata pra gente, né? Por exemplo, agora o CRB tem 24 pontos, é a primeira equipe com a vitória parcial da equipe do Botafogo, né? Então vamos dizer assim que o primeiro 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O Guarani fica 6 pontos da primeira equipe que está fora do zona de rebaixamento. Lembrando que ainda haverá, né, os jogos ainda, né? Então o Guarani vai ter um confronto direto contra a equipe na próxima rodada contra a equipe do Botafogo. E torcer para que as equipes estão no Z4, né, não vençam. O Guarani pontue e as suas equipes não pontuem. Quando os jogadores ali no meio campo, ali, né, aplaudindo os torcedores, 10 mil, né, 10 mil, mais de 10 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa. O Brinco de Ouro está lindo, né? O Brinco de Ouro é lindo, mas com os torcedores é melhor ainda. E esse empate, por tudo que aconteceu, né, pelo campeonato que o Guarani disputa, é um pontaço. Mas pela situação que o Guarani se encontra, sabe, é bom não perder, né? Mas assim, o Guarani não pode dar o luxo de perder pontos fora de casa, por mais que seja o Santos, dentro de casa, por mais que seja o Santos. Que o campeonato brasileiro, o Guarani fez no primeiro turno é uma vergonha. E agora no segundo turno, o Guarani tem que ir passos, né, de elefante. Vamos dizer assim, torcedor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício rápido, né, Gustavo Marques e amigos, né, onde você vai chamar o intervalo, mas antes eu só vou dar essa pitadinha. Troca a vitória fora de casa contra a Chapecoense, uma vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Você concorda comigo? Tá fazendo um campeonato de time que quer o acesso. Você concorda comigo? Empatando fora de casa e vencendo dentro de casa. A gente só inverteu. Era pra ter empatado com a Chapecoense, seria um resultado normal. Certo? Pelas circunstâncias. E a obrigação seria dentro de casa. Sim, então tá pontuando. Certo, tá pontuando. Certo. Então vamos dizer assim que o jogo contra a Chapecoense, o Guarani tivesse empatado contra a Chapecoense, né? E vencido o Santos agora. Nós trocamos um empate, certo? Não somamos em 2 jogos 4 pontos, certo? Concorda comigo? Então essa não estava pontuando nada. Para quem não estava pontuando, então esse é o campeonato do Guarani. Agora vai jogar fora de casa. Você concorda comigo que você jogando fora de casa você quem agora? Pega o Botafogo. Entendeu? Aí que eu direto. Isso. Então, por isso que o Botafogo. Se vencer o Botafogo, perfeito. Então, são situações, vão aparecendo situações domingo às 4 horas, né? Abertura da jornada às 3 horas.
Você tá aí? Domingo agora? É, domingo agora. Estarei. Então estaremos juntos também. Também estarei nessa. E vamos ouvir aí o autor do gol do Guarani, Anderson Leite, camisa número 5. Consegui saudando de volta vocês e ver essa conexão do time com a torcida. O que significa esse empate com o Santos para vocês do campeonato? Cara, primeiramente dizer que Jesus é bom. Louvado seja Deus por esse empate. Pelo jogo que a nossa equipe tava fazendo, seria muito injusto a gente sair derrotado aqui, cara. E eu tava falando pra rapaziada ali, rapaziada, fica esperto que um de nós vai decidir o jogo, a gente pode entrar e empatar o jogo. E até virar, né? Infelizmente conseguimos só um empate, mas essa conexão com a torcida, a gente vem falando, né, cara? O apoio da nossa torcida é muito importante. Ainda estamos na situação delicada, precisamos remar muito, cada jogo estamos encarando com a final. E agora tem um jogo contra um confronto direto contra o Botafogo, agora buscar a vitória lá fora de casa. É isso aí, né? O confronto direto, fora de casa, tá falando mais aí, né? Vamos ouvir a resposta. Eu vi a bola ali, chegando ali. O momento era só subir ali e tentar alcançar ela. E graças a Deus foi um momento bom, o gol que deu empate para nossa equipe. Permanecemos invicto, né? 3 jogos invicto, agora mais do que nunca buscar o resultado fora. É o meio copo, né? Copo meio cheio, né? Meio cheio e meio vazio, né? Realmente, o Guarani está invicto nesse segundo turno. Né, 7 pontos, né, em 3 partidas. Vamos fazer o exercício, né? Agora eu fui o primeiro também, né? Que essa derrota seria aí, né? Para as pretensões do Guarani seria, né? Pelo caminhar, né? E o Guarani, né? Você vai jogar contra a equipe do Botafogo fora de casa, que é confronto direto. Então ficaria mais difícil você com uma derrota aqui, né? Dependendo da situação lá. E graças a Deus, né? E o cruzamento não foi do Heitor, tá? O cruzamento foi pelo Marlon, cara. Falei aqui o Heitor, o cruzamento foi do Marlon. Botei na conta do Heitor, foi do Marlon. Mas o Marlon entrou e deu conta do recado. Né? Batemos tanto nessa tecla, o Marlon que deu assistência. Eu bati na tecla achando que era o Heitor, mas fez o Marlon. Bom, mas também na emoção aí, né? Só corrigindo, né? Mas o Guarani conseguiu um empate, né? Esse empate é com sabor de vitória, né, Gustavo Marques? Santos, né, uma equipe postulante a subir, né, com todo o orçamento que tem, né, o campeonato que o Santos, né, participa, né, que é dos 4 primeiros, né, e o Guarani ainda saindo atrás do marcador, por mais jogando bem o primeiro tempo, e saiu um empate com sabor de vitória, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante trazendo aí, é claro, o seu comentário aqui nos canais Futebol Interior. Empate do Guarani 1 pro Guarani 1 pro Santos. Como o Albert disse, para mim um resultado normal. O Guarani tá no caminho certo, tá pontuando, tá fazendo a lição, né, corretíssima. E se Deus quiser, nós vamos sair dessa. Rápido intervalo e voltamos em seguida com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Bom, estamos de volta aqui com Gustavo Marques. Fim de Jogo aí com a vinheta do Felipe Marques. Você ligado junto com a gente agora ao vivo, são 21h02 ao vivo, direto dos estúdios dos canais Futebol Interior, em link também, olha, com Avalinhos FM 87.9, um empate, né, para mim com sabor de derrota, enfrentando, aliás, um empate com sabor de vitória, me perdoe, enfrentando a equipe do Santos, o Guarani hoje jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que fez o primeiro tempo muito bom, eu gostei desse primeiro tempo do Guarani, evidentemente foi um primeiro tempo que o Guarani manteve, Albert, a sua intensidade, manteve a posse de bola, manteve a mesma garra, a organização dos jogos passados e felizmente o Guarani sai de um resultado para mim positivo diante do Santos. Agora pega o Botafogo no próximo domingo, né? O Guarani que vai enfrentar um concorrente direto e se vencer o Botafogo vai ficar num cenário favorável para mandar essa draga do rebaixamento mais longe da equipe do Guarani. Tá pertinho ainda, mas tudo pode mudar, né, Albert? O campeonato, o Guarani tá fazendo o segundo turno, tá invicto, né? Por incrível que pareça, o Guarani está invicto. E só lembrando, né, mais uma vez, esse empate com sabor de vitória, como disse o Gustavo Marques, sim, pelas circunstâncias, né? Quando acabou, né, o Botafogo venceu mesmo de virada o Mirassol por 2-1. Pelo amor de Deus, né? E no intervalo o CRB vai perdendo para a equipe do Ceará por 1-0, isso é bom. E o Goiás e Brusque, 4 minutos do primeiro tempo, estão empatando por 0-0. Torcer pro Goiás também, tá? O Goiás também vencer o Brusque para estacionar essas equipes aí para não descolarem tanto do Z4. E vamos fazer aquele exercício, né? De o Guarani trocar a vitória que foi contra a Chapecoense fora de casa por como se fosse uma vitória pelo Santos. O peso é igual? Vamos dizer que não, mas a pontuação que o Guarani precisa nesse campeonato é somar pontos e o Guarani vai fazendo sua parte, né? O Guarani fez um primeiro tempo excelente, segundo tempo a equipe do Santos com as mudanças do técnico Fábio Carilli, lembrando que o Santos é uma equipe postulante, obviamente, né? Só se acontecer uma catástrofe o Santos não sobe de divisão, acredito que isso não irá acontecer, assim como aconteceu com o Sport o ano passado, né? O Santos que vinha de derrota na Vila Belmiro, o Guarani que vinha de vitória, né? Uma vitória tranquila em cima da Chapecoense, e o técnico Alan Al manteve a equipe, né? Manteve a intensidade, chegou no segundo tempo, a equipe do Santos cresceu, mas mesmo assim o Guarani tomando o gol, né? Um gol que pra mim foi uma falha geral, né? Falta de atenção, né? Normal ali, normal, né? Uma falha de atenção geral, né? O Escobar veio pelo lado esquerdo, correndo como livre, leve e solto, e acabou ali soltando a perna. E o Guarani teve forças, né? Quando achávamos que o Guarani não teria mais forças, o Guarani fez 2 mudanças, né? Colocou mais uma vez o Marlon e também o Anderson Leite. E mais uma vez, dei aquela cutucada no Marlon. E o Marlon conseguiu, né? Conseguiu fazer o possível, o impossível, né? O Anderson Leite sofreu uma falta cobrada
horripilante do Heitor, pelo amor de Deus, que falta. Os jogadores do Guarani precisam treinar faltas, bolas paradas, ter esse cuidado, né? Porque senão nós estamos na roça. E ali na jogada pelo lado direito, né? A bola ajeitada do Pacheco para o Marlon. Falei que eu achei que era o Heitor. Foi o Marlon que fez o cruzamento ali na medida, na segunda trave ali. O Anderson Leite tinha acabado de entrar, acabou empatando o jogo. O Guarani teve mais uma chance ainda com o João Vitor ainda, né? De poder, né, fazer o segundo gol. Mas ali depois o Santos ali amarrou o jogo. O Guarani também amarrou o jogo, achou que o empate estava bom. E acabou ali terminando o empate por 1-1. Foi uma bela partida do Guarani, sim. O Santos é uma equipe, mais uma vez voltando a dizer, uma equipe postulante, né, ao acesso. E o segredo do campeonato agora é pontuar, e pontuar, e pontuar. Iremos enfrentar agora o Botafogo, né, que estava aí, era o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Está largando o CRB para trás, né? Então fica aí a distância de 6 pontos pro Guarani, né, para cima do CRB. Então, mais do que nunca, o Guarani precisa vencer e torcer para os seus concorrentes, Gustavo Marques, eles sejam aí, né, não tenham o êxito, não logrem o êxito, não obtenham um triunfo. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, ligado e conectado junto com a gente, quase 2 minutos, você ligado sempre aqui nos canais Futebol Interior. Agora são 21h06. Se hoje o jogo é dentro de casa, evidentemente nós vamos conseguir ter a coletiva, né? Albert Cavalcante, que sempre, quando joga fora de casa, o Guarani enrola, mas hoje jogando dentro de casa tem tudo para a coletiva sair no horário certo. Assim esperamos, né? Assim esperamos, né? Gostou da arbitragem de hoje, Albert? Ah, foi bem, mas assim, eu só fico naquela dúvida, aquele pênalti em cima do Ayrton, né? No primeiro tempo ali, que eu achei que foi pênalti ali, mas nem o VAR chamou. Então, seguiu o lance, né? Pra mim foi pênalti, mas tudo bem. É o Guarani que sofre tanto com pênaltis contra, né? E, pelo amor de Deus, né? E o Reinaldo que entrou também no segundo tempo, né, mano? Eu vou falar pra você, hein? O Reinaldo tocou na bola e só uma observação, depois iremos puxar aí, mas parece que o público de hoje foi maior que o do derby. Você tem noção, né? Mas é óbvio, né? Ó, pra você ver, né? A situação do Guarani como está, né? O que a diretoria do Guarani fez, né? Espero, bato nessa tecla, né? Está bom, sim, mas sempre podemos melhorar, né? Espero que o Guarani repita nesses jogos em casa que o Guarani tem nesse campeonato, que o Guarani continue fazendo essa promoção, né? Essa promoção aí de ingressos aí para lotar a tábua. 10 mil torcedores numa quinta-feira, né? Então, quarta-feira ou já é quinta-feira? Quinta-feira, né? Quarta-feira, desculpa. 10 mil torcedores numa quarta-feira, nesse horário, né? Muita gente saindo do trabalho, indo pro Brinco de Ouro da Princesa. Então, que o Guarani, né, use isso como, né, como parâmetro para os próximos jogos em casa, né? Vamos aí aguardar, vamos esperar, né? Tomara que assim seja feito, né? Que o Guarani mantenha esse respeito com o torcedor, né? Porque nada mais, nada menos que o torcedor bugrino merece. Né, vem sofrendo bastante e merece essa promoção de ingressos. Lembrando que o Guarani, próxima partida, jogará fora de casa no Santa Cruz contra o Botafogo às 16 horas, com a cobertura total dos canais de Futebol Interior, Gustavo. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais, cadê o... Não, mas mas é aí que tá. Não, eu já para as notas do jogo, né? Você já quer ir para as notas do jogo? Fala um pouquinho para mim. O que foi esse primeiro tempo e segundo tempo do Guarani, por gentileza? O Guarani, o primeiro tempo começou, né, avassalador, né, por incrível que pareça, né, o Santos, né, respeitando a equipe do Guarani e o Guarani aproveitando as suas oportunidades de chegar no campo de ataque, usando muita velocidade pelas pontas. João Vitor pelo lado direito, ali com o Luan Dias colando com ele, ali com o Ayrton, né, abrindo, fazendo o espaço, né. Tanto que o Caio Dantas teve poucas oportunidades, né? Quando ali a bola chegou dentro da grande área, porque ele puxava a marcação, né? Como ele é artilheiro do campeonato, né? Sabendo jogar sem a bola, né? Ele puxava muito a marcação do Santos. E o Santos naquela, né? O Santos ia, né, se defendendo primeiro e depois atacando. Quando chegava com os toques rápidos, chegava com incisivos, né? Porém, entretanto, o Guarani soube se defender bem. O Guarani teve um primeiro tempo, né, o seu primeiro tempo, assim, a cada partida que passa, o Guarani vai mostrando uma evolução. Já no segundo tempo, a equipe do Santos fez as suas mudanças
E o Santos cresceu na partida, que era óbvio, e o Guarani cansou. Aí o Guarani que foi um mero espectador. Só que o Santos não tocava mais a bola como fez no primeiro tempo, somente, né, posse de bola no campo de defesa, muito pelo contrário. O Guarani começou, né, o Santos começou a tocar a bola, só que lá no campo de ataque, criando oportunidades. O Pegorari começou a trabalhar muito. Numa dessas jogadas ali, o camisa número 31, Escobar, pelo lado esquerdo, ele veio na velocidade, deixou toda a marcação para trás, né, e com a perna esquerda bateu cruzado no canto baixo o Pegorari, que até pulou, mas nada pôde fazer. E ali o Santos abriu o marcador, Escobar tirou a camisa, levou o cartão amarelo, fez a festa. E ali nós pedimos aqui, eu e Gustavo Marques, né, pedíamos calma para o Guarani. O Guarani tivesse calma para buscar o resultado. Quando achávamos que nada disso iria acontecer, houve a mudança, nós pedimos, Alan Al tá demorando demais para trocar. E ele trocou, tirou o Gabriel Bispo, colocou o Anderson Leite e tirou o Luan Dias e colocou o Marlon. Né? E o Marlon em campo, você sabe, né? Eu sou um crítico do Marlon, né? E mais uma vez ele vem calando a minha boca, o Neymarlon, né? Muitos chamam de Neymarlon. E ali ele recebeu a bola, uma falta que o Anderson Leite recebeu. E ali, cobrança de falta horrível do Heitor, a bola acabou sendo espirrada pelo lado direito. O Jefferson tocou para o Marlon, que vinha na velocidade, fez o cruzamento na segunda trave. E ali o Anderson Leite empatou a partida. E ali acabou decretando, né, todo o esforço do Guarani, que ultimamente o Guarani, nas últimas rodadas, no primeiro turno, o Guarani lutava e saía derrotado. Agora não, o Guarani, ele toma o gol e não sentiu o gol, tá? O Guarani foi trabalhando, a gente bate nessa tecla, né? Rapidez, velocidade e diferença de pressa, né? E o Guarani não está com pressa. O Guarani jogava com velocidade, buscando a melhor opção. E nessas aí o Anderson Leite, o grandalhão Anderson Leite, foi lá, empatou a partida. Resultado justo? Se for avaliar o primeiro e segundo tempo, acho que o primeiro tempo saiu um vencedor a equipe do Guarani, o segundo tempo a equipe do Santos. Então resultado justo, empate por 1-1, viu, Gustavo Marques? Positivo, se ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Vamos agora com um comentário final, é isso? Craque do jogo? Vamos agora, não podemos esquecer, hein? Craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E aí, Albert Cavalcante? E aí? Pra você... Jesus amado. Meu pai eterno. E aí pra você, Albert Cavalcante, o craque do jogo. Claro que você vai falar que é o Anderson. Com certeza, né? Não tenha dúvida disso, né? O craque do jogo pra mim é o Anderson Leite, né? Entrou o volantão, entrou no lugar do Gabriel Bispo, que cansou. E ele conquistou, né, a falta. E ali, após a falta, ele fez o gol de cabeça. O empate importantíssimo, um empate com sabor de vitória. Isso mesmo, torcedor. Lógico que gostaríamos de sair com os 3 pontos. Mas pelas circunstâncias, né, que o Guarani vive, pelo adversário, um empate com sabor de vitória. O meu voto é para ele. Anderson Leite, camisa número 5. Meu voto também vai ser pro Anderson Leite, camisa 5, o gol que acabou decretando o empate bugrino. Então, Anderson Leite é o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, então Anderson Leite foi eleito o craque do jogo, voto válido, né, pelo Albert Cavalcante, voto válido também por mim, votando no Anderson Leite, o camisa número 5, volante bugrino que entrou no segundo tempo, substituindo, entrou no, deixa eu ver aqui, o 33, o Bispo. Bispo, exatamente, Bispo saiu e entrou o Anderson Leite, que fez o gol do empate, o empate com um gostinho de vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Felipe, mais um rápido intervalo, você quer vir com a opinião? Um break, então, rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Tô de volta com todos vocês. Albert Cavalcante, repórter do Povo aqui do meu lado. Domingo estaremos de volta aqui. E se Deus quiser, com a vitória. Fechou. Se Deus quiser, com a vitória do Guarani diante da equipe do Botafogo. Vamos com o comentário final? Vamos. É você. É lógico. Instagram ou YouTube? Vai, o YouTube, vamos dos dois, faz os dois aí. Você faz o YouTube. Vamos lá então. Pode ser. Vai. O mais longo, né? É, o mais longo. Vamos lá então com o comentário final. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Algumas rodadas anteriores eu fiz uma singela comparação em que o Guarani estaria internado, né? Nas últimas estava em coma, o médico tinha desenganado o Guarani. Volto com a informação depois desse jogo. Diante do jogo da equipe contra o Santos, diante do jogo entre Santos e Guarani, o Guarani pegando a equipe do Santos, os médicos chegaram para a família e disseram assim: vamos desligar os aparelhos para ver se o paciente consegue reagir. Bem, quase reagiu. Não reagiu o suficiente, mas os médicos manteve a família em paz e feliz porque eles perceberam uma certa reação. Não conseguiu sobreviver sem os aparelhos ainda, mas teve uma reação e pode ser muito positiva. Se o Guarani, por exemplo, vencer a equipe do Botafogo, o Guarani não sai somente dos aparelhos, como vai até o quarto. Vai pro quarto, meu amigo. A situação do Guarani vai continuar internado, vai continuar ruim das pernas, mas vai pro quarto. Essa é a situação da equipe do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Até porque o campeonato é embolado, por sorte, hein? Por sorte, Albert. Por sorte que não tem só o Guarani de time ruim não, viu? Tem mais. Então o Guarani hoje, diante da equipe do Santos, foi uma equipe, para mim, fez um primeiro tempo brilhante, teve oportunidade de sair como vencedora na partida, né? Fez o primeiro tempo soberano, engoliu o Santos taticamente no primeiro tempo. No segundo tempo, teve alguns momentos que o Guarani não manteve a lucidez. Pareceu aquele Guarani de Pintado, de Claudinei Oliveira, né? Quem mais passou aqui? Tem um outro que eu esqueci lá também. Bom, mas isso não importa.
Mas o Guarani vem se recuperando e vem alegrando o torcedor. Como você disse, vou fazer das suas as minhas palavras. Se a gente inverter, se a gente inverter a vitória do Guarani diante da Chape, placar de 4-0. Vamos imaginar que o Guarani empatou com a Chapecoense por 1-1. Por 4-4. Melhor, empatou com a Chapecoense 4-4 fora de casa. E jogou contra o Santos hoje, venceu. Ponto maravilhoso. Ponto fora de casa, ótimo. Venceu dentro de casa, um resultado normal. Campanha de time que vai subir. Todo mundo joga fora de casa para empatar e dentro de casa para vencer em 2 rodadas, fazer 4 pontos. Foi o que o Guarani fez, apenas inverteu o jogo de casa e de fora. Então o Guarani está caminhando. O Guarani está fazendo a lição de casa. Invicto. Quando você chega pro seu filho e fala assim, ó, você tem que fazer isso aqui, a lição de casa. O Guarani tá cumprindo a lição de casa. Pra mim, hoje foi um resultado normal. Ó. Invicto, né? E o interessante, o Guarani está invicto nesse segundo turno da Série B, onde o Guarani em 3 jogos conseguiu 2 vitórias e um empate. Como, né, frisado, né? Vamos trocar, né, a vitória fora de casa pela vitória dentro de casa, né, contra o Santos, o Santos que faz um campeonato totalmente diferente do Guarani, o Santos que faz uma campanha de acesso, né, e o Guarani faz a campanha de recuperação. Pelo empate, pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu na partida, obviamente nós esperávamos, né, que o Guarani saísse com a vitória, né, com mais de 10 mil torcedores, né, do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um empate da forma que veio, o Guarani saindo atrás, mesmo jogando bem, o Guarani saindo atrás com o gol do Anderson Leite Salvador, foi um ótimo resultado. Comentário final. Positivo então, comentário final aí nos canais Futebol Interior. O Guarani que empatou 1-1 diante do Santos aqui pelos canais Futebol Interior. Nós transmitimos também pela Valinhos FM 87.9. O gol do Guarani foi marcado pelo Anderson Leite. O gol da equipe do Santos foi marcado pelo Escobar. Só invertendo, quem fez primeiro foi o Santos com o Escobar e depois o Anderson Leite no cruzamento mortal dentro da grande área, uma cabeçada providencial, tirando do goleiro Gabriel Brazão. Guarani empatou o jogo e saiu de Campinas com 1 ponto. Aliás, ficou em Campinas com 1 ponto. Quem saiu de Campinas com 1 ponto foi o Santos. Ô Albert, pra você, quem saiu mais chateado com o resultado, o Guarani ou o Santos? Pelas circunstâncias, né, pela crescente do Guarani, né, eu acredito que pelos 10 mil torcedores, né, nós ficamos chateados pelo empate e também pela vitória do Botafogo, né? Nós não imaginaríamos que o Botafogo seria, né, viraria a partida contra o Mirassol que também é o líder do campeonato, sabe, na liderança, um dos líderes do campeonato. E o Guarani com esse empate, né, aquela, né, vai diminuindo a situação, né, o dos riscos, porém, entretanto, o Guarani precisa da vitória. Acredito pelo tudo que foi feito, tudo que foi armado, né, tudo que foi, né, conquistado, acho que o Guarani mereceu o empate, né? E assim, acho que o torcedor bugrino sai aí de cabeça não cheia, mas também não sai tranquilo não. Aí agora é mirar na próxima partida, que nós vamos ouvir a coletiva do técnico Alan Gustavo Marques. Em relação ao Pegorari, o porquê da escolha do Pegorari, ele que vem de uma grave lesão, né, não jogou na temporada e você optou em escalar o Pegorari e deixar o Douglas Borges como segundo goleiro. Obrigado, boa noite. Tivemos um jogo no primeiro tempo muito bom, um volume muito alto, poderíamos ter aberto o placar, envolvemos a equipe do Santos de uma maneira muito consistente, poderíamos ter tomado algumas decisões no último terço em relação à finalização, né, a servir um companheiro ao invés de finalizar, mas não são decisões erradas, eu digo que são decisões que poderiam ter sido mais assertivas. Segundo tempo a gente oscilou um pouco, demorou um pouquinho para encaixar essa marcação no meio de campo. Tomamos o gol numa jogada individual, né, numa qualidade do adversário, que poderíamos ter abordado um pouquinho mais essa finalização para dificultar esse chute de média distância e não paramos de jogar. Eu acho que o fundamental é isso, a gente não parar de jogar, buscar a vitória, independente do adversário. Poderíamos, como eu falei, estar comemorando aqui uma vitória que seria muito importante para nós, mas o desempenho ele foi muito em cima daquilo que a gente vem trabalhando e é isso que a gente espera manter durante toda a competição.
Em relação ao Pegorari, são decisões internas que a gente toma, que a gente analisa no dia a dia juntamente com a comissão técnica e juntamente com o nosso preparador de goleiro. A confiança no Douglas, no Pegorari, no Álvaro, no Vladimir, ela é muito grande, e para esse jogo a escolha foi essa, em função disso que eu estou te falando. Não cabe agora, infelizmente, a gente expor algumas situações, mas principalmente pelas características individuais. Resumindo, foi a escolha do Pegorari, mesmo com um ritmo menor do que o Douglas, mas com uma consistência na tomada de decisão em cima do que a gente viu no dia a dia, do que ele vinha fazendo. Nós fizemos um jogo treino, nós fizemos alguns coletivos com a categoria de base, que queríamos levar ele para Chapecó, mas infelizmente ele teve um inchaço no tornozelo. Então são situações que a gente toma a decisão internamente, e fico feliz que ele teve uma postura muito positiva em cima daquilo que a gente esperava, principalmente em relação às bolas aéreas do Santos. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Terceiro jogo invicto do Guarani, algo que não aconteceu ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Queria que você falasse um pouco em relação à evolução defensiva da equipe. O Guarani, que mesmo sem sofrer muitos gols nessas últimas rodadas, ainda segue como a segunda pior defesa do campeonato. Mas queria que você falasse dessa evolução, um pouco mais de segurança no sistema defensivo e também um pouco mais da ofensividade e eficiência no ataque. O próprio Caio Dantas ontem falou da questão da confiança. Falasse um pouco, desde que você chegou nas últimas semanas, como você pega o Guarani e como você vê hoje a evolução desta equipe em 4 rodadas em que você esteve à frente do clube. Boa noite. Hoje foi um jogo que a gente ficou feliz por essa consistência, contra uma equipe muito qualificada tecnicamente, uma equipe que briga não só pelo acesso, mas pelo título. E nós tivemos uma postura que, se a gente esquecesse a tabela, poderia até a gente estar falando aqui sobre uma briga de liderança. Pelo nível do jogo, tanto do Santos como do Guarani, e principalmente pelo primeiro tempo e a metade do segundo que a gente fez na reta final. Essa consistência defensiva, ela vai muito da aplicação dos homens de frente, e não na questão de marcar, mas de ocupar espaço. Eu vejo que a ocupação do espaço no momento defensivo dos nossos jogadores de frente, ela está muito mais sincronizada, deixando muito pouco espaço para a nossa última linha defensiva ter que resolver o problema. Então esse entendimento, essa entrega, essa postura, para que a gente possa estar sustentado defensivamente e quando recuperar a bola, estar bem posicionado para jogar, eu acho que vem fazendo a diferença. Ainda temos margem para evolução, alguns detalhes, como no lance do gol, corremos para trás, eu acho que de uma maneira muito precipitada, respeitando demais a equipe do Santos, com medo de um passe em profundidade, tomamos um passe na jogada inicial por dentro, que isso não é o que a gente pede, é sempre procurar deixar um lado só para o adversário jogar, mas são detalhes que a gente vai procurar corrigir com trabalho, de todas as maneiras, de campo, de vídeo, com a comissão técnica toda, e eu fico feliz porque essa entrega, esse entendimento, ele vem sendo crescente gradativamente. Eu falei para eles hoje na preleção que nós não chegamos no nosso limite ainda, nós ainda temos margem para evoluir, e essa mentalidade de ser uma equipe aguerrida, de saber passar dificuldade em alguns momentos do jogo e não desistir nunca de buscar o gol, acho que vai ser fundamental para que a gente possa nos recuperar como a gente vem fazendo na Série B. Olá, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quem chega, um extraterrestre que chega hoje aqui e vê o Guarani jogar, não imagina que é um time que está na lanterna do campeonato pela evolução que você acabou de dizer, vem tendo, Está jogando futebol de um time que está brigando na parte de cima da tabela. E praticamente é o mesmo time, são os mesmos jogadores, na sua grande maioria, que começaram o campeonato. Sem falar de técnicos anteriores, até porque não cabe isso aqui, mas qual é o seu papel nessa transformação, nessa mudança de rendimento do time, um outro Guarani em campo nessas partidas mais recentes? Boa noite. Eu vejo e analiso de uma maneira muito humilde o papel do treinador. Eu acho que é você maximizar, potencializar a qualidade que você tem no elenco. É óbvio que você tem as suas ideias próprias em relação ao futebol, a questão de esquema tático, mas nesse momento que a gente chegou no Guarani, a primeira conversa que a gente teve era isso, potencializar o que nós tínhamos de melhor e procurar equilibrar mais no momento que a gente estava sem a bola, Porque eu acho que o comentário, e eu acompanhando de fora durante quase todo o campeonato da Série B, era que a nossa equipe do meio para frente ela era muito qualificada e do meio para trás tinha dificuldade, mas não era uma questão
individual. Era mais uma questão de entendimento, de postura, de equilíbrio, né? Nós não podemos abrir mão de jogar, como nós não fizemos hoje, mas ao mesmo tempo saber que o adversário do outro lado, no momento que ele está com a bola, você tem que ter uma postura coletiva, defensiva mais equilibrada. E eu acho que isso a gente vem fazendo. E a questão emocional, né? São jogadores que eu conheço, a maior parte deles de jogar contra, jogadores que a gente até tentou levar para outros clubes, e eu sempre procuro ser muito transparente. Na mesma intensidade que a gente elogia, que a gente não deixa de falar positivamente, a gente cobra também, porque a gente sabe o que esses jogadores têm para dar. Então a gente está feliz, mas ao mesmo tempo temos que continuar com os pés no chão e saber que nós não alcançamos o nosso objetivo, que ainda tem um caminho árduo pela frente. Nós vamos ter um confronto direto contra uma equipe que venceu hoje fora de casa, também um adversário que briga pelo acesso. Então são detalhes que a gente não pode deixar escapar pelas mãos e manter o nosso ambiente bom. Eu acho que o ambiente de trabalho é fundamental para que a gente possa desenvolver dentro de campo tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana. Então eu fico feliz pela entrega dos atletas, uma postura diferente, cada vez mais próximo daquilo que a gente imagina que possa tirar a gente da situação o quanto antes. E essa alegria de jogar futebol, ela não pode desaparecer, não confundindo alegria com irresponsabilidade, ela não pode desaparecer em momento nenhum, porque nós somos privilegiados de poder desempenhar a nossa função, desempenhar a nossa profissão, fazendo aquilo que a gente gosta. Boa noite, Alan. Sou o Victor Freitas do podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre substituições. Hoje... Vocês vão me ouvir, mas você vai me ouvir, isso que importa. Tá bom. Alan, eu queria que você falasse sobre substituições. Hoje não dá para dizer que você mexeu errado, né? Porque o gol de empate saiu dos pés e da cabeça de jogadores que você colocou no decorrer do jogo. Mas a gente observa que você não mexe tão rápido, né? Hoje, pelo menos, depois dos 30, no jogo do Vila Nova, você nem fez assim substituições. Como é que você enxerga esse processo hoje de mexer ao longo da partida em vista dessa sua até forçação com os jogadores que iniciaram mesmo o jogo como titulares? Boa noite. Espero que nem hoje, nem nos jogos anteriores a gente tenha mexido errado, né? Então, a gente vê a questão disso, também o treinador tem que controlar a ansiedade. Nosso time estava jogando bem, né? Contra o Vila Nova também estava jogando bem, contra a Chapecoense também estava jogando bem. Então, você saber utilizar as 5 substituições não como uma obrigação, e também, ao mesmo tempo, não pode ser uma surpresa o atleta jogar 90 minutos. Independente da sequência de jogos ou coisa parecida, nós temos um departamento de fisiologia, um departamento físico, que é um dos melhores do Brasil. Então o atleta tem que ter essa sustentação durante os 90 minutos. E aí durante a necessidade da gente mudar a característica, né, e não trocar por trocar, trocar por uma situação ou necessidade física ou para você mudar o panorama do jogo. Trocar o Heitor pelo Pacheco, que o Heitor tem uma agressividade ofensiva maior, uma construção maior, o Marlon pelo Luan, né, que são jogadores que o Marlon vem se adaptando muito bem, ele dá uma profundidade maior, ele agride mais o espaço, e era o que a gente precisava no momento, muito mais do que o Luan, né? O Luan já é um jogador construtor, então são situações que eu procuro passar para eles, que independente do tempo que entre para nos ajudar, que a colaboração seja 200%. Hoje o Leite entrou e nos deu o gol do empate, com o passe do Marlon. Então são situações que a gente precisa, e eu tenho isso comigo, né? Não é você esperar, é você saber o momento certo, né? O momento que o atleta possa te dar essa resposta e não queimar as 5 substituições por queimar. Aproveitar da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo você não só ver o jogo da maneira que você está vendo, mas que o jogo está se apresentando. Nós estávamos no momento bom do jogo, e aí fazer as trocas por fazer, eu acho que não é tão ganho, né? É mais aí você, de repente, como a gente fala no futebol, dá satisfação para não ser cobrado, trocou por trocar. Então a gente, às vezes eu vejo dessa maneira, tem que assumir uma responsabilidade de segurar um pouquinho mais, para que a gente possa fazer as substituições no momento mais adequado possível, conversando com os membros da comissão técnica, conversando com todos que estão ali, para a gente tomar a decisão. Alan, saindo? Fala, boa noite, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. O Santos veio com uma novidade ali na escalação, né? Tirou o Serginho, que era um cara mais meia, e trouxe o William pro time. Isso parece que
para tentar dar um pouco mais de profundidade, acredito, só que o efeito foi inverso, né? O Guarani conseguiu ganhar o meio campo e colocou o time lá em cima, pressionou, teve as melhores chances no primeiro tempo. No segundo tempo ele reinverte, né? Muda ali o Pituca, tal, tira o Pituca e volta com meia de criação. Queria saber se essa mudança no segundo tempo acabou te surpreendendo um pouco, por isso o Guarani demorou um pouco a reagir, né? Voltar para o jogo natural. E no lance do gol, o Pacheco estava sempre no combate com o Guilherme, né? Então parecia que ele correu atrás para ficar na marcação do Guilherme. Quem era o homem que tinha que estar ali naquele setor? Era posicional? Era alguém individualmente? Como que vocês trabalharam isso? Isso mais pela curiosidade mesmo. Boa noite. A gente esperava que a formação do Santos fosse a do segundo tempo. Isso era uma coisa que a gente trabalhou durante óbvio, com as possibilidades de mudança, mas a gente esperava que iniciasse dessa maneira e buscasse um segundo tempo, como o Santos vem fazendo, colocando o William, colocando alguns jogadores de maior profundidade. Mas a escolha da equipe deles foi ao contrário, né? E acabou a gente gerando uma superioridade no meio de campo. No segundo tempo, eu vejo que a gente parou de agredir um pouquinho a saída de bola deles e por isso que nós tivemos essa dificuldade. A partir do momento que ele coloca mais um jogador de construção no meio de campo, na origem da jogada, em cima dos zagueiros deles, nós tínhamos que subir um pouquinho mais. E aí entra também a questão física, de desgaste, enfim, alguns detalhes que fogem um pouco do nosso controle. Mas a partir do momento que a gente começou a subir um pouquinho mais a linha de pressão, na jogada deles inicial em cima dos zagueiros, a gente conseguiu ter um controle maior do meio de campo e voltar para o jogo com a possibilidade de empatar e até de virar. E em relação ao gol, a gente marca de uma maneira, como você falou, de uma maneira por zona. Eu acho que a gente respeitou demais, né, a profundidade, com medo de um passe nas costas, e poderíamos ter quebrado essa linha um pouquinho mais e ter feito a cobertura por trás daqueles jogadores que eventualmente agredissem o espaço. Então faltou um pouquinho de comunicação, faltou um pouquinho de uma postura um pouquinho mais agressiva defensivamente, mas nós não podemos tirar o mérito também do lateral, do chute de média distância que ele teve, uma felicidade muito grande, mesmo com a gente não tendo a atitude que eu achava ideal. Também teve a questão da qualidade do chute deles, até não é uma característica, né, muito comum do lateral deles finalizar nessa distância, e mérito deles, mas são situações que a gente vai procurar corrigir, procurar melhorar para que não aconteça novamente. Boa noite, obrigado. Eu vejo que, pela característica individual dos nossos atletas, como eu falei, a gente tem essa possibilidade de adiantar um pouquinho mais a marcação, de jogar um pouquinho mais por dentro, tecnicamente, usando aquilo que a gente tem de melhor, de não se limitar só a usar a velocidade do lado do campo, né? Mas sim trazer o Ayrton para construir um pouquinho, ter essa troca de posição com o Caio, com o Luan, com o Marlon. Nós temos condições disso. E o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia é justamente para isso. Para que a gente, no momento ofensivo, a gente tenha essa variação, tenha essa ocupação de espaço. Estamos começando, e ainda podemos melhorar, né? Liberar um pouquinho mais os nossos laterais, e isso aí entra a questão da confiança, né? De ser o homem surpresa. Temos qualidade para isso, temos condição física para isso. Então, esse trabalho ele é de uma forma gradativa, não vai acontecer de uma maneira que a gente imagina 100% da noite para o dia, mas eu vejo que a gente está no caminho certo, né? E a questão defensiva, eu sempre acreditei nisso, em todas as equipes que eu trabalhei, que a questão defensiva ela tem que começar lá na frente. A responsabilidade tem que ser iniciar lá na frente para essa bola chegar atrás aqui com muita dificuldade. Nós nos defendermos o mais longe do nosso gol, acho que é uma questão lógica até, de você sofrer menos. Então isso a gente conseguiu fazer com perfeição no primeiro tempo. No segundo tempo oscilamos um pouco pela questão do desgaste físico e neutralizamos hoje uma das coisas fundamentais do Santos, que é esse cruzamento com o pé trocado, essa infiltração no homem que vem de trás. Então a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu vejo que a gente tem margem ainda para melhorar, e essa competitividade interna ela tem que existir sempre. O Marlon fez uma grande partida contra a Chapecoense, o Anderson Leite já tinha feito uma grande partida contra o Vila Nova, jogadores que vêm entrando um pouco menos, mas que vêm fazendo a diferença para nós.
Isso a gente tem que alimentar no dia a dia e buscar deixar todo mundo na mesma sintonia para a gente sair dessa situação o quanto antes, se Deus quiser. Alan, boa noite. João Victor Viana, canal no YouTube Gas na área. Você falou sobre confiança, mentalidade. Queria que você falasse sobre o motivacional também um pouquinho. Porque o Guarani não conseguiu os 3 pontos, que é claro o objetivo para sair dessa situação. Mas esse gol no final deu uma motivação importante para que o clube não voltasse a ser derrotado em uma partida, principalmente dentro de casa. Você falasse a importância desse gol no final, justamente nesse motivacional, manter o Guarani invicto, numa sequência invicta aí, para essa sequência e conseguir sair dessa situação. Obrigado. Boa noite. Concordo com você. Eu acho que independente, né, da gente não ter conseguido os 3 pontos, que era o objetivo principal, e demonstramos isso no primeiro tempo, desde o início da partida até o final, principalmente no primeiro tempo, que tivemos um volume maior ofensivo próximo da área do Santos. É fundamental você saber que aquilo que a gente faz dentro de campo vai contagiar o nosso torcedor, né? Vai nos contagiar no dia a dia. Amanhã, depois da gente fazer um grande jogo como nós fizemos hoje, a nossa apresentação ela já é mais saudável. É fazer valer a pena todo dia que a gente vem trabalhar aqui, para a gente poder, na hora do jogo, fazer o que a gente trabalha. De uma maneira confiante, de uma maneira alegre. Eu falei para eles antes do jogo, jogar tem que ser o maior prazer possível para o atleta. Entrar em campo no dia do jogo tem que ser o maior prazer. Duro é treinar. Duro é escutar eu no ouvido, parando, cobrando, os caras treinando fisicamente, fazendo recuperação, banheira de gelo, etc. A hora que a gente colocar o pé ali dentro, tem que ser com o maior prazer possível, com a maior responsabilidade e com a maior alegria. Senão nós estamos no caminho inverso. O jogador tem que ser profissional no dia a dia, mas o prazer maior dele tem que ser em jogar diante do nosso torcedor, diante do adversário, da torcida adversária. E essa mentalidade a gente vai alimentando no dia a dia. A gente vai buscando mostrar para eles que é para isso que a gente trabalha. É para vencer, é para fazer uma grande partida, é para a gente ter um elenco equilibrado. Então essa questão motivacional, ela vai muito do nosso dia a dia, daquilo que a gente conversa. Então eu vejo que a gente está no caminho certo, principalmente nessa redescoberta de gostar de jogar. Eu acho que isso é fundamental. Qualquer profissão, né? Ela depende muito da tua alegria, do teu prazer em trabalhar. Dura é o cara vir trabalhar todo dia sendo obrigado. E se isso acontecesse no nosso elenco, eu ia ser o primeiro a diagnosticar e a apontar. E nós não temos isso. Então a cereja do bolo, vamos dizer assim, tem que ser o dia do jogo. E aí, com o nosso desempenho, com os nossos resultados, esse prazer ele vai aumentando cada vez mais e eu acredito que o desempenho também vai aumentando cada vez mais. Alan, Alan, vocês sempre falam que não tem muito tempo para comemorar na Série B, domingo já tem um outro confronto, e esse confronto pode ser considerado um confronto direto contra o Botafogo. Gostaria que você falasse a respeito desse jogo de domingo e também do adversário. Boa noite. Vai ser mais um jogo difícil, um confronto direto pela questão de pontuação. A gente respeita muito o Botafogo, sabe também que vem de bons jogos, de bons desempenhos. Vamos procurar, mais uma vez, analisar da maneira mais completa possível o nosso adversário para a gente colocar em campo as melhores opções possíveis para buscar a vitória. É fundamental a gente ter uma leitura aqui dentro da casa deles. É uma equipe muito forte ofensivamente, que vem com alguns atletas se destacando, e a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de saber neutralizar os pontos principais do Botafogo e potencializar os nossos, porque é um confronto direto, uma vitória seria muito importante para nós, e saber que todo jogo para nós, né, não dá tempo, como você bem falou, não dá tempo da gente ficar comemorando, ou se tivesse um revés, ficar lamentando, porque cada jogo para nós ainda é uma decisão. Ainda é uma decisão, são jogos muito difíceis, muito duros, mas que a gente vem demonstrando cada vez mais que estamos preparados para enfrentar. E contra o Botafogo não vai ser diferente. Saber da dificuldade, ter a humildade de saber jogar o jogo e buscar o resultado positivo, mesmo sendo fora de casa, que é uma dificuldade muito grande, mas que a gente mostrou contra a Chapecoense que é possível, né? Você jogar fora de casa de uma maneira que de repente possa surpreender o adversário pela nossa postura. Beleza? Boa noite, gente. Até mais.
Positivo, tá? Então a coletiva do técnico Alan Al, o técnico do Guarani Futebol Clube. Quer falar alguma coisa baseado aí na entrevista do Alan Al ou pode dar continuidade, Albert? Só um comentário rápido, né, sobre tudo que o técnico Alan Al, né, parabenizar o trabalho que vem sendo feito, né. Muito criticado o Alan Al, né, por não seria uma das escolhas de muitos nossos colegas, torcedores. O Alan Al chegando aí, né, com um aval. O Alan Al chegando com o aval do Pastana, né, ele mudou a equipe do Guarani da água pro vinho, como nossos colegas perguntaram, né, a mesma equipe, quase os mesmos jogadores, e qual seria, né, o que ele conseguiu, né, que é extrair o melhor do jogador, né, extrair o melhor da equipe. Que oxalá, toda sorte o mundo para o Alan Al, para os nossos torcedores, para o Guarani, que consiga, né, galgar passos largos para que saia da situação o mais rápido possível. Porque o que foi apresentado, ele mesmo disse, né, do primeiro tempo, o Guarani foi o dono da partida, né, em outras palavras. No segundo tempo ainda faltou um pouco mais, né, o Guarani teve as melhores escolhas, não obteve as melhores escolhas, né, mas criou chances, né. O importante é isso, né, você ter, né, as chances aparecendo, né, não como o Guarani, né, nas rodadas, né, em que o Guarani era um mero catado, né, juntado aí com Júnior Rocha, Daniel Paulistão, desculpa, com Pintado. Então, eu tô falando Daniel Paulista porque o CRB vai perder em casa por 2-0 pro Ceará. E o Chay está em campo, né? E provado, né? Onde o Chay encosta, afunda. Então, vamos lá, né? Tomara aí que toda a sorte do mundo para o nosso técnico Alan Al, Gustavo Marques. Positivo, esse é Albert Cavalcante dando um pitaco, né? Do que foi falado pelo técnico Alan Al. Vamos com as notas do jogo, Albert? Bom, e não esquece, tem ainda o comentário final pro Instagram, tá? Positivo. Vamos então com as notas do jogo. Começando, vamos fazer do que a gente está acostumado a fazer, começando com o sistema defensivo. Então vamos lá. Pegorari. Calma, falta a vinheta. Vamos lá. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O que? Não. Do que? Vai. Vamos aí. Quer falar no geral? Pegorari, Pacheco, Douglas Barcelar, Saluciano e Jefferson. Nota 8 pro sistema defensivo do Guarani, né? Soube, né, aguentar, segurou a pressão, obviamente que teve uma falhinha, mas ali também foi mais também, né, pro jogador Escobar, que foi mais esperto, né, acabou fazendo gol, mas o sistema defensivo, como disse o técnico Alan Al, vem de parabéns, né? Nota 8 pro sistema defensivo. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Aí você já deu a volta pra todo mundo, já pulou pra todo mundo, né? Então vamos lá. Vamos fazer um compilado. Então tá bem. Então, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, né? Nota 7, né? Pros homens do meio campo do Guarani, que vem dando uma dinâmica muito boa, né? Criando espaço, criando oportunidades, né? E também com depois vai passar as mudanças, né? Mas assim, o meio campo do Guarani aí hoje criou, só que faltou só concluir, né? Aí entra na parte dos homens de frente, né? Você fica dependendo do Caio Dantas, né? E o Ayrton, né? Que teve várias oportunidades também, né? Os rabiscadores do Guarani. Anota aí pro meio campo aí o Guarani. Então, pro sistema defensivo foi nota 8, pro meio campo foi 7,5. E para os homens de frente do Guarani, nota 7, né? O Caio Dantas precisou sair muito da área e o Ayrton João Vitor, por mais que eles foram o pulmão, né, do Guarani no segundo tempo, acabou aí, né, nas decisões, acabaram tomando decisões que não foram as corretas, Gustavo Marques. Positivo, essas são as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, as notas do jogo pelo Albert Cavalcante, né? Fazendo um compilado. Você fala isso? Como é que fala? Compilado. Compilado? É. Tá certo então. Você sempre fala compilado, é isso? Vou gravar isso aqui e vou colocar no meu vocabulário. Posso? Meu amigo, isso aí é tudo seu. Filho. Positivo então. Então aí, as notas do jogo com o Albert Cavalcante. Vamos lá, Albert, agora vai trazer o comentário final para o Instagram. Agora o comentário final. Albert Cavalcante.
Alô você do Instagram, o Guarani jogando em seus domínios empatou com a equipe do Santos por 1-1. O Guarani teve o domínio no primeiro tempo, teve oportunidades e acabou não marcando. Já no segundo tempo, com as mudanças da equipe do Santos, o Santos saiu na frente com o Escobar, né, o camisa número 31, e o Guarani manteve a tranquilidade e também o dedo do técnico Alan Al. Ele que fez a mudança, tirou o Gabriel Bispo, colocou o Anderson Leite, tirou o Luan Dias e colocou o Marlon. A jogada saiu neles. Como assim a jogada saiu neles? Isso mesmo. Primeiro, o Anderson Leite sofreu uma falta perigosa, que ali o Heitor acabou batendo, a bola acabou batendo na barreira e voltou ali pro lado direito. O Jefferson achou o Marlon, que fez o cruzamento na segunda trave, e ali o Anderson Leite colocou a bola pro fundo da rede. Santos 1, Guarani 1, resultado ótimo para a situação do Guarani no Campeonato Brasileiro. Comentário final. Tá certo, tá aí o comentário final com... Que isso? Ah, já. Com o Albert Cavalcante. Eu congelei. Ô, Albert, só confirma pra mim aqui uma mudança que faltou aqui. O Reinaldo entrou no lugar de quem? O Ayrton. O Ayrton, camisa número 20. O Reinaldo não tocou na bola. Mas também entrou no finalzinho do jogo? É, exatamente. O Marlon também, e o Anderson Leite também entrou no final do jogo e tocaram na bola, fizeram um gol. Né? 21h51, horário de Brasília, cidade de Campinas, Guarani 1, Santos também com 1, hein? 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, transmissão aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM, num oferecimento de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, 3242-3125, peça sua pizza pelo WhatsApp. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um dos nossos representantes credenciado e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Albert, forte abraço para você, Deus abençoe e até domingo estaremos de volta aqui às 3 da tarde para Botafogo e Guarani. Um abraço, Gustavo Marques, e a você, agradecer mais uma vez a você, hein, que nos ajuda a fazer aí a nossa jornada esportiva pelo YouTube, você que nos acompanhou pela Rádio Valinhos FM 87,9 e também pelos canais de áudio espalhados aí, né? Você que está espalhado por todo o Brasil. Gustavo Marques, um abraço e muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E lembrando, né, no estádio Santa Cruz, às 4 horas da tarde, Botafogo, Guarani e Botafogo se enfrentam, hein, no estádio Santa Cruz. E vamos lá, né, em busca de 3 pontos. E lembrando que o Guarani está invicto nesse segundo turno da Série B. Positivo esse Albert Cavalcante. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Esse sou eu, Campeonato Brasileiro Série B, 22ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani foi a campo com Pegorari, Pacheco, Douglas Barcelar, Saluciano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Essa foi a equipe do Guarani, escalado pelo técnico Alan Al. Alan Al fez algumas mudanças no segundo tempo. Luan Dias pelo Anderson Leite, Bispo para o lugar de Marlon, Pacheco no lugar de Heitor, Heitor no lugar de Pacheco, Reinaldo no lugar de Ayrton e Estevam no lugar de João Vitor. Essas foram as mudanças do técnico Alan Al. O árbitro da partida foi Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina. Hoje teve 10.567 telespectadores no estádio Brinco de Ouro da Princesa para uma renda de R$ 109.630. Tá certo? Então 10.500 torcedores, 10.567 torcedores assistiram um empate de 1-1 entre Santos e Guarani. Os gols do jogo foram marcados pelo Escobar do lado do Peixe e ele, Anderson Leite, do lado do Guarani. 1 pro Guarani, 1 pro Santos. Gente, vou ficando por aqui, eu e o Albert, e até domingo. Valeu, Felipe Marques, tchau, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.